Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Sete horas 31 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate. Vamos juntos até as 9 da noite, num pré-jogo aqui do São Paulo, né? Vamos falar bastante do São Paulo. Já já a transmissão Bandeirantes do Tricolor na Libertadores da América. Há um empate das oitavas de final da competição e é o seguinte, né? Hoje é noite de Libertadores para o torcedor São Paulino. Então, vamos ter muitas emoções no Morumbi. E é claro que a Rádio Bandeirantes vai contar tudo isso para você. Já já nós vamos lá para o Cícero Pompeu de Toledo, onde está o Paulo do Vale para as primeiras informações de São Paulo e Libertad. O Rogério Assis vai transmitir o jogo com os comentários do Leandro Quesada, as reportagens do Paulo do Vale. Eu e a Nina Gagliotti também estaremos nessa transmissão. Você vai perguntar, e cadê o Alexandre Pretzel? O Pretzel está se recuperando de uma Covid, mas já já estará com a gente aqui novamente, não é? Um grande abraço ao Pretzel. Recupera o Pretzel. É uma ótima oportunidade para você colocar conteúdo para dentro. Aproveite esse recesso aí e faça um intensivão de conteúdo. Quero ver você aqui na próxima semana cheio de conteúdo, hein? Então vem com conversinha não. João Paulo Capelani está ameaçando voltar na sexta-feira. Isso é uma ameaça, né? Me ligou hoje e falou, sexta-feira eu tô de volta. Na verdade ele voltaria amanhã, mas amanhã não tem Esporte em Debate, ele vai voltar na sexta-feira. Meu Deus do céu. E o Denis Gavazzi deve estar no Morumbi, né? Sei lá, deve ter ido pro Cícero Pompeu de Toledo, Denis. Ou tá perdido por aí. O nosso time hoje está aqui restrito a mim e a Leandro Quesada. Que é um grande time, diga-se de passagem. Claro, é um time, é o primeiro time. Boa noite. É o primeiro time. Debate, é. Isso aqui é formação raiz do Esporte em Debate. Não é, Lelê? Boa noite. Boa noite, Capri. Lá se vão, sei lá quantos anos. Mais de 25 anos. É a idade do Luiz Fabiani, mais ou menos. Mais ou menos. 25. É isso aí. Então. É por aí. Você estava nascendo, a gente estava aqui apresentando o Esporte em Debate, viu? Tá rindo o quê? Você tem uma ideia de quanto tempo nós estamos aqui. A risada é a admiração. Tá. Muito obrigado. Fica direito isso daí. Produção da Nina Gagliotti, mais ou menos. Eu não sei, a Nina tá meio desaparecida aí, sumiu. Tá circunspecta, não Tá dá? circunspecta. Não, jamais, Tava jamais. falando muito agora há pouquinho aqui, viu, Nina? Você não achou, Eu Capri? achei que você tava falando Ando muito tagarela. Você tá falando muito, eu não sei. Você anda tomando o que no café da manhã aí que tá Conteúdo. te deixando... Tô aprendendo com o Pretzel. Bom, aí sim tem que aprender, né, Nina Gagliotti? E com grandes jornalistas que tem aqui, com tanto conteúdo, fica até fácil, viu, Capri? Boa, muito bom. O Rafael Palmeira tá com a gente aqui na mesa de som, Caio Martins na central técnica, Alexandre Marques no switcher e o Guilherme Maciel está cuidando das nossas redes sociais. E o Luiz Fabiani, vocês ouviram aí ao fundo, né? Por que O que está acontecendo aqui com o nosso YouTube aqui, hein? Não estou conseguindo abrir aqui o nosso YouTube. Tá com algum problema aí, Nina Gagliotti? O que está acontecendo aí com o nosso YouTube? Eu tô querendo ver o povo aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E... cadê? Tá aqui, ó. Acho que agora vai. Bom, já estamos bombando aqui com a audiência, hein? Venham com a gente, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nossa transmissão também está no ar. O Luiz Fabiani está aqui. Ele participou do encerramento dos Donos da Bola e nós pedimos para que ele continuasse aqui porque esse assunto que surgiu agora há pouquinho é muito relevante. O torcedor São Paulino está chegando ao Morumbi e já vai ter as informações do São Paulo, mas esse é um caso literalmente de polícia do Corinthians. É literalmente um caso de polícia e muito sério, muito grave, o que surgiu há pouco, né, há poucos instantes, relacionando aí a direção do Corinthians, a diretoria do Corinthians, com o inquérito que está apurando aquelas irregularidades da Vai de Bet. O que está rolando aí? Qual que é o problema da vez, da hora com o Corinthians, hein, Fabiani? Boa noite. Boa noite, Capri, para você, pro Quesada, para os demais ligados no microfone da Rádio Bandeirantes. Eu queria dar o crédito da informação, porque é uma informação muito bem apurada e eu acho que os jornalistas em questão merecem essa valorização. Fábio Diamante e o Robson Serântula, ambos do SBT News, eles tiveram em primeira mão o acesso
a investigação do caso envolvendo o pagamento de uma possível intermediação indevida por parte do Corinthians à empresa rede social Media Design Limitada, que consta no contrato de acordo do acordo entre o Timão e a VaideBet, ex-patrocinadora master do clube, formalizado em janeiro de 2024. Pois bem, uma quebra de sigilos bancários, de acordo com a publicação, revelou por onde circularam os 1,4 milhão pagos ilegalmente como uma comissão pelo contrato de patrocínio. Esse dinheiro, de acordo com a apuração do SBT, saiu da conta do Corinthians e chegou até uma conta denunciada por Antônio Vinícius Gritzbach ao Ministério Público meses antes de ser assassinado a mando de traficantes. De acordo com um relatório técnico a respeito dos dados bancários das empresas envolvidas, o desvio foi realizado em 2 remessas de R$700 mil em março de 2024. O montante foi transferido por uma conta da rede social Media Design Limitada, a empresa de Alex Fernando André, o Alex Cassundé, que foi o intermediador do Corinthians com a VaideBet, e posteriormente repassado a Nelway Soluções Integradas, uma empresa fantasma registrada em nome da dona Edna, uma jovem de 23 anos residente da periferia de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. De acordo com a publicação do SBT, em 26 de março de 2024, a Nelway, que não tinha um dono publicamente conhecido, já foi utilizada como ferramenta para lavagem de dinheiro. Essa empresa transferiu 1 milhão para a Wave Intermediações Tecnológicas. E na fase final desse suposto esquema, a Wave fez 3 transferências que somam R$ 874.150 para a UJ Football Talent Intermediação. Empresa essa que foi citada por Antônio Vinícius Gritzbach em acordo com promotores de justiça. Isso consta em um dos relatórios da polícia, no qual o delator do crime organizado trouxe que essa empresa sem lastro financeiro se enquadra no Simples e possui vários jogadores. Então haveria um outro dono real da empresa em questão. A grande novidade, até citando essa empresa, é aquela que agencia o Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. A investigação também aponta que 525 mil desviados dos cofres do Corinthians ficaram pelo caminho como um pagamento de uma comissão durante esse processo de suposta lavagem de dinheiro. A grande novidade é que essa reportagem traz uma nova etapa do caminho do dinheiro. Já era conhecido publicamente que esse dinheiro estava com a Nelway. E aí, dali em diante, que não sabia o paradeiro. E essa investigação traz que, de fato, ela foi primeiro para a Wave Intermediações e depois para a UJ Football Talent, ligada ao crime organizado através de Antônio Vinícius Gritzbach. Lembrando que Augusto Melo responde a um processo de impeachment justamente pelo caso de possível corrupção no caso da VaideBet. Resumindo, onde entraria o Augusto Melo nesse imbróglio todo aí, o presidente do Corinthians? O que se investiga seria o interesse do Corinthians em incluir o Alex Fernando André, o Alex Cassundé, como intermediador, porque inicialmente ele não constava no contrato do Corinthians com a VaideBet como intermediador. E somente na 5ª minuta, o nome dele é acrescentado e levanta estranhezas por parte da VaideBet, que não sabia da existência de um intermediário. E no depoimento à polícia, o Alex Cassundé, ele diz que não cobrou pela intermediação e que foi uma exigência do Corinthians naquela altura, que não houve intermediação, mas que o Corinthians teria feito questão de incluir ele como intermediador desse negócio. Então, por que o Corinthians fez força para incluir o Alex Cassundé como intermediador? Ele que também participou ativamente da campanha do Augusto Melo com a empresa rede social Media Design, que é especializada em produtos digitais. Esse é o grande X da questão e que está em investigação. Lembrando, o que a gente ouviu dos delegados do caso é que o inquérito deve ser publicado nos próximos dias. A gente está esperando, mas realmente é um documento extenso, são mais de 2.000 páginas. Esse inquérito está em processo de revisão, mas deve sair de fato nas próximas semanas, é isso que a gente espera. Muito bom, muito bom. Difícil, né, o tema? Não, Corinthians assim, não me surpreende. Não me surpreende. Em momento algum. Há quanto tempo a gente fala aqui que o Corinthians está dominado por administrações pífias? Há quanto tempo se fala isso? A gente esperava que fossem só pífias, né? O problema é quando entra na página criminal. Não, eu não estou usando nenhum termo aqui, porque ainda vai ser divulgado aí. A investigação vai ser divulgada. Aí, dependendo do que for divulgado, aí vai dar pra gente usar outros termos, né? Vai mudar pro indiciado.
né? Então. E aí, uma vez indiciado, o Ministério Público passa a ser teria que acusado, denunciar. né? E o Ministério Até Público... que seja julgado e eventualmente condenado ou não. Sim, né? exatamente. Ele tem o direito à plena defesa, seja o indiciado quem for. Claro. Mas o sem Ministério dúvida. Público, através do GAECO, que é o órgão que combate o crime organizado, está participando das oitivas, tanto do Augusto Melo, quanto do Sérgio Moura, do Marcelinho Mariano, que são outros ex-dirigentes do Corinthians. Então é um caso que o Ministério Público já está ciente e uma vez que forem publicados os possíveis indiciados, certamente haverá uma denúncia para que os envolvidos sejam julgados. É lamentável, né? Um clube como o Corinthians, do tamanho do Corinthians, com uma torcida maravilhosa, tá nas páginas policiais, gente. Não tem nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Num caso escabroso, quer dizer, suspeita de conluio com um crime organizado. Isso é muito sério. É muito sério isso. Você vai falar, o Corinthians é único? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, o Corinthians não poderia estar enfiado nisso. Nenhum clube, a bem da verdade, ninguém poderia estar enfiado. Mas a gente sabe que é uma realidade. É a realidade. Um clube do tamanho do Corinthians, com a história, podendo ter esse envolvimento, é muito triste, é lamentável. Fora as questões administrativas paralelas, né? Essa dívida astronômica, bilionária, impagável. Fora tudo isso. E mesmo, vejam vocês a força que o Corinthians tem. Mesmo com tudo isso, com todo dia tem uma notícia negativa do Corinthians. Sim. Todo dia uma nota oficial explicando alguma coisa, alertando para... Todo dia tem uma coisa negativa. E mesmo assim, os caras ainda vão lá, batem na porta do Corinthians para assinar contratos bilionários, né, em busca de patrocínio, oferecendo patrocínio, colocando dinheiro no clube. Imagina se esse clube fosse administrado de maneira séria. O que seria o Corinthians? O que seria o Corinthians? O Corinthians ia negar patrocínio. Ia chegar lá um patrocinador, ó, não dá, não temos mais espaço, não tem mais como fazer, não tem mais jeito. Porque nessa situação, o Corinthians ainda consegue ter arrecadação bilionária? Imagina o Corinthians sendo administrado de maneira correta, eficiente, né, honesta. Como seria o Corinthians? Ô Capri, no final das contas o Romeu Tuma Júnior estava com a razão, né? Porque ele não conseguiu provar, mas ele disse que a presença do crime organizado era fortíssima dentro do... Foi uma frase muito forte, né? Repercutiu muito, né? Exatamente. O Gobi também, né, num determinado momento foi nessa linha, né? E agora essas investigações, como o Luiz Fabiani trouxe aqui, já antecipadas pelo SBT, não é? A gente já tinha comentado sobre isso, é que o Capri falou, vamos agora deixar oficialmente isso ser divulgado, né, pra gente fazer uma análise até mais completa, porque mais coisa vai sair dessa caixa, né? Dessa caixa, não é a caixa preta, é a caixa alvinegra, né? E lembrando que o Romeu Tuma Júnior marcou a votação do processo de impeachment do Augusto Melo para o dia 26 de maio. E numa coletiva, poucos dias antes, ele falou que só iria marcar a votação uma vez que o inquérito fosse divulgado. O Tuma é delegado, tem suas informações internas na Polícia Civil. Bastidor. Certamente ele sabe que o inquérito até o dia 26 deve ser divulgado e aí o Augusto Melo terá que responder ao Conselho antes de potencialmente responder às Fabiane, autoridades. e mesmo que não aconteça isso, só a informação que explode agora talvez seja suficiente para se definir pelo impedimento. A propósito, naquela sessão que o senhor acompanhou, né, foi até altas horas da madrugada, ali praticamente uma derrota anunciada e selada quando a gente fala de Augusto Melo, né? Acho que dificilmente o Augusto Melo, Capriotti e ouvintes vai se safar dessa, cara. Difícil. Eu acho que é uma pá de cal aí na administração do Augusto Melo. Claro que isso daí é uma questão do Augusto Melo. Outra está questão... em Brasília, tá? Tá em Só Brasília? uma informação O que ele foi exclusiva fazer lá? nossa. Me passaram a informação que o Augusto Melo estava em Brasília, fui perguntar para pessoas próximas e me falaram, uma reunião institucional, não detalharam. Quando eu me deparei com a informação que ele estava em Brasília, eu pensei, ou ele está tentando algum acordo com a Caixa para a questão da Neoquímica Arena e tentar se defender perante a oposição, ou
uma manobra jurídica para tentar impedir a votação. Pelo que diz o clube oficialmente, é uma reunião institucional. Ele está acompanhado do Marcos Bocato, que é o superintendente de novos negócios do Corinthians e um forte aliado político do Augusto. Mas não há nada que possa ser feito na esfera da justiça comum para impedir que o Corinthians vote. Isso já foi feito, né? O Corinthians, a primeira votação foi suspensa por uma liminar solicitada pela defesa do Augusto Melo. E que naquela ocasião a promotoria impediu... Mas isso na primeira vez, né? Na primeira segunda vez. Já não teve tanto sucesso. Na segunda, eles tentaram, não conseguiram. E ela acabou suspensa pelo avançar da hora, porque teve muito caos ali na reunião e vai ter de novo. E aí já estava muito tarde. Parque São Jorge, dia 26? Parque São Jorge, dia 26, dessa vez no Salão Nobre do Parque São Jorge e não mais no mini ginásio. Um forte esquema de segurança dentro e fora do clube. Dentro do clube da última vez não teve. Inclusive, nós da imprensa, nossa integridade ficou ameaçada em todos os momentos por pessoas que não deveriam estar lá. Porque o clube estava fechado e deveriam ter somente conselheiros e imprensa. Tinham alguns que não se identificavam com nenhuma das categorias. Mas certamente o Corinthians vai ter o apoio da Polícia Militar. E dessa vez a torcida não se opõe, não é, ao processo. Diminuiu muito o apoio. Não se opõe, então tem a impressão que... E a gente falou muitas vezes aqui, muitas vezes nós falamos, tá demorando esse inquérito. Mas por que tanta demora? Há 1 ano, não vai. Agora tá explicado, né? Que a polícia teve que investigar aí ramificações importantes disso tudo. 1 ano e 1 mês já. Então, 1 ano e 1 mês. Tá explicado porque demorou, ou porque tá demorando. Porque é isso, né? Veja, é muito pepino, é muito problema. O Augusto foi o último a ser ouvido, né? Naquela oitiva. Foi. Há cerca de 1 mês. Eu lembro que à época, a informação de bastidor, você mesmo também trouxe essa informação, de que ele seria ouvido, porque precisa ser ouvido, que o nome dele está envolvido, ele é o presidente do clube e tal, mas que a polícia naquele momento já tinha todas as informações, Quer dizer, a polícia já estava bem armada, né? E ela só fez o trabalho de ouvir para ver se tinha... A polícia, em off, algumas pessoas da polícia alegam que da oitiva do Augusto Melo não houve nenhum fato novo. Então já estava previsto que seria o último. Se ele viesse com informações que até o momento eram desconhecidas, era possível que novas pessoas fossem chamadas para depor. Não foi o caso. Então encerrou ali mesmo, naquele mesmo panorama da investigação. Agora vamos ser sinceros, Capri, Fabiano e ouvintes. É muita microempresa, né? Que não tem nenhum tipo de poder financeiro, né? Aquelas empresas de fundo de quintal que os caras montam e pagam male lá o contador no final do mês. O Corinthians não saiu do século XX. O Corinthians não saiu do século XX. O Corinthians está no século XX. O Corinthians não mudou. Então, o Corinthians está atrasado. Práticas atrasadas. Administrações retrógradas. E o Corinthians está atrasado a respeito da matéria do SBT, tá? Todo dia uma nota. Eu ia falar isso agora aqui. Eu estou aguardando que já vai ter uma nota do Corinthians falando sobre isso. Todo dia tem uma nota do Corinthians. Quem é o assessor de imprensa do Corinthians? Esse cara tem que ter o salário triplicado, porque ele trabalha barbaridade. Todo dia ele tem que redigir uma nota para desmentir as coisas, para esclarecer. Todo dia. Na minha conta lá do X, né? Todo dia eu boto a nota do Corinthians. Eu vou ter que colocar essa daí agora também, né, Fabiane? Mais uma, né? Com abre aspas aqui para o presidente Augusto Melo. O inquérito policial está sob segredo de justiça, portanto não teremos nenhum comentário a adicionar. O Corinthians não tem responsabilidade por qualquer direcionamento de dinheiro que não esteja na conta bancária do clube. É em nome do Corinthians e não do Augusto Melo, mas esse é o posicionamento oficial do clube. É um posicionamento para... Olha, o Corinthians não desmentiu em momento algum o que foi dito, mas repassou a responsabilidade à polícia e reafirmou mais uma vez que o inquérito policial está sob segredo de justiça, o que é verdade, mas isso também não impede o trabalho jornalístico de conseguir documentos que não necessariamente são oficiais ou públicos, né? Agora, deixa eu entender uma coisa aí. O Antônio Vinícius Gritzbach foi o empresário que foi morto ali no aeroporto de Guarulhos. Ele chegou a citar essa UJ Futebol, né? Eu entrei aqui no site da UJ Futebol e aí aparece o nome de Ulisses Jorge. Eu não conheço, deve ser o dono dessa... É a sigla, né? UJ. É a empresa que agencia o Éder Militão, zagueiro do... Eu tô vendo aqui o cardápio deles, o menu aqui de jogadores. O Militão é o cara mais famoso. Sim. Aí tem o Davidson, que é jogador do
Başakşehir, lá da Turquia, Luan Patrick, do Atlético Paranaense, Ryan Lucas, do Flamengo, Arthur Gabriel, lateral do Palmeiras, Alisson Santos, do União Leiria. Enfim, aí vai diminuindo o nome dos jogadores, mas o Militão realmente é a figura, inclusive jogador do Real Madrid, da seleção brasileira. Quando estiver bem, fatalmente será chamado pelo Ancelotti. Então, isso acho que é muito preocupante, né? O envolvimento com crime organizado também. Tudo muito triste. O Corinthians, né? Que a torcida do Corinthians não merece que o clube esteja nas páginas policiais dessa maneira. Os setoristas também não, viu? Porque é cansativo. Eu sei o que é cobrir o Corinthians. Cobri o Corinthians muito tempo, viu, Fabiane? Eu sei o que é cobrir o Corinthians. Época do Dualib ali? Época do Dualib. Eu sei exatamente o que é Sada da mesma maneira. Nós sabemos muito bem que trampo. Que o Corinthians é um negócio... Eu cobri todos os clubes aqui de São Paulo, né? Mas o Corinthians é um negócio assim, dá trabalho, barbaridade, sabe? E a gente cobriu o Corinthians na época em que o Corinthians treinava 2 períodos, né? Tinha época que eram 2 períodos de treino. Passava o dia lá na Fazendinha, lá no Parque São Jorge, que era onde o Corinthians treinava antigamente, não tinha ainda o centro de treinamentos. Então era treino de manhã, normalmente era o treino físico, ou vice-versa, né? E à tarde o treino com bola. Almoçava ali e já ficava pro segundo tempo. Comia um negócio lá e já ficava lá o dia todo. Então dava trabalho de todo jeito. Então o dia todo trabalhando e notícia que é sempre notícia, sempre com problema. Mas é isso, e é o Corinthians. Quando tinha jogo, 9 da matina tinha que estar lá no hotel que concentrava o Corinthians, lembra disso? Ali Os na domingos. Augusta, ali na Augusta, perto do Ministério do Trabalho, lembra? No finalzinho ali da Augusta, durante muito tempo, né? O Corinthians concentrou bastante tempo ali naquele e concentrou ali na praça. Como é que é aquela praça ali na esquina da São João com a praça. Aquele hotel que ficava ali na esquina ali. Praça da República ali, né? Praça da República, mas a outra praça ali. Sim. Eu esqueci o nome da praça. Em outro tempo na Paulista também, né? E depois foi lá pra Rua Itapeva, teve uma época ali na Rua Itapeva, né? Onde o Pô fechou, tirou a mulher de quarto de jogador. Exatamente, lá na Rua Itapeva. Bons tempos, né? Hoje o Corinthians todos os times têm o seu hotel agora, não tem mais... Não temos mais essa abertura que eu tenho muita inveja de vocês, porque pra gente ver jogador, dirigente é uma vez por mês e olhe lá. Viu? Mas não tenha não, porque você chegava 8 horas da manhã na concentração, saía da concentração, ia pro jogo, 4 da tarde, chegava em casa 10 da noite. Mas bons tempos, eu tenho muita saudade desses bons tempos aí, em que a cobertura era bem extensa, mas muito gratificante, muito prazerosa. Tá bom, Fabiane. Então, boa sequência aí pra você. Vai lá apurar. Você também tem as suas fontes lá e as suas informações. E assim que tiver novidades, você volta, tá bom? Valeu, gente. Um abraço e seguimos antenados em todas as informações ligadas ao Corinthians. 7h53. Atenção! 7h53, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tá bombando. Você que tá aí pelas ondas do rádio conosco, chegando ao Morumbi, que bacana, hein? Muito legal ter a sua audiência. Atenção, Rafael Palmeiras, sobe o hino do Tricolor aí. Hino do São Paulo aqui no Esporte em Debate. Vai, São Paulo, porque hoje é noite de Libertadores. Morumbi cheio, aquela atmosfera incrível que o São Paulino proporciona em jogos da Libertadores da América no Morumbi. E lá está o microfone Bandeirantes, como sempre. Desde sempre, o microfone Bandeirantes registrando esses momentos épicos e gloriosos do Tricolor. Lá está Paulo do Vale. PDV vai trazer a primeira informação do São Paulo aqui no Esporte em Debate. Fala tudo pra gente aí. Vai, PDV, boa noite. Fala, Capri, boa noite. Abraço pra você, pro amigo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. O rock and roll come solto aqui no estádio do Morumbi, como de praxe, né? Principalmente em noite de Libertadores. Já rolou aquele AC/DC pra aquecer o povo que já tá por aqui numa noite gelada, mas nem tanto assim. Olha, tá bonito o gramado do Morumbi. Só a área aqui do gol de entrada, a pequena área, tá um pouco, podemos dizer assim, desgastada. Mas olha o tapete do Morumbi na noite de hoje para um jogo de Libertadores, que vale a classificação para o São Paulo. O empate basta. O time do empate no Campeonato Brasileiro, hoje se empatar se garante. Mas claro que o torcedor
quer a vitória por aqui, até porque o São Paulo briga, por que não, pela melhor campanha no geral. Vencendo também garante o primeiro lugar do grupo. É o São Paulo na Libertadores, não perde há 13 jogos. Desde a estreia no ano passado, vira a chave o São Paulo na Libertadores, porque no Brasileirão a coisa não tá andando bem não, mas na Liberta tá bom sim. E pra hoje, sem Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho, quem sabe Oscar entre os titulares. Pode comandar o meio-campo tricolor, o camisa 8, que voltou contra o Palmeiras, entrou no segundo tempo e surge como uma boa opção hoje, quem sabe, para pintar entre os titulares do time de Zubeldia, que também deve ter Lucas Ferreira, de contrato renovado, no ataque do tricolor, Capri. Muito bom, aí o São Paulo... Ô, PDV, vai estar cheio o Morumbi hoje, joga 9h30, né? São Paulo precisa só de um empate para avançar, mas vai estar cheio o Morumbi hoje, PDV? Ah, com certeza, né? Mais de 50 mil torcedores. Opa! Isso é fato. Mais de 50 mil teremos aqui na noite de hoje, muita festa. Esse é só o segundo jogo do São Paulo no Morumbi na Libertadores de 2025, né? Porque eles fizeram um negócio diferente esse ano, os times cabeça de chave, eles têm a prioridade, talvez, se a gente assim considerar, de finalizar a primeira fase em casa, com os 2 últimos jogos. Então o São Paulo só jogou aqui no Morumbi pela Libertadores contra o Alianza Lima, aquele jogo bagunçado, 2-2 depois que o Ferreirinha saiu, o torcedor saiu na bronca. Mas o São Paulo fora de casa está perfeito, são 3 vitórias em 3 jogos. Nem os times do Tele tiveram essa marca que a equipe do Zubeldia tem. Portanto, hoje o torcedor está empolgado, quem sabe, para a primeira vitória do tricolor paulista no Morumbi na Libertadores de 25, Capri. Muito bom, muito bom. Tá aí o PDV trazendo as primeiras informações do São Paulo aqui pra gente. Ele vai continuar aqui porque vai chegar em instantes aí o São Paulo, né, PDV? Deve estar explodindo. Já chegou. Já chegou então. Já chegou. Hoje o trânsito tá ruim, hein? O trânsito hoje tá um caos. Meu Deus, tá louco. Ainda bem que o São Paulo antecipou. O Marcos Fernandes está perguntando aqui, o São Paulo, onde ficava concentrado nessa época, Capriotti? O São Paulo, nessa época, ali nos anos 90, já tinha o CT. Então o São Paulo já ficava concentrado lá no CT e a gente tinha acesso ao CT do São Paulo. A gente entrava lá, fazia programas aos domingos, lá de dentro do CT do São Paulo, ali na Barra Funda. E quando não tinha o CT, porque o CT do São Paulo foi inaugurado, se eu não me engano, 87, 88, acho que foi inaugurado o CT do São Paulo lá na Barra Funda. Aí era no Morumbi a concentração. São Paulo acho que nunca chegou a ficar em hotel, pelo menos que eu me lembre, não é? Nossa, Palmeiras nessa época ficava num hotel ali na Rua das Palmeiras. Sim. Eu também não vou me lembrar o nome do hotel que o Palmeiras ficava ali na Rua das Palmeiras. E o Roberto Carreira lembra muito bem aqui. Corinthians se concentrava no Hotel San Rafael, no Largo do Aroche. Isso mesmo. Hotel San Rafael, no Largo do Aroche. Isso aí, Robertão. Você tá coberto de razão. Ali era a concentração do Corinthians. O Palmeiras ficou também um bom tempo lá. O do Palmeiras era São alguma coisa também. Em Santana. Santo alguma coisa. Era o na Rua das Palmeiras. Mas depois ficava em Santana, no Brasília Small Town. Lembra disso? Esse eu não peguei. Também ficava lá. Muito bom. Ô, Nina Gagliotti, você tá muito circunspecta aí, também Nina. tô achando. O que tá acontecendo aí com você? Falou muito aí antes, né, Nina? Agora não quer falar mais nada, não é isso, né, Nina? Tagarela, Capri. Não, nada disso. Na verdade, eu tava olhando aqui a tabela de classificação, que agora há pouco o Fluminense perdeu um pênalti. O Fluminense tá jogando em casa, tá? A Copa Sul-Americana joga no Morumbi contra o União Espanhola. E aí eu tava olhando a tabela pra ver o que acontece com o Fluminense, porque assim, que coisa curiosa, o Everaldo foi bater o pênalti, o goleiro defendeu, bateu bem fraquinho no canto direito rasteiro do goleiro. E aí no grupo F, o grupo que o Fluminense está, o Once Caldas lidera com 9 pontos, o Fluminense com esse empate chega a 8 e tá na segunda posição. Então esse pênalti perdido pode custar muito caro. A União Espanhola tem apenas 3 pontinhos, é o lanterna do grupo. Então curioso, né, Capri? Os clubes brasileiros, apesar de... parece ser um consenso, na verdade, né? Que são muito superiores aos demais da América do Sul. Estão se enrolando, tanto na Libertadores como na Copa Sul-Americana. O outro brasileiro que está em campo nesse momento é o Bahia. Está empatando com o Nacional da Colômbia 0-0. Nacional da Colômbia fez um gol com 2 minutos de jogo, o estádio lotado.
mas o gol foi anulado. Então segue o empate na Colômbia, por enquanto 0-0. 0-0. Tá bom, você tá de olho em tudo aí, né, Nina? Tem mais bola rolando aí? Tem mais bola rolando. O Olímpia tá vencendo o Peñarol por 2-0 pela Libertadores. O Vélez Sarsfield tá empatando com o Bulu Bulu em casa, também por 0-0. Lembrando que 9h30 da noite, mesmo horário do jogo do São Paulo, tem também Botafogo e Estudiantes, Racing e Colo-Colo. E às 11 horas da noite tem Universitário e Barcelona do Equador. Pela Copa Sul-Americana, não tem brasileiros além do Fluminense jogando nesse momento. O Defensa e Justiça vai vencendo a Universidade Católica do Equador por 1-0. E o Sportivo Luquenho vai empatando com o Atlético Grau 1-1. Esse jogo que é do grupo do Grêmio. Aí às 9h30 tem Cerro Largo e Vitória. Mesmo horário de Cruzeiro e Palestino. Às 11 da noite tem América de Cali e Huracan. Capri. Muito bom. Os nossos ouvintes, eu gosto dos nossos ouvintes porque eles têm ótima memória, né? Aqui o Américo Munhoz, o João Oliveira, o Roberto Carreira. Palmeiras ficava no Lorde Hotel na Rua das Palmeiras. É isso, gente. Lorde Hotel. Vocês querem que eu lembre de tudo também? Tanto nome de hotel, tanta concentração. Eles estão de brincadeira. Época em que o Maxud Plaza dominava os hotéis paulistanos. Lembra? Maxud Plaza. Teve time que já ficou lá também. Ali na Alameda Campinas. Opa, Maxud Plaza foi o hotel mais luxuoso da cidade de São Paulo. Corinthians, né? Ficou lá. Vários clubes ficaram lá, né? Vários clubes ficaram no Maxud Plaza, que hoje não existe mais. O Santos ficava num flat ali na Avenida Rebouças. Rebouças, isso. E depois mudou o nome. Eu não lembro direito lá em cima, na Rebouças, lá em cima já, quase. Que tinha um karaokê ali no próprio hotel. Pertinho do Pacaembu ali, né? No final do Brasileiro de 95, o Santos ficou lá, concentrado. Você ficou lá, você dormiu lá também? Ficamos lá, e o Botafogo ficou aqui no Transamérica, lembra? Isso. Eu dormi lá no hotel lá do... Era um flat, na verdade, né? Eu dormi, passei a noite lá porque a gente fez o programa no sábado. A gente fez a vigília de 48 horas. Começou na sexta e foi até domingo. A gente ficou no ar direto. Então eu dormi lá naquele flat porque a gente ficava entrevistando o jogador do Santos o dia inteiro, né? Sábado a gente passou o dia inteiro lá, fazendo programa de lá, entrevistando a boleirada. Domingo, Adriano, Edinho, né? Todo mundo. Domingo acordamos, vamos fazer o quê? Vamos entrevistar o jogador. Técnico. Cabralzinho era o técnico. Olha, bons tempos, hein? Sem saudosismo aqui, porque cada um na sua época, no seu tempo. Mas olha, foi um tempo em que eu tenho certeza que os ouvintes eram muito, muito bem abastecidos de informação, de curiosidades, programas realmente cheios de conteúdo. Não que hoje não tenha, mas hoje é diferente. Hoje é um outro modelo. Pior, é verdade. Hoje você não tem mais acesso. Raramente jogadores falam. Raramente você consegue saber o que pensa um jogador, não é? Como ele se posiciona, como ele se comunica. Mas é sinal dos tempos, não é? Houve uma evolução, na minha opinião, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mandar aqui um abraço ao Edinaldo Lobo. Tá dizendo que me conheceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Palmeiras ganhou de 2-0 do São Paulo. Eu moro em Sinop, no Mato Grosso. Abraço a todos. E ele tem razão. Esses jogos que foram feitos, alguns jogos lá em Campo Grande, eram jogos comprados, né? Tinha um organizador lá, local, que comprava esses jogos e levava essas partidas do Campeonato Paulista lá para o Mato Grosso do Sul. Fiz vários jogos também lá em Campo Grande, dessas partidas aí que eram compradas, São Paulo e Palmeiras, o Corinthians chegou a jogar lá também contra o São Paulo. Presidente Prudente tinha muito desses jogos também, não é? Muitos jogos em Presidente Prudente também, né, nessa configuração aí. Então, há bons tempos, olha, coisa maravilhosa. A gente tá relembrando aqui alguns momentos muito bacana do nosso futebol, que era uma característica só nossa isso, né, Lelê? Nenhum outro país do mundo cobria futebol dessa maneira como a gente cobria aqui. Nem na Argentina, que é um outro país cheio de... Na Itália, nada, não é nada disso. Vai pra concentração do time, vai ficar lá passar o domingo pra entrevista. Não tinha. Era uma coisa muito particular do jornalismo esportivo brasileiro, que infelizmente acabou pra se transformar igual ao mundo inteiro, né? A gente tinha essa particularidade.
a gente agora é igual a todo mundo. Tem uma outra lembrança, o centro de treinamentos do Zé Roberto Guimarães, lá em Barueri. Pô, é verdade, bem lembrado. O Palmeiras ficou muitas Palmeiras vezes ficou lá. muitas vezes lá. Lembro de fazer entrevista com o Felipão ali e tal. O Palmeiras não tinha CT, né? Não tinha academia, né? O técnico do time dava entrevista pra gente 10, 11 horas da manhã no dia do jogo. Era outra... Pô, quantas vezes entrevistei Zé Roberto Guimarães lá no CT dele? Grande Zé Roberto. Vinha lá e a gente falava com ele, o Palmeiras... com o Felipão várias vezes ali. E ganhavam e perdiam, e ganhavam, e não tinha nenhum tipo de desculpinha, né? Nada. O mundo realmente mudou, né? Mudou bastante. Hoje qualquer coisa é motivo pra... Fora as desculpas já esfarrapadas de sempre, né? O calendário, o gramado sintético, não sei o quê, não sei o que lá, é isso aqui, é isso lá. Entendeu? O mundo do futebol brasileiro virou um grande cantão para desculpas esfarrapadas. Coincidência ou não, a gente não ganhou mais nada em relação à seleção brasileira, né? De 2002 para cá. Você acha que os jogadores de futebol ficariam felizes hoje se tivessem lá várias equipes de rádio domingo, 9 horas da manhã, para apresentar os seus programas lá do CT do São Paulo, do Hotel do Corinthians lá? Imagina, os caras não iam falar, pô, vocês estão de brincadeira, eu não quero saber de nada disso aqui, não. Capri, a boleirada na época... dava entrevista pra gente na boa. Alguns falavam, pô, hoje não tô afim, pode ser na próxima, hein, Capri? Pode ser na próxima, Quesada? Pode, na boa. Mas falavam na boa. É que já havia uma cultura que estabelecia isso, né? Sim. E aí, infelizmente, algumas pessoas começaram a trabalhar contra. Algumas pessoas que depois ficaram desempregadas também. Tô falando de alguns assessores, né? Que alimentaram esse tipo de coisa. E a gente dizia pra esses caras, olha, daqui a pouco vocês não vão ter mais nenhum tipo de uso, de utilização, de trabalho. Vão trabalhar mais. Vocês estão acabando com um negócio que é o trabalho de vocês também, né? Dito e feito, né? Gerou-se uma onda de desemprego tamanha aí com jornalistas que faziam assessorias de clubes e jogadores, né? Exatamente. É isso, parabéns a esses. Muito bom. São 8 horas e 7 minutos. 8 e 7. Muito obrigado aqui, ó. Quem tá conosco? Américo Munhoz, João Oliveira, Roberto Carreira, José Carlos Mexicano, Leonardo, José Roberto Volpe, Mariceu Oliveira, Silvio Luiz Manieri. Temos aqui também Douglas Arruda. Fechou aqui meu nome. Aí, aqui, ó, atenção. Volta aqui, minha gente. Vamos lá. DX Rádio Escuta. Souza Ribeiro, Antônio Zaqueu, Osmar Santos. Osmar Santos, ele tá falando aqui no texto. O Vilseu Freitas. Valeu, Vilseu. Advocacia Jarmelo. O André Luiz Pacheco, quem mais está aqui? Ricardo Almeida, Eduardo Fagner, Romildo Mendes dos Santos, Carlos Alexandre Pedro da Silva, Paulo Frazão, Geraldo Alves de Oliveira, Geraldo, Gilberto Almeida, compositor, Carlos Pinheiro, Tânia Arioli, valeu Tânia, Márcio Silva, Márcio, um abraço para você também, Gilvan Ramos dos Santos, manda um alô, manda um salve, tá mandado. Pedro, Douglas Arruda, Antônio Zaqueu, Marcos Aurélio, André Mizuno, Lucas Pereira da Silva, boa noite, Lucas. Márcio Roberto, Índio Maratonista, que isso, Índio Maratonista? Clécio Arruda, Aparecido Elias, Márcio Roberto, João Rebelo, Henrique Ribeiro, Vivaldo Junqueira, Robson Oliveira. E agora não para mais. Muito obrigado a todos vocês aqui. Wellington Pimentel, muito obrigado. Pinga Fogo Bahia, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Sigam conosco aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. São 8 horas e 9 minutos. Vamos para o primeiro intervalo aqui. Bora. Já vamos voltar com o Paulo do Vale lá, trazendo mais informações do São Paulo Futebol Clube, porque daqui a pouquinho vem ele, Rogério Assis, para a melhor transmissão de São Paulo e Libertadores da América, é aqui na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br.
Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino. Tem noite, tem festa, tem muita energia, tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora, tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. Com 4 vitórias nas 6 primeiras corridas, Oscar Piastri já vê o título de campeão mundial como um sonho cada vez mais real. A história da Fórmula 1 mostra isso. Em 27 das 75 temporadas disputadas, o piloto que venceu 4 das primeiras 6 corridas terminou o ano como campeão. Apenas uma vez na história isso não aconteceu. Em 1976, Niki Lauda começou com tudo o campeonato e de fato despontou como favorito. Mas um grave acidente no GP da Alemanha afastou o austríaco de 2 corridas. E isso deu chance a James Hunt encostar na briga pelo título. Na decisão, realizada no Japão sob um temporal que reduzia drasticamente a visibilidade dos pilotos, Lauda desistiu da prova e Hunt foi campeão com um 3º lugar. Nos últimos 3 anos, Max Verstappen venceu 4 das 6 primeiras etapas e em todas elas foi campeão. Oscar Piastri gostaria de não pensar nisso agora, mas como? Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 8h13. Em 1h17 começa São Paulo e Libertad no Morumbi. O Rogério Assis vai transmitir com os comentários do Leandro Quesada, reportagens do Paulo do Vale. Eu e a Nina Gagliotti também estaremos nessa. Mandar um abração aqui ao grande Marcos Roberto, Marquinhos Roberto, nosso companheiro aqui, foi nosso companheiro na reportagem. Ô, Marquinhos. É, grande Marquinhos. Ele tá lembrando da apresentação do Zagallo quando assumiu a Portuguesa no Plaza Hotel. Foi no Plaza Hotel a apresentação. Essa eu não tava, viu, Marquinhos? Eu não me lembrava, mas bem lembrado. Que os hotéis tiveram um papel importante nessa época aí no futebol. Era um palco de muitos eventos pro futebol. Eu fui entrevistar uma vez, eu falei do Maxud Plaza, né? Uma vez, aliás, acho que foi a única vez que eu entrevistei o Pelé frente a frente no Maxud Plaza. Maxud Plaza na Alameda Campinas, num evento que tinha ali.
eu entrevistei o Pelé por lá. E era uma época que tinha realmente uma facilidade de acesso muito grande, muito, muito importante ali para todos nós. Olha Escalado. Só. Opa, tá escalado aí, PDV? Escalado São Paulo, Capriotti. O PDV antecipa, é 1 hora antes, mas aqui é 1h15 antes. Marcou o quinto sinal 8h15, o PDV chamou, tá escalado. Então não perca tempo, PDV. Vamos lá, sobe o hino do Tricolor aí, Rafa. E vamos lá, escalando o São Paulo de Luiz Ubeldia pro Tricolor, o torcedor que tá chegando agora ao Morumbi. Vai, PDV! Aliás, gabarito na escalação de hoje, hein? Aê. Aquilo que a gente imaginava, Oscar confirmado. Tem Lucas Ferreira no ataque, Ferreirinha e André Silva, ó. Do goleiro ao atacante, Rafael 23 no gol. 6, Cédric Soares. 22, Juan. 28, Alan Franco. E 13, Enzo Dias. Meio de campo com 25, Alisson. 20, Marcos Antônio. E 8, Oscar. No ataque, o trio formado por 48, Lucas Ferreira. 11, Ferreirinha. E 17, André Silva, Capriotti. Repeteco do Tricolor, vai, PDV. De 23, Rafael, meia dúzia, Cédric, 22, Juan, Alan Franco, 28, Enzo Dias, 13, Alisson, 25, 20, Marcos Antônio, Oscar, número 8, 48, Lucas Ferreira, 11, Ferreirinha e André Silva, o artilheiro do time no ano, 4 gols na Libertadores, veste a 17. Aí o Oscar começa o jogo, Lelê, viu só? Vai o Oscar para PDV começar acertou a partida. aí, gabaritou. Porque tinha uma possibilidade do Ferrarese também iniciar o jogo, de repente uma dúvida Ferrarese ou Cédric, aí abriria, se um dos dois não atuasse como titular, uma vaga no time. E escala um time que, na minha visão, é um time, né, para jogar para frente, para buscar esse resultado e matematicamente não precisar de mais nenhum tipo de conta para alcançar aí a classificação matemática. Gostei do time e com esse time o Oscar mais livre para ficar próximo dos caras lá da frente, né? Eu acho que isso que é legal. Acho que isso que é importante. Boa, PDV. E o Libertad, PDV, já tá escalado aí também? Como é que vem o time paraguaio, hein? Já. A gente já tem, mas é que a gente vai no quebra-cabeça aqui, que é aquela escalação da Comebol, né? Sim. Então arruma aí, posiciona todo mundo e já você confirma o Libertad pra gente. Enquanto isso... Roque joga Santa Cruz? Vamos ver aqui. Sim, ó, no jogo de ida ele não ficou nem no banco, hein, ó. Confirmado o Roque Santa Cruz. Olha aí. 40, hein? Quantos anos, ô PDV? 68, né? 41 anos, né, o Roque Santa Cruz. Rapaz, o Roque Santa Cruz, eu me lembro do Roque Santa Cruz, foi na... quando ele surgiu... Não, quando ele surgiu lá no Paraguai. 43 anos. 43? 43. Que isso. Não, você lembra dele no Olímpia, né? Porque ele começou no Olímpia. A gente chegou a fazer jogo dele no Olímpia, né? Eu lembro, acho que dele, sei lá, na Copa de 98, acho que ele era reserva, será na Copa de 98 da seleção paraguaia? Quantos anos ele tinha em 98? Acho que ele era reserva da seleção do Paraguai naquele time fantástico do Paraguai de 98, viu? Aquela seleção Zarza que quase eliminou a dona da casa, isso, França. Exatamente. Eu acho que ele era menino e acho que ele tava acho que ele era banco naquela seleção, se eu não me engano. Gol do Blanc, lembra disso? Gol do Blanc, sim. Nossa, timaço do Paraguai, hein? Timaço aquele time do Paraguai. Espetacular. Nesse grupo ele não tava, Capri. Ele não tava? Ele vem logo depois. Ele inicia a trajetória com essa geração de Gamarra e companhia. Exatamente quando termina a Você geração fez a Copa América de 99, não foi? Não, essa eu não fiz. Mas ele tava, em 99 ele tava. Com 17 anos. É isso aí. Eu queria lembrar dessa competição, exatamente. Com 17 anos, a Copa América de 99. Mas isso na aí. Copa de 2002 ele tava e fez gol. Isso, aí na Copa ele já tava, exatamente. Pô, o cara é... um Highlander, né? O Highlander, Highlander. Acaba nunca. Mesmo, nunca. Bom, é o seguinte, eu preciso... Por falar em não acaba nunca, ele tem 43 anos de idade, jogando há todo esse tempo. Imagina que o Roque Santa Cruz já tem uma dorzinha ali no joelho, uma dorzinha no tornozelo, aquela dor crônica. O jogador de futebol é danado, né? Porque à medida em que o tempo passa, é natural. A gente vai envelhecendo,
o corpo humano vai se desgastando. A articulação que sofre um problema, é o músculo que dá uma pitada, o tendão que vai encurtando. Isso tudo vai gerando dor, minha gente. Vai gerando dor e é um drama. É drama para o jogador de futebol, é drama para todos nós, meros mortais. Mas nós temos aqui a solução para você. Nós, que eu digo, é o GG. O GG está aqui comigo e ele tem a solução através do Action 300 para acabar com essas dores todas que você tem aí, essas inflamações, não é? Dor nos ossos, nos tendões, nos músculos, nada disso. Esquece, vamos parar com isso tudo porque o GG tem uma novidade que vai te animar, eliminar essas dores aí que deixa a gente lá para baixo e te dar um up aí, levantar você. É ou não é, GG? Boa noite! Ô, Capri, boa noite para você também, para toda a nossa audiência. Prazer poder falar com vocês aqui mais uma vez. É exatamente isso. Até estava conversando outro dia com um ex-jogador de futebol e ele falando que hoje, né, sofre bastante com artrose, a degeneração das articulações. Claro, exige muito da sua parte física, né? Então chega uma hora que o corpo começa a cobrar. Principalmente quando você tem uma certa idade. Passou dos 50, não tem jeito, gente. Precisa sempre fazer a manutenção, precisa se cuidar. E é por isso que a gente fala aqui do nosso Action 300, porque é o seguinte, viu, Capriotti? Ele é completo. Você falou de parte muscular, articulação. Olha só para o nosso amigo ouvinte entender, aqui nessa fórmula nós temos o colágeno tipo 2, que trabalha justamente em prol das nossas articulações. Ele vai reconstruir as nossas cartilagens, vai prevenir, né, esse desgaste com o passar do tempo. E outra coisa, meu amigo, chega uma hora que o corpo não produz, né? Então é por isso que é importante repor. Quer ver uma outra coisa que você tem que repor também? O magnésio. Porque aqui no Brasil, para quem não sabe, nosso solo é pobre deste importante mineral. Então quando você repõe, você está colocando no seu organismo aquilo que, infelizmente, aqui a natureza não te oferece. E aí, ele vai transportar o potássio para a região dos músculos, evitar câimbras, evitar, por exemplo, fadiga muscular. Vai fortalecer toda a parte óssea. Você tem a curcumina, que é um poderoso anti-inflamatório também. Então, de uma forma natural, você vai aliviando essas dores que incomodam a sua vida no dia a dia. Diminui o estresse, você dorme melhor. Gente, é a combinação perfeita. E, inclusive, vai melhorar a sua aparência também. Vai prevenir o envelhecimento precoce. Tudo isso através dessa fórmula natural, que é o Action 300, Capri. Isso, esse é o segredo, essa combinação de elementos que tornam o Action 300 uma poderosa fórmula natural, é importante que você saiba, é uma fórmula natural, então você não vai ingerir um medicamento, não é uma droga, é um medicamento, um composto natural de muitos elementos importantes, vitais para o nosso organismo. Então o Action 300 chegou para acabar com esse problema. Agora, esse problema nós já resolvemos, o das dores. Eu quero resolver outro problema com você agora, GG. O problema do bolso da nossa audiência, com aquela promoção fantástica para também cuidar bem do bolso do nosso ouvinte, para que ele possa pegar o telefone agora, o 0800 787 3030, ligar agora e levar o Action 300 para casa com a melhor promoção que você vai trazer pra gente. Manda aí, GG. Quarta-feira, dia de futebol, eu preparei uma promoção maravilhosa aqui, Capriotti, que é o seguinte, você vai ligar 0800 787 3030, você vai testar hoje com a melhor condição, tá? Hoje, Capriotti, é o seguinte, hoje nós vamos fazer, além do frete grátis, além da ligação gratuita, eu vou fazer o preço de laboratório. Gente, o que é o preço de laboratório? É preço de custo para você testar. A gente já deu aqui 50%, a gente já deu aqui 60%, 70%. Hoje, você vai pagar um preço diferente para você conhecer o produto. Você vai receber de graça na sua casa, não paga o frete, não paga para ligar. E aí eu vou te dar de presente uma caixa JBL que é um sucesso entre os nossos ouvintes. Você vai ganhar uma caixa JBL, você vai pagar preço de funcionário, preço de laboratório, preço de custo para você conhecer. E aí depois, se você usar, gostar, você pode até compartilhar com a gente o que é que o Action 300 mudou aí na sua vida. Compartilha pra gente divulgar para mais pessoas, fazer o chamado marketing boca a boca. Fala pro seu vizinho, fala no grupo da família. Então pra gente é vantagem você pagar esse preço de laboratório. 200 pessoas que ligarem agora. Preço de laboratório para você ter mais saúde, menos dores, dormir melhor. 0800 787
3030, Capri. Tô esperando agora aí, ó. Pode pegar o telefone 0800 787 3030. Manda essa coisa de dor pra lá. Esquece isso tudo, né? Para de sofrer aí. O Action 300 vai tirar você do mundo das dores e te colocar no mundo da saúde. Grande GG. Valeu, GG. Até amanhã. Um abraço, boa jornada. Vou estar aqui ligadinho em vocês. Muito bom. Atenção, 8h25, depois do intervalo, nós vamos girar o nosso time aqui, hein? As informações do seu time com o nosso time. O Giro de Manchetes vem aí. Tem informação importante. Você que perdeu a abertura do Esporte em Debate. Tem informação importante do Corinthians, só que não é dentro de campo, é fora dele, não é? Na polícia. Já o Luiz Fabiani vai atualizar aqui pra gente. 8h25 no Esporte em Debate. 1h05 para começar o jogo. São Paulo e Libertad. Rogério Assis vai transmitir aqui com os comentários do Leandro Quesada. A gente vai falar mais disso na sequência no Giro de Manchetes do Esporte em Debate. Até já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes. Na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. União Brasil. Posso falar? Se você é mulher, batalhadora e acredita em Deus, então você é a cara do União Brasil. Sou a pastora Sandra Alves, vereadora de São Paulo, e posso garantir que o nosso partido respeita o direito das mulheres. E o que queremos? Queremos oportunidade, renda, representatividade. Filie-se a União Brasil Mulher. União Brasil. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com o Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Promoção Torcida Mafre. Jogar junto é bom de Mafre. Com que roupa, segundo Castilho, vai? O treinador do Barcelona de Guayaquil tem chamado a atenção pelos looks invocados nessa edição da Copa Libertadores. O último foi um conjunto malhado de onça na derrota para o River Plate por 3-2. Castilho pode até perder no campo, mas sempre ganha no estilo. Mesmo assim, o Barcelona ainda briga por classificação nas 2 últimas rodadas no Grupo B. Está em 3º lugar e na última rodada enfrenta o Independiente Del Valle, em jogo que pode valer a classificação para as 8ª de final. Camisa 10 bateu com o pé esquerdo. No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre.
Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com acompanhante para grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ó o Quintinal marcando aí 8h30, hora oficial do Brasil. Em 1 hora rola a bola no Morumbi para São Paulo e Libertad. E agora rola o nosso giro de manchetes. Giro dos clubes. No Esporte em Debate. Vamos com mais um destaque diretamente do Morumbi com Paulo do Vale. O São Paulo já em campo, do Vale. Há pouco eu escalei o tricolor paulista, Oscar confirmado entre os titulares. Agora escalando o Libertad, adversário do São Paulo. Amorinigo, Ramires, Vieira, Gutierrez, Espinosa, Campuzano, Cabadeiro, Sanabria, Fretes, Fernandes e Roque Santa Cruz. Amanhã mais Libertadores na Rádio Bandeirantes. Palmeiras recebe o Bolívar. Mais informações do Verdão com Gustavo Soler. Há um mês da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras anuncia que terá estruturas para receber torcedores em Greensboro, New Jersey e Miami. Desta forma, o Alviverde vai vender produtos oficiais nesses locais e também promover a confraternização de torcedores que vão acompanhar o Alviverde nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o clube encara o Bolívar pela Copa Libertadores da América, com a possibilidade de garantir a primeira colocação geral no torneio. O destaque agora é do Corinthians, Luiz Fabiani. Corinthians desembarca no Uruguai para jogo decisivo pela Copa Sul-Americana e conta com desfalques importantes ao técnico Dorival Júnior, que não terá à disposição o zagueiro Félix Torres, cumprindo o segundo jogo de suspensão, o volante Ranielli, com um edema na coxa, e o atacante Memphis Depay, que trata de uma leve lesão ligamentar no tornozelo. Ao timão é vencer ou vencer. Caso de combinação de resultados negativa, pode eliminar o alvinegro ainda na primeira fase. Para fechar o nosso giro, Santos com Bruno Migliozzi. Tem previsão mais otimista para o retorno de Neymar na equipe do Santos. O Peixe, que pega o CRB na Copa do Brasil na próxima quinta-feira, jogo de volta, pode contar com o Neymar por pelo menos 45 minutos. A recuperação do craque vem sendo muito positiva, mostrando resultados da lesão na coxa esquerda. Por isso, a expectativa é de que pelo menos por 45 minutos, Neymar deve estar à disposição. Vai viajar com o Peixe para Maceió e enfrentar o CRB em Alagoas em busca da vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Fala, Lelê. Tá circunspecto, Lelê? Fala aí, Lelê. Você tá Você e a Nina estão circunspectos hoje aqui. Estamos. Olha, tá acontecendo, Lelê? Eu gostei do Oscar desde o início, viu? Acho que é... Assim, eu não gostei da escalação do time contra o Palmeiras, sabe? São Paulo foi lá pra Barueri, muito defensivo e tal, foi tentar empatar o jogo e perdeu. E ficou numa situação que não é uma situação que agrade a torcida, não é? Com uma pontuação muito baixa em 8 rodadas do Campeonato. São Paulo tá com 9 pontos, certo? Em 8 rodadas. Isso 10. Daí dá um pouquinho... Já são 10? Isso, já são 10, né? Então, quer dizer, é um mísero pontinho, vírgula alguma coisa por rodada. Isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Campanha na Libertadores, não vou falar nada, porque a campanha ela é quase que irretocável. E o São Paulo caminhando firme aí para ser um dos times que mais pontuaram na fase de grupos, o que dá a ele, São Paulo, a garantia de jogar aí a segunda partida no Morumbi, com apoio da torcida. Isso pode ajudar a fazer a diferença. Lembrando que no ano passado, São Paulo bateu na trave, né? Só foi eliminado pelo Botafogo na edição de 2024 da Libertadores da América. Agora com o Oscar em campo, com o Cedric jogando ali na lateral, com os dois volantes protegendo o sistema defensivo, Ferreirinha aberto num lado, o Lucas Ferreira aberto no outro. Eu acho que o André Silva, que vem fazendo para mim uma boa temporada, se tiver mais rodagem, pode ser muito mais importante do que o Caleri foi nos últimos jogos, o Caleri que só volta a jogar no ano que vem. Então eu acho que legal, jogando em casa, com o apoio da torcida, com a massa São Paulina,
que o Zubeldia libere um pouco mais o time para ser mais ofensivo. É o que o torcedor espera. Isso está no DNA do São Paulo, né? Os grandes times do São Paulo sempre foram times que atacavam, e tinham grandes centroavantes, grandes atacantes, da turma de Careca e Miller, né? Depois passando lá por Raí, Palinha e por aí vai, não é? Então acho que a gente não pode esquecer isso daí. Eu acho que esse é o sentimento também, não é? Que sai de dentro da torcida São Paulina, esperando um time competitivo, mas competitivo / ofensivo, né? Porque isso realmente tá na história do São Paulo. Sim. Olha só, deixa eu agradecer aqui os nossos companheiros, colegas, nossos amigos que estão acompanhando o Esporte em Debate. A gente tava falando dos hotéis aqui. O Lula, grande Lula, Luiz Carlos Quartarolo, grande Lula, lembrou aqui do hotel, do Lorde Hotel, em que o Palmeiras ficava concentrado, né? E cobrimos bastante lá, não é, Lula? O Palmeiras lá no Lorde. Zé Calil, grande Zé Calil, mais um que nós estávamos sempre juntos, né, Zé? Quase morremos lá no Equador, naquele voo do Corinthians, lá em Quito, que o avião não conseguiu decolar, estávamos nós dois lá dentro daquele avião. Grande Zé, e o Zé lembra aqui também, não é? Do Largo do Arouche. Grande Zé. Joel da Atena, ô Joelzinho. Ei, Joelzinho, o Joel falou Praça Roosevelt. Não, a Praça Roosevelt é no final da Consolação, né, Joelzito? Ali no final o começo da Consolação ali, na verdade, né? Ali não tinha hotel. Pelo menos naquela época não tinha hotel ali que abrigava os times de futebol. Edu Simões foi nosso companheiro aqui, grande Edu Simões. Lembrou aqui do nosso tempo, viu? De primórdios do Esporte em Debate, Lelê. Tá falando, primeira formação, Ricardo Capriotti, Leandro Quesada, Sérgio Loredo, André Plihal. Será que o Andrezito estava com a gente no começo do Esporte em Debate? Ou ele já tinha ido para a ESPN, será? Acho que ele já tinha ido, né? Não, o André estava aqui. O Andrezito estava com a gente nessa época? O Plihal ainda participou do Canal 21 e tal, né? E depois ele foi... O Plihal acho que saiu daqui, se eu não me engano, 98 ou 99, que ele saiu daqui para ir para a ESPN. Por aí. 98 ele ainda estava com a gente no Canal 21. Estava nos ajudando a produzir aqui também, né? Sim. E ele colocou o Israel Gimpel. Não, é Geraldo Pedrosa. Mas era o Geraldo Pedrosa. Geraldo Pedrosa era o nosso correspondente no Rio. O Israel Gimpel era o correspondente da Rádio Jovem Pan, lá no Rio de Janeiro, época de grandes correspondentes. Geraldo Pedrosa era gigante lá no Rio de Janeiro. Um gigante no Rio. Nós tínhamos Geraldo Pedrosa no Rio de Janeiro. E, tanta gente aí Brasil afora que a rádio tinha como correspondentes, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. É bom relembrar, né? É bom a gente trazer aqui memórias. Abraço a todos aí, Joel, Calil, Lula, Carolo, quem mais aí? Marcos Roberto. Marquinhos Roberto. A gente que faz parte da nossa vida profissional também. É isso aí. Muito bom. Vamos para o intervalo aqui. Já voltamos. Atenção com o Esporte em Debate. Não, antes do intervalo, deixa eu ouvir o PDV mais um pouquinho, com mais um destaque do São Paulo. Então, falar mais um pouquinho do São Paulo. Vamos lá, PDV. Quero ouvir mais uma informação do Tricolor e o Libertar, se já tiver escalado aí também. Vamos lá, Capri. E importante porque o São Paulo agora tem o diagnóstico do Lucas com relação às dores no joelho. Estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Então essa é a lesão que o Lucas tem no joelho. Num primeiro momento, né, ele ficou 2 meses afastado e a assessoria do São Paulo informava que era um trauma no joelho. Agora, algo mais específico. Creio ser ali a mesma lesão, mas com o nome agora. Estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Essa é a lesão que o Lucas Moura tem. O Libertar de Rodrigo Morinigo, Ivan Ramírez, Vieira, Gutierrez, Espinosa, Campuzano, Cabageiro, Sanabria, Fretes, Marcelo Fernandes e Roque Santa Cruz, Capri. Ei, Roque Santa Cruz. Aí, viu? Hein? Olha ele aí. Roque Santa Cruz, cara, esse cara tem uma história maravilhosa. Tô vendo a escalação aqui passada pelo PDV, né? Sim, não é um time com grandes estrelas, né? Você tem o Matias Espinosa, que disputou essa última Copa América nos Estados Unidos, lateral esquerdo. Tem o Vieira, que é um jogador experiente, né? Lá da base do Cerro Porteño. Tá no Libertad desde 2019, jogou também na Argentina no Godoy Cruz. Temos o venezuelano Gutierrez, né? Que inclusive inicia a carreira toda na Argentina, né? Pelo parentesco com a família argentina.
Temos esse Ramírez também, base do Libertad. E temos o Roque Santa Cruz, né? Essa, sem dúvida alguma, é a grande figura que entra em campo. Sem esquecer o camisa 7 que tá no banco, né, PDV? Que é o Oscar Cardoso, jogador histórico também. Esse é mais velho que o Roque Santa Cruz? Não, ele é mais 41, novo. mais novo. Ele é mais velho. Um tem 81, perdão. Um tem 41, outro tem 43. Tô brincando, tá? Mas o Cardoso é um cara de muita história também. Copa do Mundo de 2010, 2 Copas Américas, 2007 e 2019. Um cara rodado, futebol argentino, futebol turco, jogou no Benfica, jogou no Olympiacos da Grécia. Realmente um cara de muita história, né? Que vai ficar no banco. E que fez aí, e que tem uma história maravilhosa, né? Na Libertadores, 17 gols o Cardoso. 17 gols em Libertadores, ou seja, é um dos grandes nomes da história da Libertadores da América. Oscar Cardoso hoje no banco de reservas. É isso aí, muito bom. 8h40, 20 minutos para as 9, 50 minutos para a bola rolar no Morumbi. Figaro. É, ele aí, ó, já tá lá. Já tá lá, aliás, tá lá não, ele tá lá já há muito tempo, né? Cheguei às 3 da tarde. Deve ter chegado lá umas 11h30 da manhã. Exagerado. Mas já tá lá na nossa cabine. Me dá um panorama aí, Canhão. O que é que você tá vendo aí? Já tem muito São Paulino na arquibancada do Morumbi. Boa noite, Rogério Assis. Boa noite, Ricardo Capriotti. Fala, Quesada. Fala, Boa noite Canhão. pra você também. Tudo um bem. abraço pro nosso ouvinte. Bom, hoje a casa vai ficar cheia, né? Essa é a expectativa de mais de 50 mil torcedores. Já tem muita gente na arquibancada, mas tem muita gente do lado de fora. Tá frio aqui. E aí o camarada aproveita para tomar um quentão, se é que vocês me entendem, lá do lado de fora, né, Capriotti? Para entrar aqui pro jogo, já aquecido para ver o São Paulo. Tava ouvindo o Quesada falar a respeito da escalação. Que São Paulo é esse que escala o Zubeldia, hein? Ele vai para cima para garantir a vitória, para acabar em primeiro lugar e aí se dedicar pelo menos até as oitavas ao Campeonato Brasileiro. O jogo promete aqui, tô achando que o São Paulo vai golear hoje, Ricardo Capriotti. Bom, como eu erro sempre, né? O Libertad já teve o melhor momento na Libertadores, não da desse ano, em outras edições, né, de Libertadores, o Libertad já foi um time mais eficiente, mais qualidade. Esse ano o Libertad, apesar da vice-liderança aí no grupo, não está mostrando aquele futebol que já mostrou um dia. Eu acho que não vai golear, viu, Canhão, mas acho que vai vencer. Acho que o São Paulo vence hoje. Uns 2-0, acho que o São Paulo vai... venceu lá, né? Eu acho que ganhou lá, imagino que vença bem aqui com folga, até pelo melhor time que tem, né? São Paulo hoje tem uma escalação que joga esse menino Lucas Ferreira, hein? Bom de bola esse garoto, muito ainda bom. bem que o São Paulo já amarrou com ele aqui, né? Muito bom, esse rapaz tem muita qualidade. Agora, é bom o São Paulo ficar atento aí no brasileiro, né? Porque o São Paulo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. São Paulo vai ser rebaixado? Claro que não vai. Mas é ruim ficar ali naquela zona da classificação, Muito né? ruim. Então começar a olhar com um pouquinho mais de atenção aí o brasileiro para começar a subir e se não vai brigar pelo título, acho que não briga pelo título, mas pelo menos ficar ali nas primeiras posições. Por isso é bom ganhar hoje, né? Já se classificar e aí se dedicar, por exemplo, sábado já tem um enrosco aqui, né? O Grêmio, apesar da campanha que está vivendo agora, é um adversário que merece muito respeito, né? Ah, claro, certamente. Mesmo não estando no bom momento, o Grêmio é sempre time chato e... Goleiros do São Paulo subindo. Você consegue ouvir a manifestação? Daniel Chingotti mostrando, ó. Sobem pro aquecimento os goleiros do São Paulo, Capriotti. Bom. Já tem muita gente aí, Canhão, no Morumbi aí da... Bom, no olhômetro, deixa eu esticar o pescoço aqui, Capriotti. Isso você entende. Ó quem fala. Eu imagino pelo menos uns 20 mil aqui já. Boa. Tá bom isso aí. demais, né? Jogo às 9h30. Temos um bom tempo para a torcida chegar. Não, e o PDV tá prevendo mais de 50 mil pessoas hoje. Essa é a expectativa. E acho que hoje não tá tão frio como nas últimas... Tá frio, claro, tá? A temperatura mais baixa. Deixa eu ver agora aqui, quantos graus... Tá friozinho. 16 com sensação de 15. Imagina tá friozinho. você aqui no estádio. Pois é, então. Tá friozinho sim, então, e vai baixar mais um pouquinho, então é isso. Vai agasalhado, aí aquela agitação da arquibancada que naturalmente esquenta todo mundo e vamos em frente empurrando o tricolor nessa noite de Libertadores da América. 8h44 agora, só uma rápida, intervalo, hein? Só uma rápida.
que a gente falou de 10 pontos, 9, né? Isso. Então, para ficar claro, o São Paulo tem 10 pontos na Libertadores, certo? 3 vitórias e 1 empate. No Campeonato Brasileiro, ele tem 9 pontos. Quando eu fiz a referência de 9 pontos, era do Brasileiro, tá? Que são 6 empates, certo? 6 empates, 6 pontos, mais uma vitória, 9, certo? E uma derrota. Então, quer dizer, os 10 pontos na Libertadores são mais do que suficientes para colocar o São Paulo numa situação extremamente confortável para pensar em oitavas de final. 9 pontos em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, isso não tá legal e não combina com o São Paulo, não. É isso aí. Quem está marcando 8h45, já voltamos com o Esporte em Debate. Rede Bandeirantes de Rádio. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. União Brasil. Deputado Federal Alexandre Leite. As eleições de 2024 consolidaram nosso partido como uma das principais forças políticas de São Paulo e do Brasil. Somos a união de propósitos e sonhos, comprometidos com o bem-estar de cada cidadão. Nosso trabalho gera resultados que impactam a vida de todos. Estamos prontos para construir a São Paulo que todos desejam. Convido você a se juntar a nós nessa jornada. Feliz a União Brasil. União Brasil. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. União Brasil. Douglas Viegas, poderosíssimo ninja desse lado aqui. O esporte tem o poder de transformar a sociedade. Estamos falando de saúde, educação, segurança pública. Junto com você, vamos melhorar a qualidade de vida das nossas cidades, nosso estado e o nosso país. Vamos jogar no mesmo time? Feliz a União Brasil. União Brasil. Para ouvir a Bandeirantes no seu celular, você precisa do aplicativo Bandplay. Ele está disponível gratuitamente para iOS e Android. Primeiro você acessa a loja de aplicativos do seu celular e baixa o Bandplay. Aí se cadastra com e-mail e senha e pronto. Você vai poder ouvir a Bandeirantes e assistir aos conteúdos da Band, a programação ao vivo, programas passados, podcasts e muito mais. Se você ainda não tem o Bandplay, vai lá agora e baixa. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. Está divulgada a programação completa da etapa de Interlagos da Copa Truck, que ocorre neste final de semana. Entre demais eventos, serão nada menos do que 10 corridas distribuídas entre sábado e domingo. No caso da Copa Truck, as duas provas estão marcadas para ocorrer a partir das 14h10 do domingo, com transmissão ao vivo da Band. A classificação ocorre a partir do 12h50. Aos interessados por ingressos, segue aberta a venda para essa grande festa de velocidade em Interlagos, palco da terceira etapa da temporada 2025, nos dias 17 e 18 de maio. Uma oportunidade única para misturar experiência e, claro, conhecer novos talentos nessa grande etapa. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br.
Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. União Brasil. Eu sou o deputado estadual Rafael Saraiva, o deputado da causa animal. Com muito trabalho, estamos dando voz e direito aos animais de todo o estado de São Paulo e cuidando das pessoas que mais precisam. Junto com todo o time do União Brasil, estamos construindo políticas públicas mais humanas, inclusivas e efetivas. Porque quem cuida de bicho e de gente, cuida de verdade. Lute por algo junto com a gente. Felice a União Brasil. União Brasil. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. União Brasil. Aline Teixeira. Na Zona Leste de São Paulo, nós do União Brasil Mulher atuamos firmemente para superar desafios e construir um futuro melhor para a nossa cidade. Seguiremos juntas uma jornada de cuidado e acolhimento, baseada na troca de experiência. E hoje, Catarina Teixeira e eu queremos convidar você. Vamos juntas? Felícia União Brasil Mulher. União Brasil. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fielzone. No Allianz Parque é o Fanzone. No Morumbi, conheça o Camarote dos Ídolos e no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede acessando soccerhospitality.com.br, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa em serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos e entradas exclusivas. O Capri. 8h52, a Nina Gagliotti sentou aqui, eu não sei, você quer falar mais, Nina? Você não cansou de falar hoje ainda? Tô falante hoje, mas não, na verdade eu vim separar um material aqui que o Quesada quer trazer um destaque. Sim. Pois não, Lelê. Eu dei uma olhadinha hoje lá no site da CBF e ela fez um vídeo, não sei se a gente consegue mostrar aí, né, Nina? Com camisa 7, com os camisas 7 históricos que passaram pela seleção brasileira. Eu tô ficando louco, se eu tiver, você me desculpa, tá, Capri? Mas não apareceu o Garrincha com a camisa número 7? Não apareceu? Não, peraí, aí tem alguma coisa errada. Porque é o seguinte, na Copa de 58, o Garrincha usa a camisa 11. Mas em 62, ele é o camisa 7. É. E aí eu tô vendo lá, olha, Rodrigo, Douglas Paquetá, Costa, Richarlison, Ronaldinho, Elano. Passou um monte de jogador, Adriano. Não tem o Garrincha, cara. Essa foi uma postagem feita pela CBF hoje, tá? Às 9 horas. Só quem viveu sabe. Aí tem o número 7. A camisa 7 amarelinha é sinônimo de classe, categoria e muito futebol. Realmente, CBF, vocês têm absoluta razão nessa história. Só que esquecer Garrincha
É uma loucura, né? Vocês me desculpem. Não, eu tô tentando entender aqui se eles prestaram uma homenagem aos camisas 7 que passaram pela seleção brasileira e não colocaram o Garrincha, manda internar e fecha a CBF. É o maior camisa 7 da história da seleção brasileira. Não, da história da seleção, não tenho nenhuma dúvida. Pode, talvez esteja ali no top 3 do mundo, mas da seleção brasileira é o maior camisa 7 da história. Não tá mesmo nesse material aí, não. Ó, Capri, eu tô aqui com o vídeo, é que o vídeo é muito rápido, então eu tô parando o vídeo, tá? Então tá, Adriano, camisa 7, Neres, camisa 7, ex-jogador David de São Neres. Paulo. Ex-jogador de São Paulo e tal. Camisa 7, Jairzinho. O David Neres foi jogador da seleção brasileira, camisa 7, hein? Neymar usou a 7. Bebeto usou a 7. Você estava lá ao lado da seleção. Paquetá usou a 7. Acho que nem todos deveriam estar aqui nessa mesma prateleira, mas tudo bem. Vinícius Júnior, 7. Hulk, 7. Martinelli, 7. Richarlison, 7. Ronaldinho com a 7. Elano com a 7. E Rodrigo com a 7. E Douglas Costa, nossa, realmente precisava estar aqui. Mas cara, eu acho que ele deve ser alguma coisa. Porque você tem jogadores aí, Lelê, só de uma geração mais nova, não é? Sei lá eu. Mas jogadores... o Jairzinho tá aqui, né? O Jairzinho tá aí? O Jairzinho tá aqui. Tá aí o Jairzinho? Eu tentei outras explicações, mas não... Não, e aí você vai aos comentários muito legal. Aí você bota um monte de camisa 7 e não bota o Garrincha? Pô, qual é? Aí um outro aqui... Miller vestiu a 7 na seleção. Miller. O Paulo, na Copa de 82 era o Paulo Sérgio, o Paulo Isidoro? Paulo Isidoro, camisa 7 da seleção em 82. Né? Paulo Isidoro. Em 78 era o Gil, camisa 7 da seleção, né? Em 78. Mas aqui a rapaziada tá falando muito do Garrincha aqui. Não, o Garrincha não tem como ficar fora dessa. Vamos botar a culpa no estagiário. Porra, brincadeira. Se você faz um post com os maiores camisas 7, uma homenagem, sei lá eu, aos camisas 7 da seleção brasileira, mesmo que não estejam todos aí, falta eventualmente um ou outro, mas não ter o Garrincha, aí é uma heresia, gente. Pera um pouquinho, vamos ver a idade do estagiário, né? Estagiário que viu o Jairzinho, mas não viu o final da carreira do Garrincha, ele devia ter lá nos anos 70, uns 6 anos, acho que já dá pra entender de futebol, né? Então ele deve ter nascido lá por volta de 64. Hoje ele está... 65 para arredondar. Ele estaria com quantos anos hoje? 65 até agora? 70 anos, né? 65 até hoje? 60 anos. 60 anos, 60 anos. É que o estagiário deve ter 60 anos, o estagiário que fez esse post aqui, então ele não viu o Garrincha, ele só viu do Jairzinho pra cá. A sua ironia é sempre pontual, né? Mas é um absurdo não colocarem... Se bem que dessa relação que eu ouvi vocês dizendo aí, acho que uns 3 ou 4 maiores camisas 7, os melhores, não, tem uns 3 ou 4 aí que não deveriam estar nela, né? Pelo amor de Deus. Em 58 o Garrincha, aqui é isso mesmo, ele usou a 11. Em 58 ele usou a 11, como nós falamos aqui. Ele era 7. Em 62 ele era o 7. 62 ele era o 7. Sim. E 66 acho que ele era 7 também. Também, na Copa da Inglaterra. Preciso ver aqui nos meus alfarrábios. Mas enfim, peraí. Em 62 ele era 11 também. Em 62 ele também jogou com a 11. Eu tô com a lista oficial como 7, Capri. Na de 62? 62 eu tô com 7 aqui. Mas enfim, a gente não pode esquecer o Garrincha, né, gente? Não, imagina, de jeito nenhum. Bom, podia não pode ser esquecer na seleção também, tudo bem, mas no Botafogo ele era camisa 7 e foi o melhor ponta-direita da história do Brasil. Com todo respeito ao Jairzinho, que é um monstro. Né? Outro grande também, né? Recentemente faleceu em Osasco, Jair da Costa, que foi o reserva do Garrincha na Copa de 62. Outro monstro. Julinho Botelho, que é Julinho anterior Botelho, aí, não é? Que é contemporâneo do Garrincha. Qual é o simbolismo de se dizer camisa 7? Enfim, qual é o motivo para isso?
Eles não tinham o que fazer lá, escolheram lá, né? Sim, Vamos falar dos camisa 7 e Vamos tal. falar alguma coisa de camisa 7. O chefe passou lá e falou assim, ô meu querido, você tá sentado aí, né? Vocês não fazem nada o dia inteiro, ficam só no Tava com o pé em computador. cima da mesa. Aí falou assim, faz o seguinte, pega os jogadores que vestiram a camisa 7 lá, desde lá de trás até agora, e faz um pupurri dos camisa 7, entendeu? Pega aí a definição de imagem com pixel legal pra fazer um bacana tal, e bota esse textinho. E aí, de fato, o estagiário não lembrou, né, quem é o Garrincha. Acontece, gente. 62 acontece. ele estava com a 7. É isso 62 aí. ele estava com a 62 ele estava com a 7. É. 58 com a 11. 62 ele estava com a 7. Claro, né? Tinha quase certeza disso, mas... E 58 também, tinha quase certeza que ele jogou com a 11, mas... A 7 em 58, Capri, foi o Zagallo. Foi o Zagallo, exatamente. Zagallo e aí é eles 7. iam inverter, né? Aí o Zagallo aí inverteu, não é? Na Copa de 62. Exatamente. Que era do Pepe, na verdade, né? Nas duas Copas a 11. É. Seria do Pepe, nas duas Copas. Mas a gente sabe que, infelizmente, o seu Pepe acabou se machucando nas duas, né? E o Zagallo ficou nas duas com a posição do seu Pepe. Mesmo que o Garrincha tivesse usado a 16, a 18, a 19, sei lá, tô inventando aqui. Claro. Pô, você não pode deixar um cara desse... Jamais. Desse tamanho fora, né? Jamais. Bom, minha gente, é o seguinte, ó. Terminou o Esporte em Debate, vem aí a Jornada Esportiva Bandeirantes. Nós estaremos juntos na sequência aqui no intervalo Inteligente Bandeirantes, depois no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, eu e a Nina Gagliotti. A Nina tá de olho em tudo, monitorando todos os jogos desta quarta-feira. Agora ele vem aí. Rogério Assis vai transmitir São Paulo e Libertad com os comentários do Leandro Quesada, as reportagens do Paulo do Vale. Eu volto então daqui a pouquinho e amanhã, 7h30 da noite, amanhã não, amanhã é quinta, amanhã ainda não é sexta, coisa linda. Amanhã é quinta, amanhã às 6 horas, no pré-jogo de Racing e Corinthians, a nossa transmissão. E a gente vai acompanhar tudo também de Palmeiras e Bolívar, que jogam no mesmo horário no Allianz Parque. Então amanhã, Esporte em Debate, às 6 horas. Bom jogo a todos vocês, ótimas emoções e até já, Brasil. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. CIO. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes.
líder do seu grupo e a uma vitória de garantir a primeira colocação e a vaga nas oitavas de final. O São Paulo pela Libertadores no Morumbi lotado enfrenta o Libertad. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Se é CIO pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. É
noite de Libertadores. Um grande abraço a você que ouve a Bandeirantes, estádio do Morumbi, noite de Libertadores. E como o São Paulo conhece a Libertadores, na sua casa com um grande público, é jogo para mais de 50 mil torcedores. Aqui o Tricolor joga pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. 9h30 hora de Brasília. O São Paulo, líder do grupo D, já ganhando aqui, garante a primeira posição e, é claro, a sequência na Copa Libertadores. Vai às oitavas de final. São Paulo e Libertad, 9h30 da noite. O Libertad, segundo colocado. São Paulo e Libertad jogando às 9h30. É noite de Libertadores. Faz frio em São Paulo, mas o quente Morumbi já está pulsando com essa torcida maravilhosa. Já chegando e esperando, é claro, que o Tricolor vença o jogo. Até com o empate o São Paulo já se garante. Vencendo, é claro, garantido, e também com a liderança no grupo D. Tem bola rolando a partir de agora com todo o time da rede Bandeirantes de Rádio Morumbi. Muito mais do jogo. Destaque do Tricolor para esse jogo importante da Libertadores com Morumbi cheio. Boa noite, Paulo do Vale. Boa noite, Rogério Assis. Um abraço para você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É o São Paulo do técnico Luiz Zubeldia, que nunca perdeu na Libertadores comandando o Tricolor paulista. E hoje tem Oscar como a principal novidade do time. Lucas Moura, que seria o titular depois de ter retornado após trauma no joelho, voltou a sentir dores. Fica de fora, inclusive o São Paulo divulga que o camisa 7 tem um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Uma lesão chata que pode afastar Lucas Moura dos gramados pelos próximos meses. Inclusive, uma previsão de retorno seria só depois da pausa para o Mundial que está por vir, Mundial de Clubes, agora no meio do ano. Vamos aguardar, mas essa é a primeira informação a respeito de Lucas Moura, que voltou a sentir o joelho direito. O São Paulo, que hoje tem trio de ataque formado por Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. E no adversário do São Paulo, o Libertad, qual é o destaque, Paulo do Vale? O destaque é Roque Santa Cruz, 43 anos. Não jogou o jogo da primeira fase em que o São Paulo bateu o Libertad lá no Paraguai. Hoje comanda o ataque e veste a 24, jogador histórico de Bayern de Munique. 3 Copas do Mundo e que com 43 anos ainda tem lenha para queimar. No banco, outro jogador experiente, Oscar Cardoso, que fez história no Benfica, 41 anos. Fica à disposição do técnico Sérgio Aquino. Morumbi tá ficando lindo, pintado de vermelho e preto para São Paulo e Libertad. Torcedor do Tricolor tá esperando a vitória. A vitória garante a vaga e, é claro, a liderança do grupo D. O destaque da opinião da Bandeirantes para São Paulo e Libertad. Boa noite, Leandro Quesada. Fala, Canhão, tudo bem? Grande abraço a você, aos nossos ouvintes. Gostei muito da escalação hoje do Zubeldia. Um time pra frente, um time mais antenado com essa necessidade de ser ofensivo, diferente daquilo que a gente viu na partida contra a equipe do Palmeiras. Depois a gente explora um pouco mais o que aconteceu na partida contra o Palmeiras. E dá toda a indicação para um adversário que é bem inferior ao São Paulo, de que o São Paulo entra com tudo hoje para buscar esse resultado, né? E pelo que tem à disposição, dos jogadores que tem à disposição, é a melhor formação que o Zubeldia poderia colocar em campo. Eu acho que o Arboleda, quando estiver super bem, vai ser o titular da zaga, ok? E o Lucas Moura, quando voltar a jogar, vai arranjar algum lugar também nesse time do São Paulo. Mas hoje, para aquilo que o São Paulo tem à disposição, o Zubeldia tem à disposição, para mim, a melhor formação. Com esses dois volantes, Alisson e Marcos Antônio,
protegendo o sistema defensivo, dando uma esperteza também na transição de jogo, com o apoio de 2 laterais bem experientes, o Dias de um lado, Enzo Dias de um lado e o português Cedric Soares do outro. Aberto pela ponta os 2 da família Ferreira, o Ferreirinho, um abraço ao Neto e ao Lucas Ferreira, e o André Silva, né, ali como grande referência, o camisa 9, para tentar definir e decidir hoje a favor do São Paulo. E o Oscar, que é um cara que dá o toque de experiência e de classe, jogador de Copa do Mundo, jogador de Premier League, jogador experimentado, rodado no futebol mundial, e que hoje inicia, né, como titular para dar essa experiência que em meio aos garotos às vezes falta. Então, gostei muito da escalação da equipe do São Paulo. Sinceramente, acho que é assim que o Zubeldia deveria escalar o São Paulo em todos os jogos a partir de agora. Não só na Libertadores, hein, Canhão? Porque a gente sabe que a campanha no Brasileiro não é das melhores depois de 8 rodadas. Quinto sinal marca 9h15 da noite, hora de Brasília. Estamos a 15 minutos do jogo no estádio do Morumbi. Tem São Paulo e Libertadores. Os outros destaques, o do Corinthians, Luiz Fabiani. Tudo bom, Canhão? Um abraço para você e para todo mundo ligado no jogo entre São Paulo e Libertad. O Corinthians entra em campo amanhã, quando encara o Racing do Uruguai pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E o Timão vai desfalcado para o confronto. 3 jogadores estão fora. Félix Torres, por conta de suspensão, Ranielli, com edema na coxa, e Memphis Depay, com uma pequena lesão ligamentar no tornozelo. No Palmeiras, o principal destaque desta quarta-feira, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Tudo bom. Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Há um mês da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras anuncia que terá estruturas para receber torcedores em Greensboro, New Jersey e Miami. Desta forma, o Alviverde vai vender produtos oficiais nesses locais e também promover a confraternização de torcedores que vão acompanhar o Alviverde nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o clube encara o Bolívar pela Copa Libertadores da América, com a possibilidade de garantir a primeira colocação geral no torneio. No Santos, o destaque de Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É o seguinte, Neymar volta à ação no duelo contra o CRB, próximo dia 22, quinta-feira, pela Copa do Brasil. Essa é a expectativa do Santos, uma possibilidade. O jogador vai viajar a Maceió, Alagoas, onde o Santos joga sua vida na competição e tem expectativa de jogar pelo menos 45 minutos, voltando desde aquela lesão contra o Atlético Mineiro. Jornalismo com Luiz Henrique Lô. Oi, Rogério, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A Prefeitura de São Paulo diz que vai recorrer da decisão da Justiça Estadual que determina a retomada do serviço de moto por aplicativo na capital paulista. Em decisão de hoje, o TJ considerou inconstitucional o decreto do prefeito Ricardo Nunes que proibia o mototáxi, alegando motivos de segurança. O juiz Josué Vilela Pimentel argumentou que a prefeitura deve regulamentar esse tipo de transporte, previsto em lei federal, mas não pode vetá-lo. Com a decisão da Justiça, o aplicativo da 99 já voltou a fornecer o serviço aos usuários da plataforma. É com você, Rogério. Plantão da Bandeirantes, Alonina Gagliotti. Fala, Canhão, boa noite para você e para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muita coisa acontecendo hoje. Copa Libertadores, também Copa Sul-Americana, a começar pela Libertadores. Mais 2 jogos simultâneos ao do São Paulo, Botafogo e Estudiantes. Jogo importante para o Fogão. Também às 9h30 da noite, Racing e Colo-Colo se enfrentam. Às 11 da noite tem Universitário e Barcelona de Guayaquil. Hoje mais cedo, o Nacional venceu o Bahia 1-0. O Peñarol virou para cima do Olímpia 3-2. O Olímpia havia aberto 2-0 e o Vélez Sarsfield meteu 3-0 no Bulu-Bulu. Uma passada então pela tabela de classificação da Libertadores. São Paulo no grupo D lidera com 10 pontos, Libertad, segundo colocado, tem 7. Aliança Lima,
na terceira posição, 4 pontos somados até aqui. E o Tajeres carrega a lanterninha do Grupo D com apenas 1 ponto somado. Agora falando de Copa Sul-Americana, jogos já encerrados, Defensa e Justiça 1, Universidade Católica do Equador também 1. O Fluminense venceu União Espanhola por 2-0, gols de Queno e Samuel Xavier. O Sportivo Luquenho empatou com o Atlético Grau 1-1. Esse jogo é do grupo do Grêmio. Às 9h30 da noite tem Cerro Largo e Vitória da Bahia. Também 9h30, Cruzeiro e Palestino. Às 11 horas da noite, América de Cali e Huracan. Falando também de Série B, o Remo venceu o Vila Nova mais cedo, 2-0. E tem bola rolando nesse momento. O Paysandu vai vencendo o América Mineiro fora de casa por 2-1. Só para fechar o nosso giro, falar também de futebol internacional. Bolonha venceu Milan 1-0 na Copa da Itália, final, e portanto o Bolonha é o campeão da Copa da Itália. Hoje também teve La Liga, o Villarreal venceu o Leganés 3-0, o Alavés 1-0 do Valência e o Real Madrid venceu o Mallorca por 2-1. Canhão! Morumbi, com a torcida do São Paulo enchendo o seu estádio. Estamos a 10 minutos de São Paulo e Libertad. É Copa Libertadores, é a 5ª rodada na fase de grupos. Se ganhar, o São Paulo carimba a vaga nas oitavas e carimba essa vaga na liderança do Grupo B. O time da Bandeirantes em campo para mais uma grande transmissão. Mesa de som com Rafael Palmeira. Na central técnica, Caiane Martins, com o Twitter, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, no digital, Guilherme Maciel. Sonzão Bandeirantes, Morumbi, nesse clima, todos os detalhes para você. Reservas do São Paulo sobem para o campo. Som Bandeirantes aqui com Daniel Cingotti no comando aqui na cabine, ao lado dele, Rafael Pellegrini. 9h21, 9 minutos para o jogo, mais dos times, mais em especial do São Paulo, do tricolor para esse jogo importante da Copa Libertadores. Alô, Paulo do Vale. Vamos lá, Rogério Assis, o São Paulo que defende aí uma invencibilidade na Copa Libertadores de 13 jogos, desde o ano passado, quando estreou perdendo para o Tajeres, ainda sob comando do técnico Thiago Carpini. O São Paulo não perdeu mais, o que coloca o Zubeldia como um treinador invicto no comando do tricolor paulista em Libertadores, ultrapassando inclusive a melhor marca do São Paulo de invencibilidade na competição em 74, sob comando de outro argentino, o Poi. Foram 11 jogos. Então, nesse ponto, o Zubeldia tem uma marca aí importante para ostentar à frente do tricolor paulista, que é verdade, não faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória em 8 rodadas, mas até aqui na Libertadores também tem uma marca importantíssima. São 3 vitórias nos 3 jogos fora de casa. Hoje faz apenas o segundo jogo no Morumbi. Encerra a primeira fase contra o Tajeres por aqui também daqui a 2 semanas, podendo, quem sabe, ter a melhor campanha da primeira fase. O São Paulo, com o jogo de hoje, pode chegar a 16 pontos. Mira e persegue o Palmeiras, que entra em campo amanhã. Quem sabe com uma vitória hoje, o tricolor jogando uma pressão ainda maior para cima do Verdão. A gente está ouvindo o nosso som ambiente. A torcida do São Paulo realmente marca a presença e não poderia ser diferente aqui no estádio do Morumbi. Porém, me chama a atenção, Rogério Assis. Normalmente, em jogos de Libertadores, independente do time que vem, o torcedor visitante, ele vem em peso. Hoje não. Hoje dá para contar nos dedos os torcedores do Libertad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ou 23 torcedores. Se eu não estou aqui errado aqui na minha contagem, mas vamos arredondar, no máximo 30 ou no máximo 25. Chama muita atenção, pode até chegar mais gente, mas normalmente jogo de Libertadores, ainda mais o Libertad, que tem 7 pontos, acaba atraindo um bom público entre os visitantes, coisa que não acontece por aqui hoje
baixo público por parte dos visitantes, mas um excelente público por parte da torcida São Paulina. Quem sabe mais de 50 mil pagantes por aqui. O São Paulo, que tem Oscar entre os titulares, divulga que Lucas Moura teve um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Deve ficar mais algumas semanas fora, inclusive não dá para descartar que o Lucas Moura retorne apenas depois da pausa para o Mundial ou a Copa do Mundo de Clubes, para que ele tenha de fato uma recuperação dessa lesão um pouco chata. Não é um caso cirúrgico, porém será desfalque aí nesses próximos jogos do tricolor paulista entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Canhão. Agora os times, o São Paulo, Paulo do Vale. Definido e escalado por Luiz Zubeldia. O São Paulo em campo com Rafael no gol, camisa 23. Cédric Soares, lateral direito, meia dúzia. A dupla de zaga com Juan, 22, e Alan Franco, camisa 28. Enzo Dias fecha o sistema defensivo tricolor e veste a 13. Meio de campo com Alisson, 25, Marcos Antônio, camisa 20, e Oscar, número 8, à frente. Lucas Ferreira, 48, Ferreirinha, 11 e André Silva, 17. E na reserva do São Paulo, em Paulo do Vale. À disposição de Luiz Zubeldia, Jandrei para o gol, Arboleda, Luciano, Rodriguinho, Bobadilla, Pablo Maia, Ferrarese, Sabino, Luca, Alves e Rian. Agora o Libertad. Do técnico Sérgio Aquino, definido com Morinigo no gol, 12. Ramírez, 2, Vieira, 5, Gutierrez, 31, Espinosa, 17. Meia dúzia Campuzano, 26 Cavageiro, Sanabria, 21, Fretes, 14, Fernandes, 28. E com 43 anos, Roque Santa Cruz veste a 24. E na reserva do Libertad, Paulo do Vale. À disposição de Aquino, Martin Silva, também goleiro experiente, 42 anos. Martínez, Trochê, Cáceres, Jaque Franco, Lucena, Melgarejo, Vilauba, Alcaraz, Aguilar e Cardoso. Quem apita? São Paulo e Libertad aqui no Morumbi, Paulo do Vale. A arbitragem é de Carlos Betancourt, da Colômbia, auxiliado por John Galego, Christian Aguirre no VAR, Nicolás Galo, todos também da Colômbia. São Paulo e Libertad, começando já às 9h30, o jogo em 2 minutos. Opinião aqui na Bandeirantes. O São Paulo precisa pelo menos de um empate. Uma vitória garante a vaga, é claro, e dá ainda o primeiro lugar do Grupo D. São Paulo e Libertad, opina na Bandeirantes, Leandro Quesada. Olha, Rogério Assis, tudo pronto para esse grande jogo no Morumbi.
O São Paulo franco favorito para conquistar mais um resultado positivo. E o importante agora é o São Paulo colocar na cabeça o seguinte: somar o maior número de pontos para ter essa vantagem de jogar em casa, nesse Morumbi sempre lotado na Libertadores, para mais de 50 mil pessoas, nas oitavas de final, nas quartas de final, na semifinal, na decisão não, porque aí é campo único, aí já não interessa mais. Mas poder ter a chance de jogar em casa para decidir a classificação nas etapas seguintes, eu acho que esse é o grande negócio. O São Paulo está bem próximo aí de até terminar a Libertadores como o segundo time nesse quesito, já que eu acredito que o Palmeiras, né, o grande rival do São Paulo, vai conquistar todos os pontos até o final dessa fase de classificação. Vou repetir aquilo que eu já disse com o Capriotti, com você aqui também na nossa jornada. Muito legal que o Zubeldia tenha colocado um time mais ofensivo hoje com esse quarteto. Nossa, quarteto, né? A gente tava esperando Oscar, Lucas Moura, Caleri e Luciano. O quarteto hoje tem Oscar, Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha. Quem diria, né? Como o futebol muda algumas perspectivas que a gente tem, hein, Canhão? Aquele quarteto se foi. Como estamos falando de Libertadores, e esse é o que tá para valer para ajudar o São Paulo a, quem sabe, sonhar com o tetracampeonato da Libertadores da América, Canhão. E essa é, Leandro Quesada, a expectativa do torcedor. Aqui tudo pronto para começar São Paulo e Libertad. Da saída ao Libertad. Torcedor do São Paulo faz nas arquibancadas o seu espetáculo. Espera ver em campo também o do time. Começa o jogo no Morumbi. Eu e você, ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes, com toda a maior rede de rádios do Brasil. Sai jogando São Paulo, domina Cedric, toca na entrada da grande área. Juan é quem se aproxima, Alisson pede, toca Juan, dá Alisson, desmarca-se o Oscar, já chega, abre a bola, lado esquerdo de primeira, Enzo toca de volta a bola, dá o Oscar, na direita começa jogando, dá com o zagueiro Juan, na ponta à frente Lucas Ferreira de primeira, do lado para Marcos Antônio, domina, a Lucas Ferreira, nas costas do primeiro, tomou, vai ao fundo, bateu, prensa com ele, a marcação de Espinosa, ele tira, levanta a bola para o ataque, Roque Santa Cruz vai, põe no peito, a bola bate nele, Juan toma, rebote Marcos Antônio, Oscar tentou de letra, furou, ela volta no meio com o Libertad, jogando ainda para Campuzano, toca no meio, a bola volta a ser do São Paulo pro Alisson, que já abre a jogada lá do esquerdo, para Ferreirinha, domina, marca Ramírez, ele corta pé direito, volta por dentro, dá Marcos Antônio, recua a jogada, volta do lado, Alisson domina, dá a primeira finta, sai do primeiro marcador, deixa atrás Marcelo Fernandes, toca a bola e volta meio campo atrás com o zagueiro, domina sozinho, Alan Franco para Marcos Antônio, começando o jogo no estádio no Morumbi nesse clima, passamos do primeiro minuto com o torcedor do São Paulo empurrando o time para a vitória, vale a liderança, vale a vaga antecipada, o empate serve, está jogando o São Paulo aqui atrás com a defesa, domina Alisson, toca do lado esquerdo, abre a jogada para o Enzo, primeiro volta para o buscar, puxando pelo braço, escapa da marcação, ainda pelo Campuzano, sobra a volta, entrada na grande área com os zagueiros, sai atrás com o Cavadeiro, vira a bola, lado esquerdo ainda, na proteção com o lateral, tenta jogar do Espinosa, faz a inversão para Ramírez, amacia no peito, põe no chão e joga. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Lançado no comando, essa bola seria para Sanabria, corta a marcação do São Paulo aqui atrás com o Alan Franco, já toca na esquerda, domina Ferreirinha, dá a primeira finta, escapa no primeiro marcador, dá com Alisson que vira a bola pelo meio campo, na velocidade para Marcos Antônio, tem Lucas Ferreira aberto na direita, é pro menino, dominou, talento do São Paulo, joia de Cotia, Cedric domina pelo meio campo, devolve a bola pela direita ainda, a Lucas Ferreira, Marcos Antônio, marcado em cima dele, tentando a proteção pela ponta, Fernandes, dá Lucas Ferreira, toca para fora e vai bem firme na marcação, defesa atrás com Tomás Gutierrez em lateral, essa bola vai pro São Paulo, cobrada aqui na ponta direita, ataque, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil a mais premiada no Brasil, se é Sil, pode confiar. Disputa na ponta na jogada, opa, falta! Enzo Dias sai jogando mal e comete a falta. Carlos Bettencourt estava ao lado e deu a falta, Paulo do Vale. É a primeira, né, Rogério Assis? São Paulo acaba marcando a falta por ali, ainda no campo de defesa da equipe do Libertad. O tricolor
fica no campo de ataque, ainda sem criar nenhuma oportunidade. Começo de jogo por aqui, 3 minutos, 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. E a falta foi cobrada, não deu em nada. Essa bola pela ponta, não pega Espinosa. Lateral São Paulo cobra com Cedric, dá para Marcos Antônio. Ele começa na entrada da sua grande área, dá com o Alan Franco. Passamos já dos 3 minutos no primeiro tempo no estádio do Morumbi. Paulo do Vale, tem gente chegando ainda, hein, PDV? Tem gente chegando, Canhão, só não tá chegando realmente torcedor do Libertad. Olha, me espanta de alguma forma. Eu acho até que alguns foram embora com o frio, viu? Talvez seja o frio, porque, olha, normalmente a gente vê uma boa presença de qualquer torcedor visitante do São Paulo na Libertadores. Hoje não. Ferreirinha driblou a entrada da grande área, tentou o passe, tentou uma jogada na ponta. Marcos Antônio corta a marcação aqui do lado esquerdo com Cabadeiro, toca na ponta para ganhar, adianta ele mais a bola. Cedric acompanha, vai à frente e ganha pro São Paulo. Domina, escapa bem da marcação e começa atrás com o zagueiro Juan. Juan já toca a bola com o Alisson, domina a bola, vem o São Paulo tentando a jogada com 4 no primeiro tempo, 0-0. A Lucas Ferreira, domina o menino e volta a bola com o Juan na entrada da grande área. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Disney Plus. Assine já! A inversão é feita com São Paulo, tenta buscar o passe na direita. A Lucas Ferreira dominou no peito. Cedric passa na direita, linha de fundo. Para Cedric, domina a bola o português. Gota para cruzar, não cruza. Dá Marcos Antônio, olha para a área. Levantou pro gol, tirou o Gutierrez de cabeça. Sobre a volta, Alisson domina na área a bola. Na esquerda, o passe de cabeça, a marcação tira, se antecipa. Ela volta na ponta, incide André Silva. É marcado, evita que a bola saia, mas toca para fora. Vai desviada na marcação. Já havia acendendo a São Paulo com pressa, já cobra. Enzo recua a jogada, arremessa com André Silva. André Silva toca do lado esquerdo para o Alisson, que domina marcado. Ele vira a bola meio campo, sai atrás da gigante. Juan zagueiro quem domina com liberdade, domina bem com ela. Com quase 5 primeiro tempo. Toca na esquerda, bota Alan Franco, dispara Enzo Dias. Toque curto ao 5 primeiro tempo. Marcos Antônio devolve a bola pelo meio campo, tocando. Juan domina com certa liberdade. Na direita, bem aberto, com Lucas Ferreira. Oscar encosta, domina Lucas, limpou na área, tenta o passe, a marcação, tira. Tentou na Joebote, atrás o Juan. Domina mal, mas perde a bola, voltou. Roque Santa Cruz tentou tomar. Alisson toca de primeira e manda a bola para fora pela linha lateral. Em arremesso, a bola para o Libertad jogar com Rafael Palmeira na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou Morumbi. A bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, primeiro tempo. Placar da Copa Libertadores, Morumbi na fase de grupos, a 5ª rodada. São Paulo e Libertad, 0-0, Nina Gagliotti. No Newton Santos, Botafogo e Estudiantes vão empatando 0-0, 6 minutos da primeira etapa. Também pela Copa Libertadores, Racing e Colo-Colo 0-0. Enzo na esquerda, lançado, evita que a bola saia, cruzou para a grande área. Primeira marcação com Diego Vieira, toca na ponta lateral, enfia a jogada pela direita no campo de ataque. Fecha Campuzano, perde a marcação, ela vai direto pela linha lateral. De graça, arremesso, o São Paulo vai jogar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. 6:30, o primeiro tempo, o Morumbi está enchendo, o Morumbi tem gente entrando ainda. São Paulo e Libertad empatando em 0-0, Oscar busca a jogada lá do esquerdo, toca na ponta, vira a bola com Enzo, Enzo recua, devolve a bola, atrás da Franca, quem abre a jogada com o zagueiro Juan, domina e vai à frente o São Paulo, domina e abre a jogada pela direita, Juan já lança a bola para a beirada do campo com o Cedric, domina o português, é marcado a distância apenas em cima dele, fica olhando, Lucas Sanabria, toca Juan com Oscar, busca a marcação na meia direita, o Oscar escapa de Roque Santa Cruz, enfia a bola para a direita, fecha Marcos Antônio, domina a frente de Lucas Ferreira, toca, ele volta, Marcos Antônio, dá para o Oscar de volta, marcado por Sanabria, dá no fundo, a Cedric, sai da ponta, vem por dentro, devolve a bola no seu próprio campo, Juan de primeira, já bota do ladinho, meio campo, roda gigante com Alisson, domina, vem à frente o São Paulo, Alisson faz o giro, escapa na primeira marcação, feita com Roque Santa Cruz em cima, já toca a bola pela ponta esquerda, Alan Franco já vira, para Ferreira, na ponta para Enzo, domina mal, ela bate no pé dele, volta a marcação com a defesa, Ramires toma frente, já ganha, jogada pela minha direita, toca Campuzano entrega de volta a bola pela ponta, para Espinosa, ele está jogando na entrada da sua grande área, arquibancadas do Morumbi, o torcedor do Tricolor empurra o seu time, na Bandeirantes você ouve o torcedor do São Paulo. Balança o Morumbi,
o torcedor empurra o tricolor para a vitória, para a classificação às oitavas. Na direita, essa bola para o ataque com Sanabria. Escapa o Libertar. Tem Ramírez aberto, fecha no meio, Roque Santa Cruz. Ele tenta driblar. Tem a jogada do outro, faz a inversão. Vai ter que recuar, a bola recuou. Dá com o zagueiro, volta a bola com o Tomás Gutierrez. Ele lança a bola para o ataque, tenta a bola com Sanabria. É marcado por 2, faz os giros, se antecipa na bola Fernandes. Do que domina, devolve, começa com atrás com o zagueiro. E vai, é claro, com a posse de bola do Libertar. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. À frente, Espinosa para cruzar. Marcos Antônio trava. Na área, a bola não está impedido, não. Freitas domina, limpou para bater pro gol. Juan Desi, a bola sai da grande área, volta na entrada da grande área. Bola aberta na direita para Ramírez. Agora o assistente está dando impedimento de Alexis Freitas. Meia hora depois, Paulo do Vale. Quando ele percebe que o lance não vai dar em nada, aí ele marca, né? Seguindo aí um certo protocolo, enfim. Fica naquela dúvida, até porque o lance, que a bola acaba sobrando para o jogador paraguaio, era uma bola dividida, e aí ele acaba entendendo que o jogador estava à frente, e de fato estava. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. São 9 primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo no estádio do Morumbi. São Paulo e Libertar jogando pela Copa Libertadores. Aqui atrás São Paulo, aqui domina a bola com o zagueiro Juan, dispara pela mídia direita, Marcos Antônio. Juan toca do lado, vira com o Alisson, marca Roque Santa Cruz, veterano. Quantos aninhos tem o garoto Roque Santa Cruz, Paulo do Vale? 43, Rogério Assis. Um menininho. Bola na direita, Lucas Ferreira, esse é um verdadeiro menininho. Já driblou o primeiro, toca ao lado, vira o passe, Coutinho com o Marcos Antônio, vira a jogada com o Alisson. Na direita, no fundo, Cedric, pede André Silva, ele bateu direto pro gol, por cobertura, vem Ferreirinha, furou e a bola foi pra fora! Chute forte do Cedric Ferreirinha, chegou no limite, na linha de fundo, para botar para dentro, mas chegou já furando o Paulo do Vale. Porque o Morinigo, o goleiro da equipe do Libertar, ficou naquelas, né? Vou deixar passar, porque no gol realmente essa não vem. Porém, ela acaba de alguma forma pegando um efeito e fica ali no limite pro Ferreirinha voltar lá pra área. Não consegue, tiro de meta já cobrado. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. São Paulo pressiona a saída do Libertar e já ganha a bola. Cedric, meia direita, encosta o Oscar, pede a bola. Cedric enfia pela meia, dá com o Alisson. Vem Marcos Antônio, lado, enfia a bola para a ponta esquerda. Enzo Dias no fundo, para Ferreira, 2 a marcá-lo. Toca Marcos Antônio, para Ferreira, para bater, arrumou, bateu no canto. Morinigo, espalma para escanteio. Ela quicou na cara do goleiro, ele dá um tapão na bola e manda para escanteio, Paulo do Vale. Na boa parede do Marcos Antônio, porque ele recebe do Ferreirinha, vê a passagem do camisa 11 do Tricolor, que viu ali a facilidade para finalizar de fora da área. E a defesa do Morinigo colocando para escanteio para o São Paulo. Oscar cobra o primeiro do jogo. 11 minutos do primeiro tempo, São Paulo ganha escanteio, Oscar cobra, pé direito, ponta direita, Juan na área, Alan Franco também, autorizada, Oscar, segunda trave a bola, para pegar de voleio pro gol, Enzo! Fora! Um canhão, ele estava livre na entrada da grande área. Todo mundo marcando os grandões. Ele aparece nas costas da marcação e bate de primeira para fora, Paulo do Vale. Eu posso até falar que é uma jogada ensaiada do São Paulo, mas eu fiquei com uma impressão que essa bola do Oscar, ela pega um efeito que ninguém esperava. E aí vai cair nos pés do Enzo Dias, que vê a finalização como uma opção, assustando, levando perigo a segunda finalização na sequência do Tricolor. Morinigo levanta a bola, a frente escorregou quando bateu o tiro de meta, ela fica pro São Paulo, Juan na barriga, Roma, dá Marcos Antônio, toca o Alisson, domina e volta a bola com o Alan Franco, troca passes atrás do São Paulo com liberdade, Alan Franco bota forte o passe, vem na bola, Lucas Ferreira lá, passa por ele, vai pra fora pela linha lateral, em arremesso Libertar vai jogar, torcer é bom, torcer na final da Comembol Libertadores é bom de Mafre, acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. Leandro Quesada opina aqui na Bandeirantes com 12:30 primeiro tempo, 0-0 São Paulo, Libertar, só o São Paulo ataca, Quesada. Só dá São Paulo, Canhão, o Libertar bem fechadinho, né, com a clara ideia de arrancar um empate precioso no Morumbi.
E esse seria um grande resultado, porque... Oscar Domini já entrega pro Ferreira, na esquerda, limpou pra Enzo, no fundo, pra cruzar pro gol, pra trás, vem Lucas Ferreira, ela bateu no joelho do Oscar, chega o zagueiro primeiro, pra fora, Gutierrez mandou pra escanteio. E toma impressão do São Paulo em mais um escanteio, Paulo do Vale. O Lucas Ferreira e o André Silva foram na mesma bola, mas tinha jogador do Libertad ali pra fazer o corte. Novo escanteio tricolor paulista, o segundo Oscar Nela. 13 minutos do primeiro tempo, Oscar cobra o escanteio, rasteirinho entrando na grande área, volta bem, se antecipa na marcação, Cabadeiro, era ensaiada, mas tinha alguém do Libertad vendo o ensaio com certeza, disputa a marcação no meio, Cabadeiro, Marcos Antônio insiste, toca a bola e Vale, a raça dele, torcida aplaude, fica com o São Paulo atacando na esquerda, pra Ferreirinha, Oscar pede na direita, ele inverte bem a jogada, passa muito alto, sobe de cabeça, Espinosa levanta no meio, Cabadeiro volta de cabeça, Gutierrez, pressão de André Silva, ele prefere tocar por dentro, puxa a bola com Freitas, na área, goleiro Morinigo, domina, marcado, entrega na entrada da grande área a bola com o zagueiro, Freitas domina, que jogada, opa, me lembrei do Fernando Diniz agora, eu acho que o técnico Sérgio Aquino, Quesada, viu o Fernando Diniz, olha a saída que ele deu, Quesada. Vai brincando aí que do outro lado tá o São Paulo, né? Agora o contragolpe do Libertad pode ser perigoso, mas é amplo o domínio do São Paulo até aqui no jogo, Canhão. Falta no meio, São Paulo ia jogar, cobrada, Marcos Antônio com pressa, já vira a bola pra direita, Lucas Ferreira, se cortar, chuta, não cortou, dá Cedric no fundo, pra trás a bola, o zagueiro estica a perna, marcação com Freitas na grande área, dá pro goleiro, de bico, Morinigo, cara, ele não gosta do goleiro, PDV, é inimigo do goleiro dele, PDV, o que ele fez, deu bico pra fora, Morinigo, Paulo do Vale. Foi quase a lá Diniz, porque... ali na fogueira ele recuou pro goleiro, aí não teve Diniz não, né? Teve que picar a bola o São Paulo de novo, Canhão. E vem o tricolor de novo, 15 para as 10 da noite, hora de Brasília. Vem o Lucas Ferreira, domina, vai à frente, 14,5 o primeiro tempo. Cedric pela meia direita, passa o pé sobre a bola, sai da marcação. Freitas em cima, entrega meu campo com o Juan de novo. Só dá tricolor no Morumbi. O gol tá madurinho, tá caindo do pé. Ou na direita essa bola para Marcos Antônio. Enfia por dentro o Oscar de primeira, dá Lucas Ferreira. Vai no fundo, marcado por Espinosa. Oscar de volta no fundo, Gutierrez em cima, Oscar prende, protege Lucas Ferreira, entrada na grande área, Cedric atrás para Marcos Antônio, São Paulo troca passes de primeira, na área Oscar domina, sai dela, enfia na ponta, Lucas Ferreira mais na ponta ainda essa bola, domina, tocou o Oscar, Cedric, posição legal, cruzou pro gol, de cabeça a marcação se antecipa, a bola volta fora da grande área, disputa a marcação da jogada, cai Alisson sem falta, ficou Alan Franco na canhota, o passe, toma a frente para rebater a jogada, Ramírez, já toca pelo meio, tenta o passe para Campuzano vira a bola na marcação, tem à frente o passe, bola na direita, não sai, não fica com Ramírez, domina e joga com certa liberdade, vem com ela, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 14, aliás, 15 minutos e meio do primeiro tempo. Na fase de grupos da Libertadores. Deixa eu pegar essa saída do Libertad, que os caras jogam aqui como se fosse futsal. Bola com o zagueiro, para Vieira para a direita, para Ramírez, pressão em cima dele. Enfia mais à frente o passe com Cabadeiro. Ferreirinha marca, devolve a bola com Ramírez. Enfia na ponta, quase perde a bola, volta a ser do Libertad. Carrinho do Alisson, disputa. Falta do Alisson para cartão. Vermelho direto pro Alisson. Carlos Betancourt estava do lado da jogada, aqui da cabine a 400 metros, para mim pelo menos o amarelo, o outro acompanhava ao lado e dá vermelho, Paulo do Vale. A questão é que assim, o jogo não estava nem um pouco violento e pegado, né? E acho que era um lance, o Alisson tinha pouco espaço para tentar fazer uma coisa diferente, uma bola dividida por baixo, né, Canhão? Do Alisson com o Marcelo Fernandes. Eu acho que o juiz foi meio rigoroso, talvez, não sei. PDV, revendo no monitor agora, para mim, vermelho direto. Pega acima do pé. Pega no tornozelo, na lateral. Para mim, acerta Betancourt. Leandro Quesada. Foi duríssima a entrada, né? Bom a gente dizer que o Alisson não é um jogador violento, né? Acho que é importante a gente falar isso. Mas, assim, ele perde o time da jogada e ele acerta o tornozelo do jogador da equipe do Libertad. Foi uma entrada muito dura, viu? Na hora eu também achei que não era tão dura assim. Foi o 28, né? Marcelo Fernandes. Aí prejudica o São Paulo num jogo que se encaminhava totalmente para o São Paulo, né? O amplo domínio do São Paulo até o momento. Desnecessária essa entrada do Alisson, que é um jogador muito rodado, muito experiente e um dos jogadores mais importantes desse elenco do São Paulo. Eu ainda continuo com a sensação de acerto do Carlos Betancourt. Também.
O Alisson está tentando ali convencê-lo a trocar a cor do cartão. O Alisson vai com o pé um pouco acima do chão. O jogador do Libertad, PDV, tem o pé no chão e o Alisson chega atrasado com o pé um pouco mais alto e atinge violentamente o tornozelo do adversário. São Paulo perde um jogador, Paulo do Vale, com um pouco mais de 15 minutos aqui no Morumbi. O Zubeldia, que é um cara que às vezes se exalta, ele fez só um sinal assim de não, né? Não foi. Não vi nenhum tipo de... Torcida aclama o Alisson. Exatamente. É Alisson, grita a torcida do São Paulo. Ele fica bravo, ele sai de campo. Agora a arbitragem autoriza o reinício. Quesada, e agora? Nossa. Como fica o time do Zubeldia com um jogador a menos? Quesada. O que mais me estranha é que o Alisson não é um jogador de fazer isso, né? Tem jogador que é violento, é desonesto e tal. O Alisson não é o estilo dele, né? Agora eu revi o lance aqui por outra imagem. Nossa, que entrada duríssima. Mais um pouquinho, ele quebrava o tornozelo esquerdo do jogador do Libertad. Agora se complica um pouco, né? Alguém vai ter que ajustar essa marcação no meio-campo. E todo mundo da frente aí é jogador de frente, né? O Oscar já jogou recentemente como um segundo volante, mas não desempenhou muito bem, não. Acho que o Marcos Antônio vai ter que fazer as duas funções agora pelo jeito, né? Esse é um problema. E ele tem cansado, né? Mesmo com o Alisson de lado, como ele corre muito, quando chega a 70 minutos de jogo, ele já coloca a língua pra fora, Canhão. Lucas Ferreira brigou pela bola e ganhou. Vai no fundo, insistiu, toca de bico o zagueiro Gutierrez e deixou o pé pegando o Lucas Ferreira. Calma, gente. É claro, será normal o comportamento do torcedor do São Paulo. Qualquer dividida querem já um cartão vermelho direto. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG. HG na carta pode contar. Placar de 0-0 com 19,5 o primeiro tempo, estádio do Morumbi. São Paulo sem Alisson, com um jogador a menos expulso. Tá com 10 o tricolor, jogando pelo empate. O empate serve, mas é claro, melhor a vitória. Até porque com a vitória, São Paulo já se torna líder do grupo D. Já vai tranquilo para as oitavas de final da Libertadores. E na marcação, meio campo do Libertad, jogando aqui atrás com Campuzano. Já enfia a bola pelo lado esquerdo. Espinosa domina a bola, devolve do lado ainda. Tem Abertão na jogada por dentro, aqui fechando na marcação com Cavadiero. Toca de volta a bola pelo meio campo, vira com o zagueiro Tomás Gutierrez, domina e vem com ela. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. Aqui 20 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da Copa Libertadores, Morumbi. São Paulo e Libertad empatando em 0-0, Nina Gagliotti. Canhão, pela Copa Sul-Americana, o Palestino vai vencendo o Cruzeiro em pleno Mineirão aos 7 minutos da primeira etapa. O Martínez abre o placar e com isso o Cruzeiro é o último colocado do grupo E com apenas 1 ponto somado. Palestino tem 12 pontos. Eu e você, ligados pela mesma emoção na maior rede de rádios do Brasil. Meio campo, uma falta vai ser cobrada pro Libertad. Fica apenas a distância, meio que fingindo ser barreira, o Ferreirinha. Vai cobrar a falta no meio campo. Autorizado, levantou, toque de cabeça atrás, Freitas tenta, Roque Santana Cruz ia girar, perdeu. André Silva com São Paulo já domina, enfia na meia, chuta marcado, Ferreirinha, espirrada, Cedric bota o cabeção, pra Ferreira, adianta a bola, defesa tenta, chute do Freitas bate na cara do Ferreirinha, apagaram umas luzes do Morumbi só pro Ferreirinha. Ele tomou uma senhora bolada na cara. Foi escurecendo e apagou tudo, Paulo do Vale. O espaço a distância era muito curta, né? E a bola ali, ela é dividida pelo alto e aí acaba acertando em cheio o Ferreirinha, meio de surpresa, né? E ele acaba ainda depois trombando no jogador do Libertad, mas já tá tudo bem com o camisa 11 do São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Placar de 0-0, Morumbi, enchendo o torcedor, continua chegando para ver São Paulo e Libertad. É Libertadores na Bandeirantes, pressão do São Paulo na saída, recuada jogada pela ponta com o zagueiro, domina Bebeto na ponta, Diego Vieira, tá na beirada para Ramírez, enfia pelo comando para Fernandes, devolve a bola pela ponta para Campuzano, marcando o São Paulo, recupera a jogada, Oscar domina, Lucas Ferreira perde, lançado na ponta, vai na marcação de cabeça, rebate Espinosa, volta a Cedric de primeiro, devolve a bola até Lucas Ferreira, que recua de volta essa bola para Cedric, domina e vai voltar
voltar. Volta a bola para Juan, começando um pouco mais atrás da jogada. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 0-0 para São Paulo e Libertad. Você ouvindo a Bandeirantes, você está viajando com a gente. Ótima viagem. Vamos então com São Paulo e Libertad. Domina pela ponta Ferreirinha, lado esquerdo, entrega atrás, começa com o zagueiro. Toca a bola até Alan Franco, divide, volta a bola para o Enzo. Enzo recua, devolve a bola Alan Franco, volta a bola com o goleiro Rafael, que domina com o pé aqui dentro da sua grande área. Seu importante é qualidade. Não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. André Silva disputa na marcação. Opa! Vieira comete a falta. O Vieira agarrou na camisa e a galera quer que ele saia preso, Paulo do Vale. Agora o São Paulo com a menos, a pressão aumenta para que o Libertad comece a tomar um cartãozinho ou outro, né? Para ver se a coisa se iguala no 10 contra 10. Por enquanto nada, só o cartão vermelho pro Alisson. E na esquerda do São Paulo ataca, Ferreirinho domina, marcado, recua do ladinho, o Oscar fechou com ele, domina e volta a bola, o Oscar. Juan domina no meio campo com Liberdade, joga. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 24 no primeiro tempo, seguimos com 0-0, São Paulo com a menos. Alisson foi expulso com um pouco mais de 15 minutos. Cedric para trás, essa bola dá para Juan, domina meio campo do zagueiro. São Paulo caminha, carrega, dá uma olhadinha, tomou pressão por dentro, vinha chegando o Sanabria, toca na esquerda, Alan Franco que vira por dentro para Marcos Antônio. Agora o cara vai ter que correr muito. Foi expulso o Alisson, Marcos Antônio domina, já bota no fundo para Enzo, cruzou para André Silva, passou da bola, tira Espinosa. Oscar na sobra domina, entrada da grande, tentou fintar, rebote, voltou para Ferreira, meia luma, limpou, dá pro Oscar, tentou de volta a tabela, Oscar girou, bateu, prensa com ele, Gutierrez, a bola volta fora da grande área, pede pênalti, torcedor do São Paulo, Cedric para Ferreirinha, prensada, a bola sai da grande área, volta de ponta, a Lucas Ferreira, o Bafita, caiu pedindo falta, depois ele comete a falta, ele deixa o pé e comete a falta em Espinosa. São Paulo está reclamando um pênalti há 15 segundinhos atrás. Eu não vi em tempo real, Paulo do Vale. Eu também confesso que não, Canhão. Agora, dependendo de imagem, claro que a torcida do São Paulo, como eu disse anteriormente, né, ela acaba fazendo uma pressão maior depois da expulsão do Alisson para lances como esse, mas no primeiro momento não vi nada não, viu, Rogério Assis? Carlos Betancourt. Você ouviu o apito intermitente da arbitragem, som da Bandeirantes mostrando tudo, Morumbi, com Rafael Pellegrini, com Daniel Singotti no comando da mesa. Ele mandou dar um tempinho para a revisão do Nicolas Galo, o árbitro de vídeo. Eu não vi replay aqui da cabine. Torcida do São Paulo está pedindo um pênalti, Leandro Quesada. Foi muito rápido o lance. Eu não sei se foi o lance dessa reclamação com camisa 5, o Vieira, que disputou a bola com o jogador São Paulino. Só se foi isso, tá? Vamos esperar. É esse, né? Eu acho que eu não sei, eu não vi nada não, sinceramente. Só se mostrarem uma imagem aí. Nem a arbitragem, seguiu o jogo. Isso aí, beleza. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 26 agora, primeiro tempo. Placar da Copa Libertadores, Morumbi, São Paulo, Libertad, 0-0, Nina Gagliotti. 25 minutos de jogo para Cerro Largo e Vitória. Empate em 0-0, mais cedo o Fluminense venceu a União Espanhola 2-0. São Paulo cobra a falta aqui na direita, pelo meio do campo, perde aberto o Oscar, recuada a bola com o Cedric, dá um bicudo, tenta André Silva, Gutierrez marca, domina, André de cabeça na ponta, passa Lucas Ferreira, André Silva corre, evita que a bola saia, toca atrás, vem Juan, se antecipa, Roque Santa Cruz comete a falta, a arbitragem não pega, ela volta do lado esquerdo ainda na proteção com Sanabria, dá a primeira fita pela ponta, tenta Campuzano para ganhar o escanteio e ganhou, era tudo que ele queria, conseguiu na malandragem, Cedric colocou o pezão direito na bola, escanteio Libertad, escanteio Paraguai, o lado esquerdo, Paulo do Vale. É o terceiro do jogo, o primeiro do Libertad por aqui, que tem um a mais, né? Depois da expulsão do Alisson, torcedor aplaudiu o Alisson, apesar do lance. São Paulo com um a menos, precisa do empate para se classificar. 27 minutos do primeiro tempo, tem escanteio Libertad. Perna esquerda, lado esquerdo, a cobrança vai ser feita para a grande área, os zagueiros Diego Vieira e Tomás Gutierrez. Agora a troca do batedor. Quem vem é Marcelo Fernandes. Saiu Marcelo Fernandes, voltou o Espinosa. Chegou agora para cobrar o Lucas Sanabria. O cara fizeram cena no escanteio. Sanabria na bola, autorizado, de cabeça Gutierrez no canto, fora!
Faça isso aqui da trave! Tomás Gutierrez de cabeça quase marca o gol do Libertad. Ele vai lá em cima, bota o cabeção. Rafael salta, cai dentro do gol. Se a bola vai na direção do gol, a bola e o goleiro do São Paulo cairiam dentro do gol. Paulo do Vale, que susto! O primeiro lance de muito perigo no jogo. E o Gutierrez subiu mais alto que o Alan Franco para testar com muito perigo. O Rafael saltou, mas não chegaria nela. Primeiro grande lance é do Libertad por aqui. André Silva disputa na marcação, recuada a bola com Gutierrez, pede no gol Morinigo. Ele volta ao goleiro, André Silva em cima, tira Morinigo, dá um bico, dá uma bola, cai no meio do campo. Marcos Antônio sobe, aí é demais, a bola bate no ombro do Roque Santa Cruz. Volta com o Oscar atrás, Alan Franco de cabeça, para o Oscar de volta, a bola com o Juan. Joga atrás do São Paulo, placar de 0-0 no estádio do Morumbi, 28,5 o primeiro tempo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já. Domina essa bola, o Oscar investe na ponta, o passe errado, volta a marcação pela minha direita ainda para tomar a frente. Cavadeiro toca para a ponta, a bola vai recuar primeiro Alan Franco. Volta a bola, Rafael domina com o pé na entrada da sua grande área. Leandro Quesada, 29 primeiro tempo, Quesada 0-0. E que susto, Libertad, deu uma cabeçada do Gutierrez. Passou isso aqui da trave, né, Quesada? Se pegar só o DVD desse jogo, o lance mais perigoso, como o Paulo do Vale falou, foi essa cabeçada do Gutierrez, né? Agora, a expulsão do Alisson puxou o time do Libertad para cima do São Paulo. Naturalmente isso aconteceu. E o Oscar funcionando como esse primeiro volante aí na saída de jogo. Lucas Ferreira na direita, Cedric dominou, cortou para a perna canhota, entrada na grande área, para Oscar, tem liberdade, recua, para Marcos Antônio, abre a bola, lado esquerdo, Enzo fecha, Ferreirinha encosta com ele, Enzo toca a bola, já dá para Ferreira, marcado, encara o primeiro marcador que é Ramírez, tentar, dois em cima, perdeu a bola, domina a frente, ganha a marcação atrás da jogada com Cavadeiro fechando, toca do Ramírez, opa, tomou porrada sem bola, o jogador do Libertad, o Enzo deixou o bração, sem não se não para amarelo, hein? Carlos Betancourt ficou com peninha do lateral esquerdo do São Paulo, que fez uma senhora falta do jogador do Libertad, não é, Paulo do Vale? O Enzo Dias, ele impede a passagem, né, do Fernandes, que passa a bola e justamente poderia receber à frente, e aí o Enzo acaba não deixando que ele continuasse a corrida por ali. Falta no campo de defesa para o Libertad. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Na Libertadores, fase de grupos, na quinta rodada. Morumbi, São Paulo e Libertad, tá 0-0, Nina Gagliotti. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo encerrado, América Mineiro 2, Paysandu também 2, empate no final das contas. Mais cedo, o Remo venceu o Vila Nova 2-0. No intervalo, Ricardo Capriotti comanda. Sai jogando o zagueiro, Diego Vieira domina, vai à frente, marcado pelo Ferreirinha. Dá na ponta, Ramírez entrega essa bola para Fernandes. Outra vez o Enzo Dias comete uma obstrução em cima do Ramírez. A jogada seguiu com o São Paulo. Marcos Antônio toca para Enzo. Enzo para trás e volta essa bola. Pressionado, Marcos Antônio, um bico, toca no meio. Vem no peito Ramírez, toca a bola até Fernandes. Dá a primeira finta e volta a bola com o zagueiro. Vieira domina e joga sozinho. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Para a área, a bola Libertad, cruzamento, bem Roque Santa Cruz de cabeça na ponta, essa bola muito forte. Freitas não pega, cabeceia Cedric, vem buscar o Lucas Ferreira, chuta a bola, bateu no pé no Espinosa, não saiu não. Freitas domina o lateral para tentar cruzar, em cima Cedric, botou de bico para fora, ela vai direto pela linha lateral. Em arremesso, é bola então para o time paraguaio jogar. Passamos dos 30, temos 31,5 primeiro tempo. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. Para trás do passe, Roque domina, levanta, na área o cruzamento pro gol, a defesa tirou, pediram pênalti. Enzo cortou, apareceu com o braço, seguiu, e o São Paulo lá no contra-ataque. Oscar na esquerda, para Ferreirinha, mano a mano com Ramírez, o encara, para, domina, chega mais um, toca do ladinho, Marcos Antônio devolve a bola para Ferreirinha, dispara Enzo, Ferreirinha corta, mas não cruza, demora muito, devolve na meia para o Oscar, quase tomou a pressão, por baixo o pé, cometeu a falta. Por baixo o pezão na marcação com o adversário chegando firme, falta em Oscar, melhor para o São Paulo. O Libertad queria um toque de braço do Enzo aqui no cruzamento anterior. Paulo do Vale. E aí o São Paulo no contra-ataque rápido, né? Porque o Oscar lá atrás, ele consegue armar rapidinho
justamente acionando o Ferreirinha, né? Que toma a falta do Marcelo Fernandes, que agora há pouco apanhou, bate também o camisa 28, ajuda na marcação o São Paulo. Na intermediária, lado esquerdo, tem Oscar e Enzo Dias por ali. 33 minutos do primeiro tempo, o Morumbi está esperando o empate, aliás, está esperando o gol da vitória. O jogo já está empatado, 0-0. É falta para o São Paulo cobrar, bico da grande área, lado esquerdo. Temos 33 primeiro tempo. Opa! Tem Rosco na entrada da grande área, é um tal de pega daqui, belisca dali. Tricolor tem chance em cobrança de falta, lado esquerdo. Enzo, perto da bola, Oscar também. Oscar levantou para Juan. O zagueiro vem, passa por todo mundo. É tiro de meta apenas. Ninguém toca nela em Paulo do Vale. O São Paulo ainda tenta assustar mesmo a equipe do Libertad, né? Por enquanto, bola na área em algumas oportunidades como essa, passando por todo mundo. O Morinigo ainda não trabalhou direito, apenas ali, claro, sempre acompanhando. Tiro de meta, o torcedor vai por aqui. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é Nakata, você sabe, pode contar. Sai jogando atrás dos zagueiros do Libertad, trocam passes, domina a bola Diego Vieira, pede do ladinho Gutierrez lançado, domina a marca André Silva, Gutierrez entrega a bola para a esquerda com Espinosa, marca em cima dele Lucas Ferreira, dá no meio, tenta Roque Santa Cruz de cabeça, toque do ladinho para Fernandes que devolve a bola pelo meio campo ainda, para Campuzano, seguiu a jogada, dispara pela ponta Fernandes, toca Cabadeiro, lança a bola para a meia esquerda, vem buscar a Roque Santa Cruz, com 34 do primeiro tempo no Morumbi, 0-0, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Leandro Quesada opina na Bandeirantes, 34,5 o primeiro tempo, 0-0. São Paulo Libertad, com o São Paulo tendo um a menos expulso, o Alisson Quesada. E essa expulsão foi impactante, não é? O São Paulo deixou de ser um time que dominava totalmente a partida. Agora o Libertad encontra espaços, faz o São Paulo ficar acuado em alguns momentos. Ou seja, foi muito impactante mesmo, né? Até porque o Alisson é um cara experiente, a bola passa muito pelos pés dele, ajuda na marcação. E aí tá um buraco nesse meio campo do Tricolor, né? Para consertar isso, vai ter que mexer já com o Oscar ou com alguém lá da frente. Nas arquibancadas, o torcedor não deixa de empurrar o time. Milhares de vozes no Morumbi empurrando o São Paulo. 0-0. Na direita essa bola, Ramírez tenta o passe, linha de fundo. Para Fernandes, tentou uma caneta, toca a marcação e aí fica bravo o Ferreirinha. E dá um bicudo na bola. Cara, ele acertou o microfone lá na linha de fundo. Aquele é nosso, Xingotes? Ih, rapaz, é o nosso, hein? Ih, meu amigo. Pode pedir outro. Esse foi pro espaço. Bicudo do Ferreirinha pegou no nosso microfone. Cápsula de um lado, cabo do outro. Esse já foi. Tenta a jogada na ponta, o time do Libertad na meia esquerda, vem a jogada pela linha de fundo, Enzo na marcação, botou pra fora. De vez em quando assanhadinho, o Libertad chega a dar uma bicadinha e ganha escanteio agora, Paulo do Vale. Agora tudo igual em escanteios, né? 2-2, o segundo para a equipe do Libertad, tá ali o Sanabria, camisa 21, lado direito de ataque para a equipe do Libertad. Escanteio com 36 minutos do primeiro tempo. Sanabria cobra na grande área, Gutierrez. Lá dentro também outro grandão, Vieira. Autorizada a cobrança, com efeito. Saiu no gol, Rafael. Um soco, a bola fica na entrada da grande área. Rebotou de voleio, tentou. Freitas, o árbitro atrapalhou ele. Ele tentou chutar na primeira, o árbitro ficou na frente dele. Melhor pro São Paulo. Marcos Antônio cabeceia, vem André Silva, coloca o pé na prensada. A bola volta assim no meio campo. Domina e volta a jogar a Campuzano pro goleiro. Entrada na grande área para Morinigo na meia-lua, dá um bicudo. Toca à frente, a bola muito alta. Chegando na ponta, Freitas domina, toca Freitas, vira a bola para Roque Santa Cruz ainda, domina o atacante, 43 anos, corre só de vez em quando, para trás do passe Espinosa, devolve a bola com Cabadeiro, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 36,5 do primeiro tempo. Libertad na grande área, a bola vai chegar tentando, Marcelo Salzano bateu, tocou na bola, defesa Alan Franco tentou, bateu para fora, escanteio. O São Paulo dá espaço, o Libertad chega de novo com perigo e ganha escanteio. E a bronca de Alan Franco no time dele. Mas a revisão agora, um possível toque de braço. Escanteio, Libertad na direita, Paulo do Vale. De novo com o Sanabria por ali, que é aquela bola, né, que vai pelo alto, ela fica quicando e ninguém consegue cortar, uma confusão danada. Quase que o Libertad consegue finalizar. Escanteio, terceiro para o time paraguaio. 37 minutos e meio.
Tem escanteio para cobrar o Libertad. Aqui na direita eles reclamam de um possível pênalti. Nada de pênalti. Escanteio vai ser cobrado. Lá na direita, todo mundo marcando, todo mundo na área. Os gigantes Gutierrez e Vieira. Para trás a bola, para Ramírez, para cruzar. Levantou na entrada da grande área, a bola de cabeça subiu para tocar na ponta essa bola. Cedric, da Ferreirinha, de volta a bola na direita. Abertão, tentou Enzo Dias, é canhoto com dificuldade, dirigiram na direita. Prendeu, dominou, já recuou da com Cedric. Tomou porrada sem bola aqui o Enzo Dias. Bateu o dedo no Cavadinho, agora tá cavando o vermelho. Fica no chão, lateral do São Paulo. Meu, não levantar, hein? Bola fica na ponta, mas toca pra fora aqui pela linha lateral o Cedric. Vai ter pelo menos amarelo pro Cavadeiro, não vai ter não, Paulo do Vale? Sim, amarelo para Ernesto Cavadeiro, 26. O São Paulo tava ali, né? Próximo à grande área. Preferiu colocar a bola pela linha lateral para que o Cedric, ou melhor, o Enzo pudesse ser atendido por ali. O Cedric tá até ali prestando uma atenção. E ele pisou no tornozelo do Enzo quando o Enzo tava no chão. Pois é. É preciso a arbitragem analisar com detalhe se esse pisão é porque o movimento do pé ao chutar a bola e acertar a canela do Enzo, ele era, digamos, impossível de não ser feito. Era a continuação do movimento. Ou o pisão, se for interpretado como um pisão premeditado, Quesada, é para vermelho também, hein, Quesada? Essa é a reclamação. Agora, o Enzo demorou muito, né, nesse contragolpe aí. Tem que ser mais ágil, porque deu tempo da defesa do Libertad se recompor. E aquele lance lá da reclamação, bola explode mais no peito do que no braço, mais perto do ombro ali, né, do Alan Franco. Lance normal, reclamação não se justifica da parte dos paraguaios. E aqui seguiu com só amarelo para Cavadeiro. Domina o São Paulo, 39-30. Ferreira na canhota, a bola André Silva caiu, tocou para trás da bola para Ferreirinha. Ele se antecipa a marcação, domina e recua. Dá ao Oscar, aberto meio campo com o lado esquerdo funcionando. Grupo Souza, Lima e Eficiência em segurança e serviços. Com quase 40, primeiro tempo, Ricardo Capriotti já vem no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Todo o time da Bandeirantes em campo, com Rafael Palmeira na mesa de som, Caiane Martins na central técnica. Oscar domina na defesa do São Paulo, vira a bola para a direita, puxa a marcação com o Lucas Ferreira. Oscar está no campo de defesa recuado, não é lugar do Oscar jogar. Domina a bola e joga. Enquanto isso, o Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Na Libertadores, a quinta rodada da fase de grupos, Morumbi, São Paulo, Libertad 0-0, Nina Gagliotti. 40 minutos da primeira etapa, também no Newton Santos, segue 0-0 para Botafogo e Estudiantes, e com esse resultado, o Botafogo está na terceira posição do Grupo A com 7 pontos somados até aqui. Estudiantes de Universidade de Chile, 10 pontos cada um. Eu e você ligados pela mesma emoção, aqui na maior rede de rádios do Brasil. Cavadeiro domina a bola, o cara tá amarelado, ele pega na bola, a torcida vai. Faz a inversão, toca na ponta Sanabria, levanta a bola para Fernandes, perdeu, tomou o São Paulo com falta do Enzo. Pra chiadeira do torcedor do São Paulo, a falta foi marcada. Todo o nosso time em campo, com imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques com Guilherme Maciel no digital. Parado o jogo, e o Enzo Dias tem que tomar cuidado, porque ele já fez umas 2 faltas. E o outro tá botando ele na caderneta, né, Paulo do Vale? Tá marcado lá. E quem marcou foi o Bandeira, e com muita razão, né? Porque ele usa o corpo para derrubar o Ivan Ramírez, jogador da equipe do Libertad. O Zubeldia sai do campo, do seu campo ali, da sua área, para conversar com o John Gadiego, o assistente 1. O Zubeldia está vacinado. Com a arbitragem brasileira, ele não tem esse comportamento não, é bem diferente. André Silva vira a bola para a esquerda, dá no fundo Lucas Ferreira para o André, vem o zagueiro primeiro, vem Diego Vieira, dá para o Mourinho, ela quicou, ele tirou, quase que ele chutou de canela. Bom, é bom dizer que essa pequena área aqui tá ruim, né, Paulo do Vale? O gramado na pequena área do gol do Mourinho tá esquisito aqui, não tá não, olha lá. Ela quicou tudo esquisito, hein? O campo tá bonito, mas a pequena área do goleiro desse gol de entrada tá realmente judiada. Belo passe na ponta, frente tentou, ela vai fácil para Rafael pegar dentro da grande área do São Paulo, Leandro Quesada. Desculpa, Canhão e PDV. Olha, eu revi o lance, tá?
Para mim, cartão vermelho deveria ter sido dado na entrada do Cabadeiro no Enzo Dias, tá? Ele pisa, como você disse aí, no tornozelo do jogador argentino do São Paulo. Então, a arbitragem errou e prejudicou o São Paulo nesse lance. Era vermelho e não amarelo apenas para o Cabadeiro. Era necessário interpretar se essa sequência depois da falta com o pé no tornozelo do Enzo foi um pisão premeditado, né? Tem isso. Não viram isso. Lucas Ferreira na bola pela ponta, ele trombou com o Cedric. Lucas Ferreira, Cedric, prazer, tudo bem? Vocês jogam no mesmo time. Eles não se conhecem, PDV, é isso? Vestem a mesma camisa, estranho. O lance que estaria na saudosa videocassetadas. Se fosse um jogo de fim de ano do nosso time, com aqueles barrigudinhos, tudo bem, a gente ia perdoar, né? Mas lance de um time profissional, não, né? Pois é. Se bem que eu acho que um jogo nosso, a gente não ia conseguir correr tudo isso para trombar um com o outro. Lá vem jogando de novo o time do Libertad. Na direita esse apoio feito com o lateral Ramírez. Já dá o primeiro câmbio. Aliás, quem correria muito é Ricardo Capriotti. O único também nesse time, mas só ia correr também. Bora cá atrás da marcação com Espinosa para Campuzano. Travou e tomou. Oscar ganhou. Rolou na meia, virou de um lado para o outro. Devolve a bola com o Alan Franco. De volta o passe com o Oscar. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos. Tem que ser Sil a mais premiada no Brasil. Sil pode confiar. Vai essa aqui para a jogada com o Cedric não pegando a bola do Oscar, parecia um passe fácil e ela foi para fora pela linha lateral. Leandro Quesada, 44, está indo embora o primeiro tempo com o São Paulo tendo um a menos desde os 16 na expulsão do Alisson. Seguimos com 0-0 Quesada. É outro jogo, né? É outro jogo. A arbitragem acertou ao ter expulsado o Alisson. O time de São Paulo modificou totalmente, né? Perdeu o meio-campo, o poder do meio-campo. E aí deu o gostinho para o Libertad começar a atacar. E aí um erro que aconteceu há poucos minutos, né? Que foi a não expulsão do Cabadeiro. Obviamente que o Zubeldia vai ter muitos motivos para reclamar, dependendo do resultado dessa noite no Morumbi. 10h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes, marca com 0-0, à frente da marcação, tenta a jogada, perdeu, na bola Cabadeiro, ganha o São Paulo, ganhou o Lucas Ferreira, só que a saída é errada, ruim, toma Fernandes, bateu pro gol, desvio do Marcos Antônio, Rafael corre, não pega escanteio, ganha escanteio aos 44, meio Libertad, no fim do primeiro tempo, Paulo do Vale. No lance estranhíssimo do Cedric aqui, né, porque ele tinha a liberdade de tentar dominar a bola, pensar melhor, ele faz um passe para ninguém e arma toda a chance para a equipe do Libertad, que tem novo escanteio, o quarto no jogo, sempre ele, o Sanabria, e a arbitragem coloca mais 2 minutos por aqui, vamos a 47. 45, tá acabando o primeiro tempo no Morumbi. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Tem a cobrança de escanteio, Sanabria, autorizada, a batida, levantou no gol para Gutiérrez, tentou de cabeça, marcação, corta, rebote, volta fora da grande da frente, cabeceia, rebate de tira aqui atrás do André Silva, ela vai na ponta, Sanabria, apenas acompanha a bola aqui que vai para fora pela liga lateral, em arremesso, ataque do Libertad que vem aí numa velocidade. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Oscar domina pela meia esquerda, puxado pelo braço, ganha da Ferreira para Marcos Antônio, toca na grande área, devolve a bola para Alan Franco. Minutos finais de jogo. Aliás, segundos finais, vamos fechar 46 agora, fechamos então. Mais um para acabar o primeiro tempo com 0-0. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus, assine já. Domina Cedric que devolve a bola da Juan, tem Alan Franco, tem aberto o Oscar, ele toca a bola, Oscar aqui domina e joga do lado esquerdo, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Enzo Dias na esquerda, lançado no fundo para tentar cruzar, limpou bem, olhou para a área, para André, passou por ele, tira a marcação, Espinosa rebate a bola, sai da grande área, Oscar amassinha no peito, segundos finais do primeiro tempo, 0-0, Oscar escapa do pontapé, deixa para trás o Sanabria, dá na ponta pro Enzo, devolveu pro Oscar, já olhou pro relógio, Carlos Betancourt para acabar o primeiro tempo. Aí tomou uma umbrada o Oscar e vem cartão. Que jumentice do jogador do Libertad. Ele dá uma umbrada no Oscar do meio campo, Paulo do Vale. É o Sanabria, né? Camisa 21. E assim, chama atenção porque segundos antes ele tentou. Não conseguiu, o Oscar resistiu. Ele queria exatamente isso, fazer a falta e tomar o cartão, o Sanabria, camisa 21.
Vai terminar o primeiro tempo no Morumbi. 47, Betancur olha para o relógio. Pega a bola e apita. Termina o primeiro tempo. São Paulo e Libertad empatam em 0-0. São Paulo com um jogador a menos. No intervalo, Bandeirantes. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Canhão. Agora vamos lá para o intervalo inteligente Bandeirantes. Dá aquela turbinada aí no São Paulo, que era para estar vencendo, hein? Era para estar vencendo o São Paulo, mas 0-0. Vamos lá, ficou para o segundo tempo, os 45 minutos finais. Paulo do Vale, me conta aí o que é que você tá vendo, PDV. Eu tô vendo o Zubeldia na expulsão do Alisson, ele foi até comedido, né? Se a gente levar em consideração que é o Zubeldia, mas agora no final ele foi conversar com a arbitragem, né? Aquela cobrança, muito mais talvez pelos critérios depois, né? O árbitro acaba mostrando 2 cartões para a equipe do Libertad, para o Sanabria agora que tentou uma e na segunda ele conseguiu em cima do Oscar, mas principalmente pelo lance do Cabadeiro, né? Que acabou pisando ali no Enzo, jogador do São Paulo. Então o Zubeldia vai lá e dá aquela cornetada. Com 1 a menos, Alisson expulso na primeira parte ainda do primeiro tempo. Zubeldia tem como opções no banco de reservas Jandrei para o gol, Arboleda, Luciano, Rodriguinho, Bobadilha, Pablo Maia, Ferrarese, Sabino, Luca, Alves e Rian Francisco. Capri. Valeu, PDV, você já volta aí. Segura aí que daqui a pouquinho você retorna para o segundo tempo. Ô, Quesada, é o seguinte, tudo bem, esse 0-0 aí classifica o São Paulo para as oitavas de final da Libertadores, mas dava para estar vencendo aí já no primeiro tempo, né? Tudo bem que o Cabadeiro tinha que ser expulso também para ficar tudo igual, errou o árbitro, né? Para mim era lance para expulsão esse do Cabadeiro. Você achou aí também, né? Eu também achei aqui, o Canhão durante a transmissão falou isso também, Capri. Pra mim era lance, errou a arbitragem, tinha que ter expulsado o Cabadeiro. Agora, São Paulo podia ter caprichado um pouquinho mais, o Oscar podia estar jogando um pouquinho mais também, né, Lelê? Capriotti, até a expulsão do Alisson aos 16 minutos do primeiro tempo, o time do São Paulo dominava amplamente a partida no estádio do Morumbi, não é? Só dava São Paulo, o Libertad bem fechadinho, o São Paulo trabalhando, não dando espaço para que o Libertad fizesse nada. O Libertad também com a clara ideia, com o claro objetivo de chegar ao Morumbi e conquistar o empate, né? Porque esse é um bom resultado para a equipe paraguaia. Aí aos 10 minutos o Ferreirinha chutou de fora da área, Morínigo estava ali, não é, para fazer a defesa. Aos 11 o Enzo pegou de primeira mais torto. E aí, aos 16, o lance fatídico que mudou até a forma do time do São Paulo e também do Libertad jogarem a partir desse momento, em que o Alisson recebe o cartão vermelho numa entrada dura em cima do Marcelo Fernandes, pegando o tornozelo do jogador do Libertad. Nenhuma discussão em relação a isso, tá? Nenhuma discussão em relação a isso. A crítica vem depois, né? Aos 38, já no finalzinho do primeiro tempo, Cabadeiro pisa no tornozelo do Enzo Dias, recebeu apenas um amarelo. No nosso entendimento aqui, né, da nossa equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, o vermelho seria o cartão mais adequado, mas o árbitro não entendeu dessa forma. E antes dessa expulsão, aos 28, a jogada de maior perigo do Libertad, que foi a cabeçada do Gutierrez, passando bem pertinho do gol defendido pelo Rafael. Se ele acerta a cabeçada um pouquinho mais para dentro ali da área, faria 1-0 para a equipe do Libertad. O Rafael estava totalmente batido no lance. A expulsão do Alisson mudou a forma do São Paulo jogar. Recuou-se o Oscar e o Oscar ficou mais distante desse trio da frente, formado pelo André Silva, pelo Ferreirinha e pelo Lucas Ferreira. É algo que o Zubeldia vai ter que tentar consertar no segundo tempo. Eu não estou dizendo que tem que tirar o Oscar, tá? Mas precisa colocar mais alguém para fazer o que o Alisson faz quando o São Paulo não tem a bola, que é uma marcação mais justa. Não do jeito do Alisson, né, que foi expulso, mas uma marcação mais justa para o São Paulo, de repente, não sofrer. A expulsão do Alisson pode ter mudado a trajetória do São Paulo nessa partida no Morumbi, Capri. Vamos ver. Tomara que o São Paulo consiga
se superar aí com um a menos, ou de repente vai que, né, o Libertad também perde um jogador. Eu acho que o Cabadeiro vai ficar no vestiário aí, viu? Acho que o técnico não vai querer saber de arriscar não, porque ele tá no lucro, mas vamos ver. De repente perde um jogador aí, o Libertad dá uma equilibrada e o São Paulo consegue a vitória. O empate já é suficiente, mas vencer é sempre importante, fundamental, dá moral, e o torcedor quer vitória, quer ver gol, não é? Vai ter gol. Segura aí que no segundo tempo o Rogério Assis vai narrar gols aqui na Bandeirantes. Aquela parada rapidíssima, na volta a Nina Gagliotti vai atualizar os jogos, os placares da noite desta quarta-feira, noite de Libertadores e Copa Sul-Americana. Já voltamos, não saiam daí não. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. Está divulgada a programação completa da etapa de Interlagos da Copa Truck, que ocorre neste final de semana. Entre demais eventos, serão nada menos do que 10 corridas distribuídas entre sábado e domingo. No caso da Copa Truck, as duas provas estão marcadas para ocorrer a partir das 14h10 do domingo, com transmissão ao vivo da Band. A classificação ocorre a partir do 12h50. Aos interessados por ingressos, segue aberta a venda para essa grande festa de velocidade em Interlagos, palco da terceira etapa da temporada 2025, nos dias 17 e 18 de maio. Uma oportunidade única para misturar experiência e, claro, conhecer novos talentos nessa grande etapa. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Camisa 10 bateu com o pé esquerdo. No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com acompanhante para grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família.
E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. É o intervalo inteligente Bandeirantes, são 10 horas e 28 minutos, intervalo de 0 para o São Paulo, 0 para o Libertad. Libertadores da América que você está conferindo aqui na Bandeirantes conosco. E aqui é assim, todo dia tem futebol, todo dia tem bola rolando. Hoje é a vez do São Paulo, amanhã tem o Corinthians, Racing e Corinthians, 7h30 da noite. Amanhã é 7 da noite o jogo, amanhã é às 7, hein? E amanhã a Rádio Bandeirantes transmite Racing e Corinthians com Ulisses Costa. O Palmeiras joga com... O Palmeiras já está classificado, né? Encara o Bolívar no Allianz Parque. No mesmo horário, o Gustavo Soler estará lá para acompanhar e relatar todos os desdobramentos do Allianz Parque para esse jogo do Verdão, que tem 100% de aproveitamento e amanhã vai tentar manter esse 100%. Nina Gagliotti, hoje o que é que tá rolando aí de Libertadores e Sul-Americana? Tô chegando agora aqui, preciso saber aí, tô meio perdidão aí, Nina, me conta tudo aí que eu preciso das informações dos jogos aí que já terminaram e os que estão em andamento também. Vai, Nina! Vamos lá então, Capri, o Botafogo vai vencendo o Estudiantes, jogo no intervalo e resultado muito mais do que importante. O Botafogo precisa vencer e mesmo com o resultado positivo, nesse momento, é o terceiro colocado do Grupo A. Então, situação delicada para o Fogão. Qualquer novidade a gente informa por aqui. O Racing está vencendo o Colo-Colo, esse jogo também está no intervalo 2-0. E às 11 horas da noite tem Universitário e Barcelona de Guayaquil. Hoje mais cedo, o Nacional da Colômbia já venceu o Bahia por 1-0. O Peñarol virou para cima do Olímpia 3-2 e o Vélez Sarsfield 3-0 para cima do Bulu-Bulu. Agora falando de Copa Sul-Americana, bola rolando no Mineirão para Palestino e Cruzeiro. Palestino está vencendo o Cruzeiro por 1-0. Uma campanha de fato impressionante do Cruzeiro, mas impressionante pelo lado negativo. Apenas 1 ponto somado até aqui, nenhuma vitória. E aí o Mushuc Runa, o Palestino e também o União estão à frente do Cruzeiro. Continuando o nosso giro Capri, o Cerro Largo e Vitória vão empatando 0-0 mais cedo. Esportivo Luquenho e Atlético Grau empataram 1-1. Fluminense venceu União Espanhola 2-0. Defensa e Justiça 1-1 com Universidade Católica. Às 11 horas da noite tem América de Cali e Huracan. Capri. 10 horas 31 minutos, já estamos chegando aí aos 14 de intervalo no Morumbi, 0-0 para São Paulo e Libertad. E aí, Paulo do Vale, qual é a movimentação aí no gramado do Morumbi, hein? Retornando os reservas neste momento e o goleiro da equipe do Libertad, agora sim, ó. Os titulares do São Paulo também voltando neste exato instante, Capri. E não deve mudar, não é? Pelo que você está sentindo aí, não tem mudança não, né? Vamos ver aqui, ó. André Silva, Lucas Ferreira, Cédric, Ferreirinha. Tem gente indo ali. Eu tô vendo aqui, ó, o Arboleda, ele tá sem colete. O Arboleda vai entrar. O Arboleda vai entrar no São Paulo, ó. Tô vendo agora o Arboleda já em posição ali entre os bancos para entrar. Então o Zubeldia reforça um pouco o sistema defensivo na ausência do Alisson, que foi expulso. Já já a gente confirma quem sai então para a entrada do Arboleda. Vamos ver quem está em campo. O Alan Franco, Enzo, Marcos Antônio,
Eu tô vendo aqui, acho que saiu o Lucas Ferreira. Não, o Lucas Ferreira tá conversando com o Arboleda. O Oscar tá aqui, o Ferreirinha tá aqui, ó, vai subir a placa neste exato momento, ó. Vamos ver quem vai sair para a entrada do Arboleda na equipe do São Paulo, ó. Vai subir a placa aqui para confirmar, saindo o 22, zagueiro por zagueiro, Capri. Sai o Juan, entra o Arboleda, camisa 5. Vai começar. Vai começar. Então vai lá, o Leandro Quesada analisa durante o segundo tempo essa mudança do Zubeldia. Vem aí os 45 minutos finais, é a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, é com você. Solta a voz e vem Rogério Assis, vem Canhão! Autoriza Carlos Bettencourt, começa o segundo tempo no Morumbi. Rogério! Eu e você, ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes. Começa o segundo tempo, quando acabar o Ricardo Capriotti volta no apito final. Ferreirinha foi por baixo, foi desarmado. Toma a bola pela direita, Lucas Sanabria. Toca atrás ainda pelo meio do campo, Sanabria domina, volta a bola. Diego Vieira, toca com Tomás Gutierrez, tomou pressão de André Silva. Toca a bola para a ponta esquerda, um bicudo, Espinosa. Levanta no ataque, a bola muito alta, passa pelo meio campo. Alan Franco tenta, bate na marcação com Cabadeiro. Alan Franco toca de volta a bola para Marcos Antônio, lá para a ponta direita, André Silva, pede Oscar, adiantado, vem Marcos Antônio, é para ele, na ponta eles para Cedric Chechando, domina a bola Marcos Antônio, dá Cedric mais atrás com Arboleda acabou de chegar, carne fresca no pedaço, entrou na vaga do Juan, zagueiro por zagueiro, Oscar meia direita, Marcos Antônio de primeira, na direita, Cedric, no fundo, Lucas Ferreira domina, o garoto tentou driblar, foi travado, bateu no próprio Lucas Ferreira e a bola saiu, em lateral defesa, Libertar. Quesada e essa mexida, zagueiro por zagueiro do São Paulo, sai Juan, entra Arboleda. Eu imaginei que ele ia mexer com o Lucas Ferreira ou com o Ferreirinha para fortalecer o sistema defensivo e liberar o Oscar, né? Na realidade ele trocou um por outro, né? 6 por meia dúzia. Só se o Juan sentiu alguma coisa, porque o Juan estava fazendo a partida ok, justa, né? Agora tem que compactar mais esse time, mas já eu explico, Canhão. Disputa na ponta, Lucas Ferreira. A arbitragem está marcando arremesso lateral, saída então. Explique agora, por favor, Leandro. Aquele 4-3-3 virou um 4-2-3, né? Então a ideia é o Cedric fica um pouquinho menos avançado, o Enzo também. Essa linha é mantida de 4 aí com o Arboleda e Alan Franco e o Marcos Antônio na frente. A única forma de liberar o Oscar para encostar no trio da frente. Se o São Paulo não fizer isso, não compactar o time, aí não vai ter organização nenhuma nessa transição da defesa para o ataque. Vamos ver se dá certo. Cabadeiro chuta, ela bate no peito do Oscar de bico, toca para frente, essa bola Campuzano. Rafael sai com o pé, domina aqui fora da sua grande área. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Grande abraço, Marcelão Ferreira, tá com a família toda, a esposa Adriana, o filho Miguel. Miguel é corintiano. Ô Miguel, amanhã tem jogo no Coringão, Miguel. Como é que vai, hein? Coringão, e aí? Continua jogando a Sul-Americana? A situação tá complicada, hein? Grande abraço, Marcelão, pra você e pra toda a família. O nosso Marcelão, que é do time da Band TV. André Silva de cabeça, sobe, tira, Gutierrez cai, André Silva reclamando de falta, foi nada não. Na cativa ele tentou ganhar uma falta, não foi nada. Cedric bota de cabeça, Arboleda vai, toma Arboleda, sai do Roque Santa Cruz e toca atrás a bola, entregando com o Alan Franco. São quase 3 minutos do segundo tempo no estádio do Morumbi. Oscar tenta passar na caneta, a bola seria na ponta pro Feira, seria. Ramires volta, macia no peito, põe no chão, já toca do ladinho com a marcação feita para Lucas Sanabria. Sanabria toca, Diego Vieira que volta a bola com Tomás Gutierrez. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já a sua conta Estrela Bet, simples e num instante. 3 minutos e meio, segundo tempo, Morumbi com grande público, por enquanto 0-0. Gente, o empate serve para o São Paulo, mas é bom ganhar porque aí já acaba logo o líder, né, PDV? Vai garantindo o jogo da volta nas oitavas em casa, né? Pelo menos as oitavas. Ó, Ferreira, São Paulo dominou, Ferreirinha, limpou, vai fazer, bateu na cavadinha, pra fora! Ele driblou do pé direito para o esquerdo, deu um leve toque na saída do Morinigo e perdeu o gol. O Libertar deu a bola para o São Paulo fazer o gol e o São Paulo não fez, Paulo do Vale. E com 3 minutos da segunda etapa, a melhor chance do São Paulo até aqui no jogo, né? O Ferreirinha do jeito que ele mais gosta, indo para cima, pro drible, finalizando, porém para fora, desperdício, camisa 11. Mas você ia dizendo então que ganhando aqui o São Paulo nas oitavas
Define em casa, né? Isso, chega a 13 pontos, vai em busca da melhor campanha se vencer aqui. Tiro de bico, zagueiro, toca Diego Vieira, espirrou a bola para a direita, bem aberto, Marcelo Fernandes para a grande área, a bola muito alta, Cedric de cabeça, corta, ela vai no peito de Marcos Antônio, que toca de volta a bola com o Oscar, entrada na grande área, Oscar já vira, dá para Enzo domina e devolve a bola com o Arboleda. Quesada, o São Paulo perdeu o gol com o Ferreirinha, Quesada 0-0. No jogo que começa a ficar difícil, não pode perder uma chance dessa, né? O Ferreirinha fez o mais bonito, fez o drible, cortou para dentro e aí na hora da finalização não conseguiu, não é? Pelo menos chutar ao gol ali. A bola passou raspando, mas enfim, isso não vai mudar muito. O São Paulo tem que evitar essa coisa de dar chutão, não é? Teve uma hora que o Oscar pegou essa bola aí, ele estava reclamando que não tinha ninguém chegando. E realmente não vai ter, né? Tem que avisar o Oscar que um amigo dele foi expulso, o Alisson. Então, se o trio da frente ali também não encostar nesses dois, no Marcos Antônio e no Oscar, São Paulo vai ter muitas dificuldades para organizar o jogo. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, segundo tempo. Quinta rodada, fase de grupos Libertadores, São Paulo, Libertad, 0-0, Dina Gagliotti. Canhão, já que vocês falavam da pontuação, trazendo a situação de momento do grupo D, São Paulo lidera com 11 pontos, Libertad, segundo colocado, tem 8, Aliança Lima na terceira posição tem 4, Tajeres tem apenas 1, Aliança Lima e Tajeres ainda se enfrentam nessa rodada. Lateral, São Paulo com pressa, Cedric arremessa, vira a bola para Marcos Antônio, que sai jogando no meio e devolve a bola com Arboleda. Torcer é bom na final da Copa Comembol Libertadores, é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. Arboleda na direita, bola pela ponta, Lucas Ferreira domina, marcado por baixo, colocou o pé, tira dele Espinosa, sobre a volta na ponta ainda com o zagueiro, toca Gutierrez, dá no meio campo para Cabadeiro, abre a bola lá para a ponta esquerda, a frente é jogada com Freitas, no meio vem Roque Santa Cruz, ele tentou driblar a bola, bateu em Arboleda e foi para fora pela linha lateral, arremesso, ataque, Libertad lá do esquerdo sem muita pressa, pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. 6:30, segundo tempo no Morumbi, placar de 0-0, São Paulo desde os 16 do primeiro tempo com 10 em campo, após a expulsão de Alisson, resultado por enquanto serve, o empate classifica o São Paulo, não em primeiro. O lateral vai ser cobrado na esquerda, venha para arremessar o Espinosa, recebe de volta, vai puxar Roque Santa Cruz, o capitão domina a bola, recua, dá com o zagueiro à frente do meio campo, Tomás Gutierrez dá contra o zagueiro pela direita para Diego Vieira, sai jogando sozinho, já lança a bola para a direita, Ramírez, desce no apoio, marca Ferreirinha em cima dele, devolve a bola, Ramírez atrás, começa com Diego Vieira, Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Vira o domínio, o zagueiro dá na direita essa bola com o lateral Ramírez, está bem marcado agora, o Oscar fica só de longe, enfia no comando essa bola na ponta para correr na grande área, tentando pegar essa bola pela meia direita, Marcelo Fernandes, vem Alan Franco, chutando, Freitas levanta-se, toca Alan Franco, dá para Enzo, Marcos Antônio, Alan Franco na grande área para o Arboleda, a torcida cobra a pressa. Abre a jogada Arboleda, dá Cedric, parou, brecou, domina, marca em cima dele, Marcelo Fernandes, ele vai devolver a bola para quem? Pede no meio, Alan Franco, caminhou com ela o Cedric, Enzo Dias na esquerda, bola passada, Enzo domina com liberdade, tentando atacar, 8 segundo tempo, 0-0, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil a mais premiada no Brasil, se é Sil pode confiar. Ferreirinha, calcanhar, André Silva de primeiro, André Silva já vira a bola para a ponta esquerda, Enzo domina, levantou, carimbou o Ramírez que está no chão, vai se levantar, não levantou. Ih, rapaz, o cara tomou uma senhora de uma raquetada na cabeça, pode abrir contagem em PDV pro Ramírez. Tá ali, ó, tá caído, pediu até pro árbitro, espera aí, que eu tô sentindo um pouquinho aqui. Camisa 2, Ivan Ramírez já se levantou. Pronto, começaram a acender as luzes do Morumbi para ele. 8:30, segundo tempo com 0-0. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Cedric no meio limpou o primeiro, enfiou pelo comando, André Silva tira Gutierrez no meio campo, essa bola fica para Cabadeiro, na ponta dispara Roque Santa Cruz, tenta o passe no meio fazendo o pivô, entrega errado, Ferreirinha tenta, bate no zagueiro, espirrada, volta pelo meio para Sanabria, enfia a bola para a ponta esquerda, para Cabadeiro, tem na ponta abertão, fechando o Espinosa, já vira para Fernandes, tentou driblar, volta Lucas Ferreira, Fernandes limpou, dá para bater, ganhou, Lucas Ferreira prensou, Fernandes insistiu, Marcos Antônio toma, pega Lucas Ferreira, a bola dá para André Silva, sai do Gutierrez que tropeça, dominou o André,
Na esquerda, Ferreirinha pelo comando, Lucas Ferreira. Na direita, Marcos Antônio. Ferreirinha caminhou, limpou, rolou na área, bola pro Enzo, o passe é errado. Ela vai pra fora pela linha de fundo. Tinha 118 opções o Ferreirinha e foi pra pior, PDV. É pra exatamente ninguém, né? Porque o Lucas Ferreira estava dentro da área para receber o passe. Ele prefere, de alguma forma, servir o Enzo Dias lá na frente, né? Com força. O Enzo, que fez a ultrapassagem, não consegue chegar nela. Realmente errou na escolha por aqui o Ferreirinha. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Próximos dos testes do segundo tempo, Morumbi por enquanto 0-0 para São Paulo e Libertar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Acene já. O toque eletrônico da Bandeirantes vai marcar com Rafael Palmeira na mesa de som, Caiane Martins na central técnica, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. Libertadores na fase de grupos. São Paulo, Libertar, 0-0, Nina Gagliotti. Contando com uma falha grave do goleiro do Estudiantes, Igor Jesus amplia para o Botafogo no Newton Santos aos 7 minutos da segunda etapa. Agora Botafogo 2, Estudiantes 0. Volta Ramírez, pra fora de bico, tocou Ramírez. Tava dando certo a tabela em Paulo do Vale. O São Paulo começa a gostar do jogo, começa a assustar no momento que mexe a equipe do Libertar. Saindo o camisa 21, Sanabria, entrando o número 22, o Martínez. E também saindo o camisa de número 14, o Fretes, para a entrada do 10, Melgarejo. Troca duas. Sérgio Aquino, técnico do Libertar. Mexeu no time. Escanteio São Paulo, que aliás, lateral São Paulo vai cobrar com o Enzo. Duas mexidas feitas agora então pelo técnico do Libertar. Está esperando a segunda alteração ser feita agora. Tudo certo. Ele vai autorizar então o reinício do jogo. Lateral São Paulo cobra. Tricolor tentando ganhar o jogo. Precisa ganhar aqui o jogo no Morumbi. Entrada da grande, na marcação se antecipa, toca à frente, Cabadeiro, já puxa a bola pela ponta aqui, Martínez vai, Marcos Antônio tentou, Lucas Ferreira, defesa corta, Arboleda pega a sobredomina, dá na direita a bola para tentar tomar Ferreirinha, às 15 para as 11 da noite, ele perdeu a bola, recupera a marcação com Cabadeiro, enfia na ponta com Campuzano, dá na ponta, tentou ganhar a jogada pela minha direita, não perde a jogada, em Melgarejo, bola vai descendo para fora, tocada na ponta pelo Cedric, em lateral é ataque do time do Libertar. Quesada, 12 do segundo tempo, Leandro Quesada, 0-0 São Paulo, Libertar. Leandro Quesada comenta na Bandeirantes. Mais um veterano experiente, né? Canhotinho aí, o Melgarejo foi titular aí nos jogos passados, vai fazer essa ala aí para tentar organizar o jogo também. E o Martínez é um volante, né? Um volante para ajudar na marcação. Ou seja, o Libertar vai jogar por uma bola. O empate tá bom, mas se conquistar a vitória hoje, vai ser realmente um resultado histórico. Mas essa é a ideia, ô Canhão. Oscar levanta a bola para a ponta, põe no peito do adversário, não se antecipa, Lucas Ferreira vai Espinosa, Lucas Ferreira comete a falta, vantagem na ponta, driblou, recuada, de frente, Cabadeiro Dira, devolve a bola pelo meio ainda na proteção com 2 em cima, tenta Martínez atrás, recuperação, volta pela linha direita ainda, vai tentar atacar, vem Roque Santa Cruz, pouco mais atrás ele pede a bola fazendo um pivô, vira a bola para Martínez, abre de volta o passe, Melgarejo, domina e vai voltar a bola com o zagueiro sozinho, ajeita atrás Gutierrez, com 13, segundo tempo, 0-0, você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Meio campo aqui atrás com o Campuzano, recua da Gutierrez, um bico do lado esquerdo, forte demais a bola, limpa, abertura feita na ponta, recuperação no meio, livre, Cabadeiro para bater, tocou do lado, vem Roque Santa Cruz, arrumou, tentou, um canhão, ela vai à esquerda do Rafael. Chute de longe, passando até perto no gol do São Paulo, com perigo, Paulo do Vale. Acabou de entrar o Martínez no jogo, hein, pra já arriscar essa, realmente bola perigosa, clareou pra ele ali da entrada da grande área, ele enche o pé visando o ângulo do Rafael, que apenas acompanhou e torceu, segue 0-0 por aqui. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo.
Está pelas estradas, está viajando, ouvindo a Bandeirantes. Boa viagem. Não importa onde você esteja em toda a galáxia, no Band Play ligado na Bandeirantes. Marcos Antônio, meu campo, já domina bem, escapa do primeiro marcador, que é Cavadeiro. Caminha com ela, puxa alguém, espera alguém de branco, já recua. Dá o Oscar toca a bola pela ponta esquerda para Enzo. Enzo devolve a bola com o Alan Franco. Domina o zagueiro sozinho, toca a bola para Marcos Antônio. São Paulo tenta ganhar o jogo. Por enquanto o placar de 0-0 no primeiro tempo. O Alisson foi expulso. Domina meio campo aqui atrás. Marcos Antônio entregando para o Arboleda. Domina e passa à frente. Marca Martínez. Arboleda chuta. Ameaça bater na Arboleda. Vem Arboleda. Belo drible. Sai do Martínez. Dá para o Oscar pelo meio. Escapa da primeira marcação com o Fernandes e devolve a bola outra vez do lado. Recomeça. Dá com o Alan Franco. Aos 14h30, segundo tempo. 0-0. Vem na esquerda essa bola para Ferreirinha. Ferreirinha do ladinho. Para o Oscar. Oscar toca. Ele volta a bola para a ponta esquerda. Para Enzo Dias. Da grande área sozinho. Isoladão. André Silva. Devolve a bola. Enzo. Toca com o Oscar. Oscar para Marcos Antônio. Dá a primeira finta. É rápido. Enfia de volta a bola para a ponta esquerda. Para Enzo. Para cruzar no fundo. Dispara Marcos Antônio. Mesmo deu uma olhadinha. Não passou. Toca para trás. A bola para Alan Franco. Torcedor fica impaciente. Você está ouvindo. Vira na ponta. Alan Franco. Marcos Antônio. Tentou Ferreirinha. Liga de fundo. Ilumina. Vai à frente aos 15 segundo tempo. Limpou o primeiro marcador para Marcos Antônio. Lado esquerdo. Enzo. Na passagem. Levanta a cabeça. Cruza. A zaga descia. André Silva tentou. Passou. Na área. A bola vem para Cedric. Na frente. De pico. Isola Fernandes. Tocando para fora pela linha lateral. Perdeu mais uma chance o São Paulo. Paulo do Vale. O André Silva não consegue subir como gostaria, né? O cruzamento vem, a bola é desviada, sobe. O André Silva ainda faz o esforço por ali, mas não chega nela. Ela atravessa a área, o tricolor segue no ataque. Lateral, São Paulo ataca na direita para fazer cobrança, Cedric. Lucas Ferreira encosta, André Silva também. Cedric demora para arremessar essa bola. Procura alguém, acha Lucas Ferreira, bico da grande área, para trás a bola, vem a marcação atrás de bola e o tiro aqui na ponta e volta para fora, Cavadeiro, em lateral, ataque do São Paulo na direita ainda, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. André Silva de costas para bater, não bateu, recuou, de frente o Oscar, perna direita na esquerda, na área, para Ferreira, dominou no peito, tá marcado, entra na grande área, se driblar, chuta, limpou, clareou, outra finta, limpou para bater de novo, sai da área, ajeitou, bateu, prensa da bola, voltou para Marcos Antônio, de frente, bateu do canto, fora! Ela vai à direita com o Morinigo saltando. Primeiro tentou o Oscar, depois tentou Ferreirinha e por último Marcos Antônio bateu à direita do gol, Paulo do Vale. Se o Oscar refugou e preferiu o passe pro Ferreirinha na grande área, na sobra a finalização do Marcos Antônio. Bola perigosa, cruzada, acompanhou o Morinigo por ali, o torcedor vem junto. Segue 0-0 no Morumbi no momento que o Ferreirinha está caído e se levanta neste momento. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. São 17 segundo tempo. Lembro que Quesada com placar de 0-0 no Morumbi. São Paulo e Libertad. Quesada. No ataque o único que aparece ali, né, do trio da frente é o Ferreirinha. O Lucas Ferreira pouquíssimo acionado. Precisa buscar um pouco mais o jogo também, não é? Para tentar ali... na marcação paraguaia buscar o drible e aí fazer, né, o resto da jogada. E o André Silva, eu posso estar errado, mas não lembro dele ter dado um chute até agora contra o gol do time paraguaio. Impressionante como a bola também não chega até o camisa número 9 da equipe do São Paulo. Para atacar o Libertad, lado esquerdo com o Cavadeiro, bota na ponta essa bola para Espinosa, mais atrás com o Guerreiro, toca pela meia direita com o Zagueiro, ó, o Diogo Vieira chegando, Liberdade, Lubino, enfia na ponta esse passe, abertura feita para a beirada, para Fernandes, dá na ponta Ramírez, vai na marcação, protegeu Ferreirinha para tomar, tirou, tentou o passe na ponta, Enzo Dias, carrinho perdeu, tomou, na primeira trombada, chegou por baixo, Cavadeiro, São Paulo ganha, Oscar é quem tira, rebate a defesa, Vieira, toca na ponta, Oscar insiste, ajeita no braço, o Martins, a arbitragem não pega, levanta na ponta, ela vai direto, linha de fundo em tiro de meta. São Paulo parece que prepara alterações. Veja um frisson da galera. Tem mexidas no São Paulo já. Paulo do Vale. Daqui a pouco, Pablo Maia e Ferrarese. Alteração dupla do Zubeldia. Pablo Maia e Ferrarese. Leandro Quesada, quero ouvi-lo. O que faria Zubeldia? O que estaria tentando fazer Zubeldia? Ele tem que recompor essa posição aí do Alisson, entendeu? Porque assim, o São Paulo não pode atacar de qualquer jeito se não tiver a proteção defensiva. Esse time do Libertad é um time chatinho, né? Eu tô imaginando ele tirar o Cedric Soares, né? Então ele faz aí uma linha de 3, imagino eu, né? Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Libera um pouco o Enzo Dias e ele vai mexer com alguém no ataque, né? Vai acabar mexendo com alguém lá da frente para outra substituição aí. Não me metendo na sua, mas já me metendo. Sim. O Oscar tá mortinho, né?
O Oscar é o segundo volante aqui, não é dele, tá longe da área. Não é dele, exatamente. Aí ele pega a bola, não tem pra quem passar. Se ele ficar muito lá na frente, também não tem ninguém pra fazer essa ligação e não ajuda na marcação. Foi um problema seríssimo a expulsão do Alisson. Atrapalhou muito a equipe de São Paulo, sem dúvida alguma. Enzo toma! Dá do lado esquerdo com o Oscar, que entrega de volta com o Enzo. Do lado para Ferreirinha, de costas pro gol, zagueiro Prensa. Oscar pega a sombra na esquerda ainda. Atropelado pelo Martins, é falta na cara do Betancourt, que não deu. Galera cheia com razão. Sobre a volta com São Paulo para Marcos Antônio. São 19h30 segundo tempo. Toca Alan Franco, pede Arboleda. Alan Franco já gira, sai do Martins. Enfia na ponta, ele volta, passa Enzo Dias, recua. Toca com Alan Franco um pouco mais atrás. Ele faz a inversão, toca no meio campo de primeira para trás, Ferreirinha. Vira a bola para Marcos Antônio, que entrega com Arboleda. Torcer é bom. Torcer da final da Comembol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. Na ponta, Lucas Ferreira lançando a bola, passou por ele, foi para fora pela linha lateral. E vamos às trocas do São Paulo. Paulo do Vale, serão duas. Vamos lá, Canhão, vai subir a placa, ó. Sai 11 Ferreirinha, entra 32 Ferrarese. Portanto, sai 11 Ferreira, entra 32 Ferrarese. Sai 8 Oscar, entra 29 Pablo Maia. Leandro Quesada comenta na Bandeirantes. Pois é, o que a gente estava imaginando, né? Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Ele não tira o Cedric, aí o Cedric fica um pouco mais liberado para atacar e o Enzo também, não é? E o Pablo Maia para ajustar essa marcação ao lado do Marcos Antônio. Virou uma espécie de um Frankenstein esse time do São Paulo, né, por causa da expulsão do Alisson. Mas enfim, acho que o Zubeldia está fazendo a coisa certa aí para tentar recompor aí o time sem e com a bola. Vira o zagueiro, vai no ataque na direita, domina todo assanhadinho, sai da marcação, inverte a jogada pela ponta, toca a frente, perdeu, insistiu para tomar a frente Lucas Ferreira, para André Silva, para Marcos Antônio como se fosse um ponta à esquerda, dominou, partiu para tentar cruzar, devolveu bola, Lucas Ferreira na área, bateu direto e mandou para fora pela linha de fundo. Ele enfiou um bicudão no alto, bola longe do gol, para fora, linha de fundo, Paulo do Vale. E essa foi a segunda melhor chance do São Paulo no jogo, porque logo no começo do segundo tempo, o Ferreirinha perde aquele gol e agora o Lucas Ferreira, né, pisando na grande área, tentando chute alto, cruzado, acompanhou por ali o goleiro, o Morinigo, ó. Saindo o 24 para a entrada do 11... o Roque Santa Cruz sai, entra o 11, o Gustavo Aguilar, portanto o Gustavo Aguilar na vaga do Roque Santa Cruz, e também preparado para entrar ali saiu o 28, camisa 20, exatamente, saindo o 28 Marcelo Fernandes, para a entrada do 20 Adrian Alcaraz. Duas mexidas feitas rapidamente, a resposta do Sérgio aqui não é rápida, hein, que essa é do técnico do Libertad. E olha só que curioso, né? O Aguilar e o Alcaraz, ambos da base do Libertad, são camisas 9, tá? O que esse cara tá aprontando, hein? Vai pro tudo ou nada? Bom, enfim, como tá defendendo com 3 zagueiros, ele coloca mais 2 centroavantes. Olha, vai ficar interessante esse duelo tático aí, hein? 22 minutos e meio do segundo tempo no Morumbi, para trás essa bola com Cabadeiro, toca Campuzano, sai com o zagueiro, entregando atrás com Vieira, Vieira recebe a bola do Tomás Gutierrez, pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. Campuzano pelo meio campo com o Libertad dominando e saindo jogando. Abre a passada, puxa para Cabadeiro, mais à direita essa bola para Ramírez. Devolve a bola, recomeça pelo meio ainda. Sozinho domina a bola e vem com ela para atacar, tentando a bola pelo meio na marcação com Cabadeiro. Cabadeiro devolve a bola para Diego Vieira. Vieira devolve a bola outra vez para Cabadeiro. 23 do segundo tempo, Morumbi, São Paulo, Libertad 0-0. Lançado Fernando Sintiste na marcação, Alan Franco, mas perdeu a recuperação. Volta no meio campo com Campuzano. Toca a bola para a ponta esquerda com a Esperosa. Na área a bola, forte, tentou ajeitar no meio, passe com um pé esquerdo, tentou na frente. Aguilar pegou Rafael. Ele quase domina, e se dominasse, ficaria na cara do Rafael, que saiu para pegar Paulo do Vale. Bola difícil de dominar, né? Ele tenta, perde o controle. O Alan Franco protege, o Rafael fica com ela e repõe o jogo, só que o São Paulo erra por ali. Arboleda recebeu um tijolo do Cedric, um passe arredo, botou para fora direto pela linha lateral de graça, arremesso Libertad, joga com todo o time da maior rede de rádios do Brasil, você acompanha do São Paulo Libertad, com Alexandre Marques no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Guilherme Maciel no digital, com Rafael Palmeira na mesa de som,
Central Técnica com Caiane Martins e o somzão da Bandeirantes no Morumbi, com Daniel Singotti e Rafael Pellegrini. Alan Franco dá um bico da bola, cai no meio campo aqui, André Silva tenta, ela quica. Gutiérrez para cá, tomar de cabeça, cabeceou para fora. Rebate São Paulo para Marcos Antônio, ajeita meio no gogó e já bota Lucas Ferreira na canhota. Vem Vieira marcando, Lucas na área, toma, bico para fora do Diogo Vieira para escanteio. Ele ia perder essa bola, ia ficar na cara do goleiro Morenigo, atacante do São Paulo. Escanteio tricolor na esquerda, Paulo do Vale. Olha o pensamento rápido do Marcos Antônio, né? Que mata no peito e já arma o São Paulo, ligando o Lucas Ferreira, que vai até o fundo, conquista o escanteio para a equipe do tricolor paulista, com Cedric caminhando para fazer a cobrança 0-0. 24 minutos e meio do segundo tempo, é tenso o jogo no estádio do Morumbi com 0-0. Cedric cobra o escanteio, pé direito na esquerda para a grande área, André Silva, Lucas Ferreira, Arboleda com Ferrarese, Cedric autorizado, fechadinho, Morinigo, um soco, tira da grande área, a bola sai do lado esquerdo aqui, Enzo Dias a sobra, vai devolver lá dentro, caprichou, bate no primeiro, André Silva furando, tem Alan Franco na sobra, pra fora! O São Paulo perdeu 2 gols na mesma jogada. Calma, eu explico. Primeiro André Silva errou, depois Alan Franco vinha atrás, errou também. 2 chances na mesma jogada. Perde o São Paulo, Paulo do Vale. Talvez se fosse o Alan Franco furando no primeiro lance e o André Silva aparecendo depois, se bem que contra o Libertad lá no Paraguai, o André Silva perdeu um parecido com esse. Desperdiça a chance o São Paulo. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do segundo tempo. Quinta rodada na fase de grupos da Copa Libertadores. São Paulo e Libertad 0-0, Nina Gagliotti. No Rio, Newton Santos, Estudiantes diminui, agora Botafogo 2, Estudiantes 1, gol de Palácios de pênalti. E no Mineirão, Cruzeiro empata, agora Cruzeiro 1, Palestino também 1. André Silva disputa de bico, toca à frente. Diego Vieira dá um bico dessa bola, vai direto, linha lateral, arremesso com São Paulo tendo pressa para cobrar. 26 do segundo tempo. O 0-0 classifica o São Paulo, mas é bom ganhar para não ter problema, gente. São Paulo está tomando uma pressão incrível. Na ponta direita essa bola para Ferrarese, domina e devolve ela. Toca a Arboleda, tem inversão feita, ele prefere a jogada com o lado esquerdo. Bola chega curtinha, Alan Franco domina. Alan Franco toca para o Enzo Dias. Enzo Dias no meio, essa bola, Pablo Maia de primeira, devolve a bola para Alan Franco de novo. Alan Franco domina e já recua. Toca Rafael Domínguez, joga dentro da sua grande área. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. 11 da noite em ponto, quinto sinal da Bandeirantes, marca hora de Brasília. Martins ataca lá do esquerdo, vem o Libertad na área, a bola para chegar. Arboleda volta o cabeção no voleio, tira, sai da grande área, a bola recuada, vem com o Campuzano para Cabadeiro, devolveu o Ferrarese, cabeceia para fora, tira da grande área. Cedric dá um balão, era para dominar e virar, por isso a vaia para ele. Marcação com o Martins, cai, pede a falta e o Atru pega a falta. O Cedric faz uma senhora de uma jumentice agora. Era para dominar, o Alan Franco fica pé da vida, o Arboleda também. Paulo do Vale de graça, é falta para o Libertad. É, porque era um lance ali que não daria em nada, né? Uma bola, balão ali pelo alto. Ele acaba, ele mesmo, né? Que dá esse chutão e depois na disputa ali com o braço acaba atingindo o jogador do Libertad. Erra e erra feio o Cedric, proporcionando uma falta lá do esquerdo de ataque perigosa para o time paraguaio. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. 28 minutos do segundo tempo. Mas é para tudo isso? Tá caído até agora o jogador do Libertad. É para tudo isso? Ah, sobreviveu. Pronto, tá vivo, se levantou agora. Muro fica dentro da grande área. Com o Cedric e Marcos Antônio. E a torcida do São Paulo tá pedindo Luciano? É Luciano. Ele tá aqui atrás do gol esquerdo, atrás do gol do Rafael, se aquecendo. Falta marcada, Ramírez cobra de pé direito. O cara vai tentar o gol daí, hein? Bico da grande área, vai lá o Carlos Betancourt, passa o Chantilly, posiciona o muro. E vem o Luciano pelo jeito, é isso, Paulinho? Zubeldia atende a torcida. 28,5 segundo tempo, Ramírez na falta lá do esquerdo, pra bola autorizado, bateu direto, olha o que aconteceu, de cabeça no canto, é gol! Gol!
Aguilar de cabeça. A meia altura, falta cobrada por Ramírez. Ela vai na direção do gol. Se abaixa Aguilar para botar a cabeça e desviar para fazer aos 28,5 o gol do Libertad no Morumbi. Aguilar de cabeça. Libertad, São Paulo 0. Rafael não tem jeito, não tá feito. Libertad faz 1-0. Paulo do Vale. E você avisou, Rogério Assis. Ele vai em direção do gol. E foi justamente porque se tem um desvio como teve, o Rafael fica vencido no lance como ficou. Na inteligência do Ramírez, na antecipação do Aguilar que desvia de cabeça e na bola parada, na besteira do Cédric. Balãozão que ele mesmo tenta consertar, fazendo uma falta besta, proporcionando o gol do Libertad no Morumbi. 1-0. Leandro Quesada, o Libertad faz 1-0. Quesada emudecendo o Morumbi. Eu tive até a impressão, né? Mas foi assim, foi no topete, né? Do Aguilar, que coisa incrível, né? Mas numa batida muito bem executada pelo Ramírez. Zaga do São Paulo simplesmente ficou olhando, incrível, né? 3 zagueiros e ninguém ali postado para evitar essa bola aérea. E o São Paulo toma um golpe fortíssimo numa noite em que ele perde o principal jogador de meio campo e também foi prejudicado por uma expulsão que deveria ter acontecido e não aconteceu do Cabadeiro. É o futebol, Canhão, é o futebol. Alcaraz disputa a bola e comete a falta na sequência. Só um detalhe que eu queria observar, Paulo do Vale e Quesada. A todo instante tem jogador do São Paulo cavando falta para tentar cavar um cartão para jogador do Libertad. Não é melhor jogar não, Paulo do Vale? Tem um monte de gente que toda hora, agora foi o André Silva. Os caras tentam a todo instante uma falta para tentar dar cartão pro adversário. Melhor jogar, não é não, PDV? E só o Cabadeiro tá amarelado em campo, né? Lembrando que o Sanabria, que também estava amarelado, já foi substituído. Já vem Luciano. Não é, Quesada? O São Paulo tá tentando cavar falta para pendurar o adversário, joga a bola. Esquece, o árbitro errou ali, não volta mais, né? E quem tava no lance disputando não era nenhum dos zagueiros no gol, tá? Era o André Silva, atacante. Olha só como o time do São Paulo tá totalmente desmontado e desconjuntado na marcação. Ramírez na ponta, chuta a bola, bateu no Lucas Ferreira e sai pela linha lateral. Vem Luciano. É agora? É agora. O torcedor pediu, ele vem, ó. E ó quem vai sair, ó. O Cédric. E vaias, né, pro Cédric. Vaias pro Cédric. Contrato até o final de 2027. Cédric Soares com São Paulo, entra Luciano 10. Convenhamos, Leandro Quesada, o Zubeldia colocou a cabeça do Cédric numa bandeja e deu a torcida, né? Olha, eu não sei se seria essa a alteração, até entendo essa alteração, tá? Mas eu não sei se seria essa se ele não tivesse cometido aquela falha. Agora, só culpar o Cédric também é fácil, né? Aí eu acho que também é fácil. Quase ninguém se destacou hoje no time de São Paulo, apesar de estar jogando com 10 jogadores desde os 16 do primeiro tempo. Lançando o Gutierrez, pressão de Luciano. Gutierrez domina e entrega de volta a bola para Diego Vieira. André Silva em cima, vira Ramírez. Lucas Ferreira pressiona, a bola bate em Lucas, vai para fora direto, linha lateral. Em arremesso, defesa direita, Libertad. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se Sil, pode confiar. Terminando São Paulo e Libertad. Vem Ricardo Capriotti, apito final. 1-0, Libertad ganha e ataca, ele volta a bola para a meia direita. Martínez bota do lado esquerdo, Espinosa dominou na primeira bola, bem trombada, caiu, nada de falta, a Arboleda pega a sobra, ganha, depois é tocado por baixo, é falta. E agora, não vem cartão, achei que ele ia dar cartão. A Arboleda se mexe, pula de um lado para o outro, nada de cartão para o autor do gol, o Aguilar, né, Paulo do Vale? Exatamente, né? Poderia entender que seria o início de um contra-ataque, não entende dessa forma, apenas falta já cobrada pelo São Paulo no campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já. 33 segundo tempo, tem tempo, o São Paulo precisa ter bola para ganhar o jogo, para pelo menos empatar por aqui. Na ponta essa bola com o Pablo Maia na direita, já vira com Ferrarese, no fundo adianta muito a bola travado, para fora o carrinho do Espinosa, linha lateral, arremesso, o São Paulo tem pressa, pega a frente a bola Ferrarese, mais atrás arremesso lateral, ele já arremessa, dá Pablo Maia, mais atrás começa, Arboleda ajeita e joga no meio campo tricolor, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre, na obra dá tudo certo. Alan Franco bota a bola para a esquerda, Enzo no fundo, Lucas Ferreira de volta, essa bola para o Enzo, Enzo para trás pela meia, para Marcos Antônio, na área a bola, Luciano não tentou, porque a bola vem muito alta, ele pede no chão, se vem no chão era boa, mas no alto não tinha como pegar, né, Paulo do Vale? Ele até ameaça por ali, mas realmente
fora do alcance do Luciano, que depois fica pedindo ali que era no chão, mas não foi no chão. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Vai esse tiro de meta do goleiro Morinigo, que não tem muita pressa. Só para lembrar, gente, sem confusão, agora não tem 8 segundos não, tá? No tiro de meta não tem, não. Se o árbitro entender que é cera, ele só dá cartão e o tiro de meta continua do Libertar. Bola que atrás, Alan Franco, ele bota no peito, não bicudo, esquisitão, mas a bola chega no meio com o Pablo Maia. Perna canhota, levanta no meio campo com o Luciano por aqui, ajeita na coxa, bota no chão, recua, dá Ferrarese, dispara pela ponta marcada, o próprio Luciano. Ferrarese já dribla Martins, dá Marcos Antônio, mais atrás ainda com Pablo Maia. Pela meia, Enzo Dias fecha, 34 e 30, segundo tempo, 1-0 ganha o jogo Libertar. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples num instante. Ferrarese na grande área, a bola, André Silva de cabeça, mandou pra fora. Sobe bem, mas pareceu que tá com o olhão fechado. Botou o cabeção e isolou Paulo do Vale. É aquela bola que pega embaixo, né, na cabeçada, e você já percebe pelo movimento que ela vai subir. Apoio do Ferrarese, que entrou na segunda etapa. O André Silva, 4 gols na Libertadores, não conclui como gostaria. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos do segundo tempo. Libertadores é a fase de grupos na quinta rodada, Morumbi. São Paulo 0, 1 Libertar. E o São Paulo ganha essa bola, Marcos Antônio, Luciano agarrado pela camisa. Lucas Ferreira vai na primeira trombada, perde, ela bate no braço aqui no meio do campo Sano. Vantagem, Marcos Antônio na ponta, Lucas Ferreira trava Ramírez para ganhar. Domina na costa e joga na entrada da sua grande área. Enfia na ponta esse passe para Cabadeiro, chuta, bate no Enzo, volta para Cabadeiro. Linda a finta que ele deu em cima do Enzo Dias. Aqui Nina Gagliotti, 36 do segundo tempo, São Paulo 0, 1 Libertar. Canhão, se eu te disser, não sei se você vai acreditar, porque o Botafogo abriu 2-0 e aos 35 da segunda etapa sofre o empate. Agora Botafogo 2, Estudiantes também 2. Nina, com o Botafogo desse ano dá até para acreditar. Se fosse o do ano passado, eu não ia duvidar de você, mas ia achar muito suspeito. Tem uma falta no meio em cima do Martins, não é que essa do Botafogo desse ano não tem nada a ver com o do ano passado, né? Não tá legal não, né? Ainda imaginando que tem um Mundial de Clubes que tá chegando, né? O único time confiável por enquanto é o Palmeiras, a força do Fluminense é verdade, agora Botafogo e Fluminense precisam realmente dar uma melhorada. O Botafogo realmente tá devendo, Canhão, você tem razão. Bola na esquerda com o Espinosa, vai cruzar na área, levanta, Rafael acompanha. Tentou de cabeça Alcaraz, tira para fora da grande área. Aqui vem Lucas Ferreira para tentar tomar do Martins. Ganhou, já dá um bicudo. André Silva disputa a bola com o zagueiro. Gutierrez vai, domina André, faz o giro, leva o tranco, vai na trombada e toma na raça. Dá Marcos Antônio na direita para Ferrarese. Na área, Luciano pediu. Ferrarese domina, cruza mal. O zagueiro corta, voltou a sobra. Pablo Maia tentou a fita, depois chega caindo. Nada de falta. Ele foi cavar a falta e se lascou. De bico levanta Martins no ataque. Essa bola muito alta. Vai chegar na marcação com 2 em Aguilar. Vem Arboleda. De primeira vira a bola de volta para Ferrarese do outro lado, PDV foi falta não do Pablo Maia, né, PDV? O torcedor queria, né, mas o árbitro não marca esse tipo de lance não, e tô vendo daqui a pouco subir o dia, vai mexer de novo, me parece, por ali o Rodriguinho. 37 e 30, 1-0 ganhando o jogo Libertar em pleno estádio do Morumbi com um grande público. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. Enzo para trás da bola com Alan Franco, tá sozinho, isoladão no meio, vira jogada para direita com o Arboleda, na ponta ele dispara Marcos Antônio, mais à frente Ferrarese fecha com ele. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Alan Franco para trás de volta. Quem tá vindo aí? Luca, jovem, hein? Bem jovem, 17 anos o Luca. Atacante, né? Atacante. Pablo Maia domina o meio do campo, para Marcos Antônio. Vem pela minha esquerda, já puxa a marcação e vira a jogada Alan Franco na canhota. Evita que a bola saia pela beirada do campo, marcado pelo Martins. Toca de volta para Marcos Antônio, dispara pelo meio, Luciano perde. Caminha com ela, vem Alan Franco, fechando, dominando, devolve a bola meio campo ainda. Dá na ponta Pablo Maia, dele com a Arboleda. Arboleda perdeu a bola. Aguilar toma, recebe de volta na ponta o passe. A abertura feita no ataque, Alcaraz fecha aqui do lado esquerdo. Olha para a área, para cruzar, faz uma gracinha, para, breca, domina, espera alguém. 38,5 segundo tempo, placar é do Libertar, 1-0. Melhora muito a sua condição nesse grupo de Libertar. Na ponta esse PC, Arboleda vai no bração para tomar e já ganha. Não usando o braço, é claro, seria a falta, mas usando o braço para proteger ele de volta. A bola com o Rafael dentro da grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Marcos Antônio com o São Paulo. Esse cara é um motorzinho no time do São Paulo. Ganha do primeiro marcador, sai da jogada com a Aguilar fechando em cima. Devolve no meio campo ainda. Toca Pablo Maia, devolve a bola, dá pro Enzo Dias. No meio André Silva e Luciano fecham na ponta. Lucas Ferreira. Alan Franco bota a bola para Lucas Ferreira, encara Ramírez, para tomar, ganhou, levantou no André Silva de cabeça, marcação, tira a bola, volta lá do esquerdo de bolinho, tira mal e bota a bola para fora do outro lado, toca na bola na marcação, meu Guerreiro é lateral, vamos para troca no São Paulo, Paulo do Vale. Vai sair Lucas Ferreira, 48, para a entrada, portanto, do 45, Luca, primeiro jogo, estreando no profissional, 17 anos, o atacante Luca entra com a 45. Pronto, garoto, aproveita, agarra essa chance, menino. Tá entrando num jogo importantíssimo, com São Paulo perdendo em casa. Pablo Maia faz a inversão, vira a bola com Alan Franco. Luca já pede a bola, chegou, já pediu, com personalidade. Encara o marcador, já tomou, insistiu, desequilibrou, se caiu, nada, ele falta a defesa dentro do toque. Bate em Ramírez, escanteio. É quase que a falta que ele queria, mas ganhou escanteio. Tá bom, né, PDV? Exatamente, né? Alguma coisa ele consegue no lance. Momento raro, hein? O São Paulo num escanteio. Nesta segunda etapa, o Enzo Dias tá por ali. 40 minutos do segundo tempo na grande área. Ferrarese, Luciano, André Silva, Alan Franco, Enzo, levantou para Arboleda, defesa corta, sobra, voltou, Pablo Maia de primeira, bateu nas costas do Cavadinho, a bola estava indo no ângulo, fica na direita essa bola com o Luciano, corta para canhota, olha para a área, levantou para Arboleda, o goleiro subiu, deu um soco, tá na área ainda, André Silva disputa, ela quica na primeira, vai na segunda, de cabeça, tira, defesa aqui atrás com o Alcaraz, rebote, volta, Pablo Maia, cabeceia, dá a bola para trás, toca Luciano, dá no meio para Marcos Antônio, não pode tomar o contra-ataque, leva o segundo gol São Paulo, Marcos Antônio bota a bola pro Enzo, pede na área o Arboleda, ele tenta o toque na linha de fundo, dá pra Luca, tenta, opa, toma um tranco nas costas, a arbitragem pega a vantagem, segue o jogo, toma um tapão nas costas do Aguilar, tenta a marcação com essa bola adiantando-se Marcos Antônio, dá Luciano, na área permanecem Alan Franco e Arboleda, faz a inversão, bota pro Enzo, vai colocar na grande área Enzo Dias, levanta a cabeça, levantou, tenta Alan Franco, a defesa corta, a bola sai no rebote, fica fácil do lado esquerdo, com o Libertar chegando no rebote, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 41 segundo tempo. Placar do Morumbi. Quinta rodada na fase de grupos. São Paulo 0, 1 Libertad, Nina Gagliotti. E foi só falar do Botafogo que o Arthur fez um golaço. Canetou o marcador e mandou na entrada da grande área para o fundo do gol do Estudiantes. Agora Botafogo de novo na frente, 3-2. Alan Franco tentou tomar a bola ali do meu Guerreiro, usou o braço, depois o pé, é só lateral. 11h15 da noite, 42, o Morumbi canta, empurra o time, atrás do empate pelo menos. Luca toca atrás dessa bola, devolve, dá pro Enzo, Enzo pra trás. E sábado tem jogo aqui pelo Brasileirão, não tem, Paulo do Vale? 9 da noite contra o Grêmio, São Paulo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Vira por dentro esse passe, a marcação com Pablo Maia, que toca com Arboleda, domina pelo meio campo, marcado com Aguilar, Arboleda passa pelo meio campo, olha a parada para cruzar, não cruza, entrega com o Luciano pela meia, prendeu, virou para Marcos Antônio, fecha na esquerda o Enzo, vem Marcos Antônio, driblou, caminhou para bater, tendo passe, a defesa, prensa, a bola voltou, Pablo Maia, pé direito que é bom com chute, não dá para bater, aí Livia vira na direita, vira bem a bola, Ferrarese no fundo para cruzar, levantou na grande área com o Luca, o baixinho subiu, cabeceou pro Ramírez, ela vai saindo em escanteio, o goleiro pegou, mas saiu. Escanteio São Paulo na esquerda, Paulo do Vale. É, de novo o Luca consegue o escanteio, porque ele estava ali no lance com o zagueirão, que faz o corte por cima, Enzo Dias na bola. 42 minutos e meio, o torcedor vai lá para a área do Libertad. O Morumbi inteirinho tá lá dentro para empatar o jogo. Enzo no escanteio, a defesa corta, a bola sai da grande, ela pega a Ferrarese, a rebote no lado direito, recua, dá com Pablo Maia, quase que perde a bola, vira com o Luciano, bico da área, no fundo na direita, Ferrarese, livre, dominou, levantou pro gol, defesa, tirou de cabeça, Ramírez, a bola volta na ponta para sair jogando sozinho, o Alcaraz, levanta no meio do campo com o autor do gol, Aguilar bota no peito, Alan Franco insiste, tomou o Aguilar, vem Luciano, levantou demais a sola e perdeu a bola, ela voltou do lado esquerdo ainda na marcação com o meu Guerreiro, vai na liga de fundo, driblou, chama a falta, outra vez entortou mais um, dá Martínez de frente, ajeitou, bateu prensado, Luca travou, vai na grande área, a bola, cai sozinho, o Alcaraz, ela fica fácil, o Rafael pega dentro da grande área, 43,5,
São Paulo vai no tudo ou nada para empatar o jogo, pelo menos aqui no Morumbi. 43,5 segundo tempo, inversão do Marcos Antônio pela esquerda. Dá a bola da abertura feita com o Enzo Dias. No meio André Silva, ele pede atrás, vira com o Luca. Domina o menino, Enzo dispara, toca Luca, dá para Enzo, para cruzar, rasteirinho, bateu para trás, estica o pé, não tira aqui atrás, Diogo Vieira. Toca na ponta, devolve a bola para Ramires. Pressiona em cima dele para tentar pegar Lucas. Ramires levanta a bola com o Martínez, que joga sozinho do outro lado. 44, Leandro Quezado. São Paulo ataca. Mas está 1-0 Libertad. É difícil, né? Agora seria um prêmio para o São Paulo buscar pelo menos um empate para seguir invicto aí nesse grupo. Invencibilidade muito boa desde o ano passado, não é? Esse realmente seria um presente para o São Paulo numa noite muito difícil com um jogador a menos. Saiu o público e renda aqui no Morumbi, Paulo do Vale. 46.996 pagantes para uma renda de R$ 3.142.167,50. 44,5, segundo tempo, já acréscimos, há pelo menos uma meia dúzia de minutos de acréscimos aqui, imagino eu. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Marcos Antônio, vem à esquerda para o São Paulo, caminha com ela, já dá a primeira finta, sai do Cavadeiro. Na direita, no apoio, desce Ferrarese, dominou, parou, entregou com Pablo Maia. Do lado esquerdo, Luca, domina Luca, na área, limpou, para bater, finta mais um, bateu, golaço! Golaço! Gol! Receber na esquerda, faz um drible espetacular, sai de dois adversários e manda um canhão por baixo de Morinigo. Alô Cotia! Alô Cotia! Chegou mais um! Luca, com personalidade, domina, encara o jogo, vai pra cima do adversário e empata no Morumbi, pra delírio do torcedor do Tricolor. O São Paulo empata no final do jogo, o São Paulo vai pra cima, cria uma chance atrás da outra, e é preciso que um menino, talentoso menino, com responsabilidade, com talento, vá pra cima dos adversários e consiga empatar no final. Luca, pra marcar um golaço pro Tricolor. Canta, treme, balança, chacoalha o Morumbi para quase 50 mil torcedores. Luca, um pro São Paulo, um pro Libertad. Morinigo, não tem jeito, tá feito. Luca, anota aí o nome dele. Luca, 1-1, Paulo do Vale. No Morumbi, numa noite de Libertadores, nasce uma estrela, nasce Luca, 17 anos, no primeiro jogo dele como profissional. Há poucas semanas ele estava pronto para entrar, mas pela circunstância da partida teve que voltar ao banco de reservas. Paciência, Luca, a sua hora vai chegar. E chegou com personalidade, fintando Ivan Ramires, finalizando em cima de Morinigo para empatar o jogo no Morumbi e dar a classificação ao São Paulo. Tricolor 1, Libertad também 1. O São Paulo empata e ataca para tentar ganhar, mas continua para a bola empurrada, é falta! Falta para o São Paulo em cima do Marcos Antônio. Quezada, que golaço desse menino, parecia um veterano. Quezada, 1-1. É a estrela do Zubeldia que brilha aí, né? Tira uma estrela que é o Lucas Ferreira, coloca um outro moleque da base e ele resolve, né? Num drible muito inteligente para dentro, sem que o Ramires pudesse fazer nada, e aí um chute preciso para definir o empate. Eu dizia, né, diante das circunstâncias, o empate seria um grande resultado. Quem sabe o São Paulo ainda não vire o jogo, hein, Canhão? E tem chance nessa falta na direita. 48. Enzo Dias na cobrança. Torcedor tá esperando a vitória. Tá esperando o 2-1. É agora. 48 segundo tempo. Enzo autorizado, demora um pouco. Agora sim vai fazer a cobrança. Tem primeiro uma alteração no Libertad. É o Lucena. Sai ou não sai o Campuzano? É o Lucena, 15, saindo então meia dúzia o Campuzano.
A barreira se mexeu, foi lá de novo. O Betancur, o árbitro colombiano, para mostrar que ele passou o Chantilly, para marcou ali. Onde fica a barreira, os caras andaram, parecia a barreira de futsal. Torcedor do Morumbi está esperando a vitória. Eu quero narrar o gol da vitória. Lá vem o Enzo na cobrança de falta. Vamos lá, Morumbi. Vamos ganhar esse jogo, São Paulo. Enzo na cobrança. Fechadinho pro gol. A quarta, Luciano pega a sobra da Megalu. Bateu pro gol, desviado, escanteio. Escanteio, São Paulo na esquerda. Dá tempo do Gumaí da PDV. E o torcedor acredita, o Morumbi vem abaixo, bola parada, escanteio, Enzo Dias da bola. 49 minutos do segundo tempo. São Paulo fez um empate num golaço do menino Lucas aos 45. Pode ganhar o jogo nos acréscimos. Enzo Dias no escanteio. Autorizado, levanta a defesa do Franco, cabeceia. Tá na área. Arboleda tentou. A defesa corta, insistiu André Silva. Arboleda tentou a bicicleta. A defesa tira. Voltou sobre a Paulo Maia. Na cabeçada do Arboleda. Quase que ele arranca a cabeça do adversário. Falta. Paulo do Vale. Ele até tentou ali recolher o pé, mas a arbitragem acaba parando. Reta final, 1-1 no Morumbi. Levanta o braço esquerdo e apita Carlos Betancur. Termina São Paulo em Libertad com um golaço do garoto Lucas aos 45. O São Paulo consegue um empate, ponto que dá a classificação. São Paulo vai para as oitavas, mas não vai decidir em casa. Termina 1-1 na Bandeirantes agora. Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. Tá aí, eu falei que você ia narrar gols no segundo tempo, narrou, né? Eu queria que fosse os dois do São Paulo, mas 1-1 e o Tricolor está nas oitavas de final da Libertadores da América. E seria uma injustiça o São Paulo perder esse jogo. Seria uma injustiça, pelo que jogou e pelo prejuízo que teve, porque ficou com um jogador a menos. E o Libertad também tinha que ter tido um jogador expulso. Seria uma injustiça. Mas o Luca foi lá e botou a justiça no placar. 1-1, terminou no Morumbi. Alô, Paulo do Vale, o que é que você tá vendo aí? Festa São Paulina, festa da torcida, o que é que tá rolando aí, PDV? Eu já vi o torcedor sair chateado com o empate no Morumbi. Hoje é exatamente o oposto. Festa porque o São Paulo, com um a menos, numa situação difícil depois de tomar o gol do Libertad, empata o jogo que era o suficiente para carimbar a vaga para a próxima fase. Não precisar de nenhum outro resultado no último jogo para pelo menos estar nas oitavas de final, sem depender de ninguém. Daqui a 2 semanas enfrenta o Tajeres aqui, muito provavelmente também, quem sabe, para confirmar a melhor campanha do grupo. A melhor campanha no geral vai ficar um pouco mais difícil depois desse empate. E nasce uma estrela. Cotia resolve. Se Rian Francisco há pouco tempo era visto como uma possibilidade, se Lucas Ferreira ganha oportunidades com o Zubeldia, hoje chegou o dia dele, Luca, que há poucas semanas aqui estava prontinho para entrar, teve que voltar para o banco de reservas para estrear justamente hoje numa fogueira danada, jogo de Libertadores com o São Paulo atrás do placar, para ele marcar o gol da classificação. 17 anos, um jogo e um gol no profissional. Luca, o novo jogador do São Paulo, Capri. Valeu, PDV, você já volta aí no apito final lá da região de entrevistas do Morumbi pra gente ouvir o Zubeldia e quem sabe o Luca, né? O novo herói são paulino. Cotia resolve. O São Paulo tem muitos problemas, tem uma dívida quase bilionária, tem uma administração que para muita gente deixa a desejar, mas a base São Paulina continua rendendo frutos. E aí, mais um menino aí que vai se revelando pro torcedor tricolor. Vamos falar muito disso no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Você que tá deixando o Morumbi aí, maravilha, vamos juntos porque vai ter muita análise com Quesada. Vamos ouvir o Zubeldia, vamos falar bastante aí, invadindo a madrugada da quinta-feira no seu rádio. Você que tá com a gente nos nossos canais digitais e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Antes do apito final, o que é que tem? Vamos escolher o melhor em campo. Craque Estrela Bet Bandeirantes de São Paulo 1, Libertad também 1. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou.
E aí, Quesada, me conta aí quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Eu vou votar no moleque, né? Na base, na cria de Cotia, né? Porque entrar nessa situação, uma pressão enorme, e conseguir empatar esse jogo, um jogo que já parecia perdido, e acho que foi justo, né? Pelas circunstâncias. Não seria injusto, não é? A gente analisar de outra maneira, São Paulo perdendo esses pontos aí depois de tudo que aconteceu. A expulsão foi certa do Alisson, não estou discutindo isso, mas depois o árbitro erra em não expulsar o Cabadeiro, e aí não seria correto, né, imaginar uma derrota do São Paulo contra uma equipe que veio para o Morumbi apenas para marcar, jogou por uma bola parada e conseguiu fazer o gol. Então Luca, vou de Luca porque ele ajudou o São Paulo a se manter invicto e a classificar o São Paulo nessa noite difícil no estádio do Morumbi. Luca! Aê! Grande, Luca! O PDV, tá me ouvindo aí, PDV? Qual que é a idade do Luca, hein? Quantos anos tem o Luca? 17 aninhos, Capri. Só 17 anos. Em julho de 23, ele assinou o contrato dele com o São Paulo. Primeiro contrato profissional com o São Paulo em julho de 2023. Luca Alencar, Capri. 17 anos. Você uma vê como criança, cada né? vez... Uma criança. Cada vez mais cedo, Quesada, os times precisam lançar mão desses jogadores. Você vê o Estevão com 17 anos no Palmeiras, o Endrick tinha a mesma coisa, o Endrick até antes, o Endrick acho que com 16 anos já estava no titular do Palmeiras. Cada vez mais cedo, porque essa boleirada vai embora cada vez mais cedo também. Então, se não bota com 17 anos, corre o risco de não ver esses meninos defenderem a camisa do time. Sim. Então, parabéns aí ao São Paulo. 17 anos, mais uma revelação de Cotia. Se o time principal não resolve, a molecada de Cotia resolve tudo. Vamos lá então, o apito final tá chegando na sequência. Vamos falar muito mais desse empate heróico e justo, hein? Porque seria uma injustiça o São Paulo ser derrotado hoje no Morumbi. Com o Leandro Quesada, com o Paulo do Vale, com a Nina Gagliotti, nós vamos juntos aí com todos vocês nessa madrugada de quinta-feira para falar do empate do Tricolor. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Bico da grande área, vai lá o Carlos Betancourt, passa o Chantilly, posiciona o muro. O Ramires na falta lá do esquerdo, pra bola autorizado, bateu direto, olha o que aconteceu, de cabeça no canto, é gol! Gol! Do Libertad! Aguilar de cabeça! A meia altura, falta cobrada por Ramires. Ela vai na direção do gol. Se abaixa Aguilar para botar a cabeça e desviar para fazer aos 28,5. Na direita, no apoio desce Ferrarese, dominou, parou, entregou com Pablo Maia. No lado esquerdo, Luca, domina Luca, na área, limpou para bater, fintou mais um, bateu, golaço! Golaço! Gol! Receber na esquerda, faz um drible espetacular,
sai de 2 adversários e manda um canhão por baixo de Morinigo. Alô, Cotia! Alô, Cotia! Chegou mais um! Luca, com personalidade, domina, encara o jogo, vai pra cima do adversário e empata no Morumbi. Pra delírio do torcedor do Tricolor. O São Paulo empata no final do jogo. O São Paulo vai pra cima, cria uma chance atrás da outra. E é preciso que um menino, talentoso menino, com responsabilidade, com talento, vá pra cima dos adversários e consiga empatar no final. Luca, pra marcar um golaço pro Tricolor. Canta, treme, balança, chacoalha o Morumbi para quase 50 mil torcedores. Luca, um pro São Paulo, Boa! Tá aí o Rogério Assis e os 2 gols que fizeram o placar do estádio do Morumbi, o empate por 1-1 de São Paulo e Libertad. E agora no apito final da Bandeirantes nós vamos falar bastante desse jogo. Daqui a pouquinho o Paulo do Vale vem lá da área de entrevistas, a zona mista do estádio do Morumbi, pra gente ouvir o Luiz Ubeldia. Deve estar aliviado, não é? Esse empate garante o São Paulo nas oitavas de final da Libertadores da América. Vamos ver se a boleirada, os jogadores também vão falar. Em instantes o Leandro Quesada vai analisar esse empate heróico do São Paulo e daqui a pouco também tem o gabarito do jogo. Ah, quero saber das notas aí que o Quesada vai distribuir para esse empate do Morumbi. Antes disso tudo, eu quero ouvir a Nina Gagliotti, porque matematicamente o São Paulo está nas oitavas de final da Libertadores, Nina. Então vamos lá aí, conferindo os jogos encerrados, as partidas que estão acontecendo ainda. E a classificação no grupo São Paulino, como é que ficou depois desse empate por 1-1, Nina? Vamos lá, a gente começa por isso então, Capri. O São Paulo, líder do grupo D, já classificado para as oitavas de final, com 8 pontos. O Libertad, neste momento, está na segunda posição com 8 pontos. O São Paulo tem 11, o Libertad tem 8. O Aliança Lima, no terceiro lugar, tem 4 pontos e o Tajeres na lanterninha do grupo, apenas 1 ponto somado até aqui. Lembrando que Aliança Lima e Tajeres ainda se enfrentam nessa rodada da Libertadores. Capri, parecia que ia ser uma noite muito ruim para os brasileiros. O São Paulo estava perdendo, o Botafogo vencia por 2-0, tomou um empate, o Cruzeiro começou perdendo, mas aí o Arthur fez um golaço no Nilton Santos, de fato, canetou o marcador e mandou a bola para o fundo da rede do Estudiantes. Então, o Botafogo vencendo a sua partida 3-2. Outro jogo de Libertadores que já se encerrou. Racing venceu o Colo-Colo 4-0, passou o carro, na verdade, né? 4-0 contra a equipe do Colo-Colo, jogando nesse momento Universitário e Barcelona de Guayaquil. Tá 0-0, 35 minutos da primeira etapa. Mais cedo, jogos das 7 horas da noite. O Vélez Sarsfield fez 3-0 no Bulu-Bulu. O Peñarol venceu o Olímpia de virada 3-2. E o Bahia foi até a Colômbia para jogar com o Atlético Nacional e saiu derrotado por 1-0. Agora, falando de Copa Sul-Americana, o único jogo em andamento é a América de Cali e Huracan, 36 minutos da primeira etapa. Outros jogos que aconteceram: o Cruzeiro conseguiu virar a sua partida para cima do Palestino, jogo que aconteceu no Mineirão. Bolazzi e Gabriel fizeram os gols. E o Vitória, notícia boa para o futebol brasileiro, também venceu o gol de Claudinho fora de casa, o Cerro Largo, 1-0. Jogos das 7 horas da noite: Sportivo Luquem 1, Atlético Grau também 1. Fluminense venceu a União Espanhola 2-0. O Everaldo perdeu o pênalti ainda na primeira etapa, parecia que o caldo ia engrossar, mas no final das contas deu tudo certo, o Flu venceu. E o Defensa e Justiça empatou com a Universidade Católica do Equador por 1-1. Esses os jogos de hoje de Copa Libertadores e Sul-Americana, Capri. 11h36 no apito final da Bandeirantes. Está aí um resumo dessa noite de competições continentais com a Nina Gagliotti, Libertadores e Sul-Americana. E agora nós vamos ouvir Leandro Quesada, que vai explicar aqui para o torcedor são paulino como foi o jogo, o que aconteceu no Morumbi. São Paulo começou bem, aí teve um jogador expulso, o Libertad se ajustou, se melhorou, o São Paulo respondeu, foi para cima, mas tomou o gol.
e no finalzinho empatou o jogo. Um enredo que o torcedor não gostaria de ver, né? Gostaria de ver uma vitória tranquila, mas que deixa todo mundo feliz aí, porque a derrota era pedra cantada. Mas o Luca garantiu um empate já nos acréscimos do jogo. E aí, Queçada, conta tudo aí. O que é que aconteceu no Morumbi? Como é que foi esse jogo aí? E como é que o São Paulo se garantiu nas oitavas da Libertadores? O seu introito já define muito bem, né, o que foi o jogo dessa noite no estádio do Morumbi. Um jogo em que o São Paulo, eu arrisco dizer que venceria se não tivesse perdido o Alisson aos 16 minutos do primeiro tempo. Essa expulsão desmontou bastante o time são paulino, principalmente no que diz respeito à organização do meio-campo, sem e com a bola. Isso obrigou a... se o Cabadeiro também tivesse sido expulso, né, Lelê? Então, isso... Aí também, sim, né? Então, eu vou chegar aí. Porque esse foi, para mim, o ponto crucial depois dessa expulsão do Alisson, né? Porque a expulsão do Alisson, Capri, foi aos 16, tá? A do Cabadeiro teria sido aos 38, tá? Ou seja, 22 minutos depois, certo? Então, o São Paulo... É isso aí. O São Paulo ficaria 22 minutos com esses 10 jogadores em campo após a expulsão do Alisson. Aos 38, o Cabadeiro dá uma pisada no tornozelo do Enzo Dias e recebe apenas o cartão amarelo. Aí está o erro. Tá? Aí está o erro. O torcedor São Paulino que estava no estádio, o torcedor São Paulino que está ligando o rádio agora, o Alisson merecia ser expulso, Queçada e Capriotti? Sim, merecia. A entrada do Alisson foi para cartão vermelho, uma entrada dura, né? Ele pisa ali no tornozelo do Marcelo Fernandes, o camisa 28 do Libertad. A gente não está discutindo isso, tá? Foi merecido o cartão vermelho recebido pelo Alisson. O que a gente está cobrando aqui é que o peso e a medida foram diferentes, não é? Na hora do árbitro entender que o Cabadeiro não devia ter recebido o vermelho, apenas o amarelo, né? Num lance muito parecido com aquele que vitimou aí o jogador Alisson. Então, o São Paulo foi prejudicado, sim senhor, nessa noite. Foi sim, porque isso desmontou totalmente o time do São Paulo. O Oscar foi obrigado a desencostar ali dos caras da frente, né? Ele tinha hoje o compromisso e a missão de pifar essa bola, tanto pro Lucas Ferreira, pro Ferreirinha, abertos pelas pontas, e o André Silva, e recebendo essa bola principalmente do Marcos Antônio e do Alisson. Com a expulsão do Alisson, o que o técnico foi obrigado a fazer? Oscar, volta para trás, meu, né? Vai para lá, vai ajudar na marcação e tenta organizar o jogo a partir dessa primeira linha de 4, né? Que inicialmente teve o Cédric, o Juan, o Alan Franco e o Enzo, e depois com as alterações feitas no segundo tempo, com as entradas do Arboleda e também o Ferrarese. Então esse foi um ponto crucial do jogo. Por isso que a gente falou, quando estava 1-0 já se encaminhando para o final, já 1-0 do Libertad, né, o gol do Aguilar, a gente dizia que seria um prêmio o São Paulo conseguir chegar a um empate, e aí o garoto Luca, da base, diretamente de Cotia, resolveu as coisas no estádio do Morumbi. Mas a arbitragem é assim, né, Capri? Vamos lá, vamos ser sinceros. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Nessa noite, o São Paulo, né, foi prejudicado no estádio Cícero Pompeu de Toledo. É verdade, foi mesmo, Queçada. Eu tô com você. Acho que se o Cabadeiro tivesse sido expulso, porque tudo bem, não é? O São Paulo teve o Alisson bem expulso, né? Acabou sendo correta a expulsão do jogador são paulino, mas o Cabadeiro também tinha que ter sido expulso. E aí a coisa ficaria equilibrada, ficaria mais justa a coisa. Aí com esse erro de arbitragem, o São Paulo teve um prejuízo. E mesmo com 1 a menos, o segundo tempo ainda encontrou algumas possibilidades de fazer gol, de marcar gol. O Libertad também, né? Mas o São Paulo não foi um time covarde. Tô com 1 a menos, vou ficar trancado aqui e vou ficar só esperando, especulando um contra-ataque. Não, o São Paulo foi lá, buscou em vários momentos. Depois disso, sim, e aí tomou o gol aí, é um desespero, né? Quando você toma o gol, tá com 1 a menos, é um desespero. Como é que eu vou fazer para empatar esse jogo? E aí brilhou o Zubeldia, né? O Zubeldia tá sabendo usar essa meninada de Cotia com brilhantismo, com maestria. E isso é muito mérito do Zubeldia. Não precisa falar, tem muita gente que não gosta do Zubeldia, tem o pé atrás com o argentino. Mas, o cara tá descobrindo a boleirada e tá fazendo esses meninos jogar bola. Né? Tá aí, ó, o
o Lucas Ferreira, o Ferreirinha que ele tá recuperando, tá fazendo jogar bola, e todos esses moleques aí que estão entrando no time do São Paulo, muito bem, né? Então, ponto pro Zubeldia, e insisto aqui, para mim, na minha visão, se o São Paulo tivesse perdido hoje, seria injusto, por um erro de arbitragem, não é? Não porque pelo futebol não foi brilhante, mas o São Paulo foi prejudicado do ponto de vista da arbitragem, seria uma injustiça. Muito bom, mais alguma coisa aí para completar? Não, sobre o Zubeldia, é importante a gente dizer, né? A parte final de toda essa história é que está dando resultado colocar a molecada. É óbvio que não era o projeto inicial, né? Há uma necessidade e ele precisa apelar para o banco e aí apelar para a base, né? Porque a ideia inicial não era, por exemplo, contar com o Luca hoje, né? Talvez o Luca nem entrasse se o São Paulo não tivesse perdido o Alisson. Colocou o Luca e o Luca resolveu, né? É importante a gente destacar isso. O Alves foi utilizado, por quê? Porque o São Paulo lá no início da temporada imaginou contar com um quarteto fantástico. Lucas Moura, Oscar, Caleri, Luciano. O Caleri se machucou, só volta ano que vem. O Lucas Moura tá machucado. O Oscar voltou também de uma contusão. Então, ele foi obrigado, né? A água bateu no pescoço e ele foi obrigado. Olhou pro banco, falou, o que eu faço agora? Bom, o que eu faço? Eu escalo o André Silva, que é o 9. Né? O Rian fica ali de prontidão. Vou começar a dar chance pro Lucas Ferreira. O moleque é bom de bola, a gente viu na copinha. Ok. O Ferreirinha, vou apostar no Ferreirinha. O Ferreirinha começou a funcionar. E aí deu chance pro Alves. Bacana. E hoje precisou mais da base, colocou o Pablo Maia. A propósito, o passe pro Luca foi do Pablo Maia. Quer dizer, então é base ajudando a base. Né? Então isso também é positivo, né? Então, por necessidade, ele acabou encontrando uma forma de ter um time pelo menos competitivo. Se não é um time que tem um brilho de um Lucas Moura, até de um Oscar, né, a marca de um Caleri, uma experiência de um Luciano, é uma molecada que está antenada com as coisas do São Paulo, né, que se doa em campo, que marca, que vai para cima, que taticamente dá uma resposta. Então, realmente isso é muito positivo no trabalho do Zubeldia, que continue assim. Agora eu só fico com uma dúvida que a gente não vai saber responder agora. Na hora que tiver Caleri, Luciano, Lucas Moura e Oscar, ele vai escalar esses 4? Ele vai deixar o Lucas Ferreira fora? Ele vai deixar um Ferreirinha, que eu acho que foi muito bem na partida hoje, não teria tirado o Ferreirinha, mas certamente é porque o Ferreirinha não aguenta os 90 minutos. Ele vai tirar o espaço de quem está pedindo passagem? Essa é uma grande questão que o tempo vai dizer, talvez, ainda nessa temporada, Capri. É isso aí. A gente vai poder observar isso com mais tranquilidade, né? Atenção, será que já temos o Paulo do Vale ali na região das entrevistas? Será que o PDV já... Opa, tá aí, PDV? Tamo aqui, Capri, tamo por aqui. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Vai falar primeiro o Zubeldia ou vai falar primeiro o Sérgio Aquino? Não, primeiro fala o treinador paraguaio. Fala o Sérgio Aquino daqui a pouco por aqui, Capri. Tá, então tá bom. Então vamos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Já que vai falar primeiro o treinador paraguaio, e acho que não temos muito o que ouvir do técnico do Libertad, né? Eu vou pro intervalo rápido e na volta já vou abrir aqui o gabarito do jogo com o Quesada, as notas, né? Acho que vai dar tempo de a gente gabaritar muito bem os dois times, pra gente ficar com o tempo aí pra ouvir o Zubeldia depois. Será que a boleirada vai falar aí? Vai passar algum jogador pra dar entrevista? Vai. Será que o Luca vai falar, PDV? Eu acho que sim, Capri. O torcedor São Paulino quer ouvir esse menino aí, 17 anos de idade, cria de Cutia. O torcedor vai querer ouvir o rapaz. Imagina a emoção desse... É uma criança, 17 anos. Imagina a emoção desse rapaz marcando... Primeiro gol dele como profissional, né, PDV? Não tinha feito primeiro gol jogo, ainda, primeiro gol. Tá, que isso. Imagina a emoção desse menino. Imagina só o que tá passando na cabeça desse rapaz. Primeiro jogo, dá um empate com sabor de vitória, alivia a torcida. Ele foi uma loucura. Aliás, viu, o Quesada, essa bobagem... Sim. Pô, o cara não pode arrancar a camisa pra comemorar. Eu acho uma besteira arrancar a camisa. Mas se o cara quer tirar a camisa, qual é o problema? Por que tem que dar amarelo quando você tira a camisa? Pô, que coisa chata. Pô, deixa o cara tirar a camisa é dele. O prejudicado é a marca lá do time que não vai se aparecer. O que o árbitro tem a ver se o cara tirou a camisa? Qual é o problema de tirar a camisa? É verdade.
Quem não gosta é o patrocinador, né? Porque o patrocinador aí não consegue mostrar. Mas o que o árbitro tem a ver com isso? O que a FIFA tem a ver com isso? É isso. É problema do clube. O clube chega lá pro jogador e fala, não tira a camisa, senão você vai atrapalhar o nosso patrocinador aí. É que o medo da FIFA é o cara tirar a camisa e ter outra com alguma mensagem que fira os conceitos da FIFA, sabe? Tipo, conceitos religiosos, mensagens políticas, né? Fake news. Né? Alguma coisa que não, né? Que cria algum tipo de polêmica, né? Então a FIFA pensa nisso. Mas eu concordo com você, acho que tem coisa mais importante para cuidar do futebol, né? Para cuidar dos campos, dos boleiros, da arbitragem, melhorar a arbitragem, mas enfim, né? Os caras gostam de inventar também, né, Capri? Vamos falar a verdade, velho. Sem dúvida. Pô, dá licença. A hora que você faz um gol, imagina um menino de 17 anos marcando um gol com a importância que ele marcou, o gol que classificou o São Paulo para as oitavas da Libertadores da América. Gol importantíssimo. O menino fica alucinado, fica doido, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Aí vai lá, cartão amarelo, a coisa mais anticlímax que existe. Quem chamou aí? Zubeldia falando. Opa, vamos lá. Gran parte del partido no era fácil. La Copa Libertadores tiene eso, que hizo que a veces acontecen cosas inesperadas. En esta oportunidad nos tocó una expulsión inmediata, muy pronta. Hallo que eso condicionó mucho el desarrollo del juego. Pero el equipo otra vez más mostró corazón, mostró empuje, tuvo las situaciones más claras y supimos empatar con mucho empuje, con el aporte de un jugador joven, pero es para felicitar a todos y por supuesto es importante que no nos vuelva a pasar esto de las expulsiones, porque Copa Libertadores tiene eso, que pequeñas o situaciones importantes te pueden complicar el desarrollo del juego, ¿no? Agradezco a los torcedores. Hoy otra vez más se vivió una atmósfera de Copa Libertadores. Estamos clasificados, ahora tenemos que fechar primero en lo posible y el objetivo era pasar a octavo de final. Lo hicimos bien y pronto tenemos que atender el Brasileirão que estamos en deuda. Luiz, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Eu queria que você explicasse os câmbios ali a entrada do Pablo Maia e do Ferrarese e as opções dos jogadores que você tirou. Queria entender qual que foi a sua leitura naquele momento, o que você tentou fazer. Óbvio que o gol saiu logo na sequência, não sei se a estratégia que você tinha pensado para a entrada desses dois jogadores foi cumprida até o final. Obrigado. Sí, todos van dando un aporte diferente, por eso digo Copa Libertadores, van aconteciendo cosas, la expulsión de Alisson, Ruan en el entretiempo pidió el cambio, entonces van surgiendo movimientos en donde tenés que ir trabajando el juego, con uno menos no es fácil. La inclusión de Ferraresi para tener un poquito de altura en bola parada, porque sabíamos que era la especialidad de Eles, así vino el gol. Y en mi cabeza tenía, por supuesto, pensado los últimos 15, 20 minutos hacer los dos cambios, el de Luciano y Luca en su debido momento, para poder ir a buscar el partido. También tenía que ir viendo el desarrollo de cómo se iban desgastando mis jugadores, porque por ahí no todos tienen por qué saberlo, pero Marco Antonio viene jugando ya seguido, André cuánto hace que viene jugando los 90 minutos. Tenía que ir viendo las respuestas de cómo
se iban desenvolviendo dentro del juego. No es fácil, la situación que estamos viviendo no es fácil porque Ferreriña pidió el cambio, Oscar también, entonces tenemos que ir manejando las trocas, ir manejando las ventanas de troca, y es difícil. Y la inclusión de Luca, del chico, es como, ¿vos sabés jugar al truco? ¿Vos sabés jugar al truco? No sabés jugar al truco, ¿no? Te dan 3 cartas. Te dan 3 cartas. Yo tenía 3 cartas, ¿no? Luca no entró, o sea, la primera carta no la tiramos, la segunda carta no la tiramos, la tercera carta, es decir, en la tercera parte del truco, tiramos a Luca. Él tuvo 2 chances de entrar, ¿no? Luca venía con 2 antecedentes. Bueno, tenía que ganar en la última mano, así que, como en el truco, pudimos ganar en esa última mano y quedarnos al menos con 1 punto. Así que felicitaciones a Luca porque ya había intentado 2 veces, amagando tirar esa carta y no, en la tercera es la vencida. Zubeldia, boa noite. Queria que você falasse justamente das conversas com o Luca, né? Você lembrou que já era para ele ter entrado outras 2 vezes e por circunstâncias do jogo você precisou recuar um pouquinho. Como é que foi o primeiro papo com ele quando você não colocou em campo e aí até chegar nessa construção para hoje ele finalmente entrar e já conseguir fazer o gol? Lo primero es que no se me lesionara ninguno mientras estaba hablando con Luca. Viste que aconteció esto que expliqué recién. Entonces yo decía, por favor, que nadie me pida el cambio. Así podía entrar y... Después, mira, el entrenador va teniendo mensajes en la semana, sobre todo con jugadores que no conoce, que no conoce mucho. Luca venía de 2 prácticas de fútbol muy buena, muy buena, y una práctica de fútbol reducido muy buena. El partido que había jugado en el Sub-20 creo que fue con Fluminense en Río de Janeiro. Él no había andado tan bien, pero en los entrenamientos con nos estaba muy bien. Cuando vimos que estaba muy bien, ya podía hacer una carta volviendo de vuelta al truco para poder tirarla en el partido, en el show. Luiz, boa noite. Dentro disso, você sempre teve muito cuidado ao tratar da base do São Paulo, né? Sim. Mesmo com uma certa pressão para que você colocasse. E aí você perde alguns jogadores e precisa utilizar a molecada. Hoje você sente que Cotia realmente tem algo especial que você acabou vendo em situações que você foi quase obrigado a usar? El equipo, este plantel tiene algo que un extra que yo siento en mi corazón que este team y este plantel tiene un extra que nos va a llevar a cosas muy lindas. No un jugador, no ni Cotia ni los jugadores de experiencia, todos juntos. Hallo que tenemos algo más que buenos jugadores, tenemos algo más. Posiblemente tengamos que sufrir, posiblemente no consigamos en algunos puntos los resultados que queremos, pero yo no tengo ninguna duda que al final de temporada lo que yo estoy diciendo se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque noto un espíritu de solidaridad entre ellos, noto un espíritu de profesionalismo y mire que hasta aquí hemos tenido muchos inconvenientes, muchos. Pero aún así hay mucho compromiso y mucha responsabilidad con la camiseta que estamos vistiendo. Entonces, más allá de Cotia, de jugadores de experiencia, todos juntos estamos haciendo el máximo. Ahora tenemos una deuda que es el Brasileirao. Tenemos que ponernos al día con el Brasileirao. Le pido a nuestros torcedores que nos acompañen más que nunca en el Brasileirao porque necesitamos sumar en el Brasileirao. Y ya Copa Libertadores dejarlo un poco de lado para de acá a 2 semanas jugar el partido con Talleres y después entrar a instancias finales que era lo que queríamos nós. Luiz, boa noite.
Agora, se a gente abrir os sites de notícias sobre esportes, o Luca está lá em destaque em todos eles, né? Amanhã vai estar na capa de todos os jornais, nas redes sociais, possivelmente vai ser o assunto do dia amanhã. Contra o Grêmio, talvez, se o time não estiver bem, já vão pedir a entrada do Luca no intervalo. Como é que se faz agora para administrar daqui para frente um jogador que vai ter muita evidência, que vai ter muita gente se aproximando? Como é que você pretende administrar essa questão, até para proteger o Luca, né? Es muy difícil. Lo que você está falando es un punto muy importante. No es normal que estemos en el medio de la competencia y estemos falando renovación de contrato. Es lo que acontece porque es lo que acontece, ¿no? Porque el mundo de hoy está así. Pero imagínense la cabeza de Lucas Ferreira en estas últimas 2 semanas. Nadie se pone a pensar en eso, ¿no? En que si renueva contrato o no renueva, que de 2026, 2028, que aumento el sueldo, que esto, lo otro, que se fala que se va a Europa, a la Luna, a Marte. Eu tengo que lidiar con esa situación, ¿no? Y eso acontece. Hoy está aconteciendo aquí. Entra Luca. Mañana, como vos está falando, una fotito con Luca, Luca aquí, Luca allá. Como si fuese Ribery. Como si fuese, no sé, Serginho. Es un tema. Es un tema. Pero por eso siempre falo, calma, calma. Calma. Cuando todos pedían los jóvenes, calma. Cuando todos pedían a Rian, calma. Calma. Calma, que están haciendo su aporte, ¿no? Creo que este es el tercer, cuarto jugador que en la gestión nuestra hace por primera vez un gol. William, Rian, Luca Ferreira y Luca, los 4. Por primera vez convierten en esta etapa, en este año que llevo aquí trabajando. Y eso no es normal. Pero no es normal que se esté falando contrato, renovación. El mundo de hoy está así. Y no es la culpa de nadie, digamos, es el mercado, el sistema que es así. Después juega mal un partido y... Eu tuve la edad de él. Eu debuté a los 17 años, a los 19 años era capitán del equipo. En Lanús. Era capitán del equipo. Sé de lo que estoy falando. Luiz, boa noite. Se alguém não viu o jogo e pega só para ver as estatísticas, o São Paulo teve mais finalizações, mesmo com um homem a menos, desde os 15 minutos, teve mais finalizações, mais posse de bola, mais controle do jogo em geral. Isso, com exceção do último jogo contra o Palmeiras, o São Paulo é uma equipe que é superior nesses números. Na tua avaliação, o que você acredita que está faltando para o São Paulo converter esses números de chances criadas em gols marcados e assim, obviamente, a vantagem dentro de campo e numérica? Yo, a ver cómo explicarlo, lo que vos está falando. A mí con Palmeiras me gustó que fuimos un equipo fuerte, tuvimos nuestras chances, pero me gustaría jugar mejor, digamos, tener más consistencia con la pose, tener las mismas situaciones del segundo tiempo, tenerlas en el primer tiempo. Pero en el Brasileirão es difícil porque somos equipos muy parejos y sobre todo cuando enfrentás los 3 o 4 primeros equipos y con más inversión de visitante es difícil, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, si no hubiesen expulsado hoy un jugador, me parece que hubiésemos trabajado más tranquilo el partido y hubiésemos podido convertir, ser más efectivo. A veces esto de errar un gol, como nos pasó con Ferreirinha, tiene que ver con un producto de nerviosismo, de saber que no podés fallar esa porque estamos con uno menos, entonces, y ahí aumenta la responsabilidad. Pero para concluir, me gustó la postura del equipo. Yo sé que podríamos haber empujado más para ir a buscar el resultado,
pero lo mejor de él eran los contragolpes. Y me parece que terminamos haciendo un buen partido de lo numérico, lo que vos estás falando. Tuvimos más posesión, tuvimos más situaciones claras, tuvimos más chute al arco, con uno menos. Y tenemos que seguir por este camino. Es decir, tenemos que seguir con los extremos generando fútbol, tenemos que seguir con los tres generando fútbol y verticalidad, con los laterales empujando, con los mediocampistas teniendo buen fútbol interno y generando esas grandes ocasiones que vos estás falando. Por eso no podemos perder los extremos, porque hallo que los extremos nos generan espacio, ¿no? Y nos generan, o juntan 2 o 3 adversarios y queda espacio adentro o al lado opuesto, o en el 1 contra 1, si no lo defiende bien el rival, generamos un gol, como en el caso de Luca. El punto más difícil es cómo mantenemos la regularidad con esos jugadores, ¿no? Porque la actuación de Lucas Ferreira hoy, nada que ver con la actuación de él en otro juego. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Y eso es producto de un poco de la edad. Pero si no nos desesperamos, hallo que vamos por buen camino. ¿Se gana con eso solo? No, hay que tener bola parada, hay que empezar a incorporar cosas que hallo que podemos incorporarlo. Ahora tenemos una deuda con el Brasileirão. Si seguimos por este camino, me parece, de generar situaciones, podemos crescer como equipe. Zubeldia, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você falou sobre administrar algumas situações, como o caso do Lucas Ferreira nas 2 últimas semanas. Dificilísimo, todo eso es dificilísimo. Como se presentó el juego hoy, dificilísimo. E aí eu queria que você falasse também como administrar a situação, por exemplo, com o Cédric. Hoje, ao ser substituído, ele foi muito vaiado, é um jogador experiente, já passou por clubes da Europa, mas ali até no momento do gol do Libertad, ele acaba chutando a bola para cima, fica ali, ele comete a falta, vem o gol numa bola parada que não é costume do seu time sofrer. Mas aconteceu, faz parte do futebol. A torcida do São Paulo geralmente costuma pegar no pé de 1 ou 2 jogadores. E me parece o Cédric ser neste momento. Você não tem tantas opções, como administrar essa também? Obrigado. É momentâneo, todo é momentâneo. Todo es momentáneo. En el fútbol es todo momentáneo. Lo que hoy es reclamo para 1 o 2 personas, mañana es para otra. Así es el fútbol. Siempre, digamos, la pasión hace que te la agarres con 1 o 2, con el entrenador, con un jugador, con el árbitro. Pero es momentáneo. Y eso tenemos que tener claro. Que el rendimiento individual y colectivo siempre te va a hacer salir de situaciones que por ahí puede tener situaciones de reclamo del torcedor. Son jugadores profesionales y hay que estar preparado para eso. No, para mí es momentáneo. Si jugás bien lo revertís, si no jugás bien va a haber reclamo, ¿no? Pero yo estoy conforme con el plantel y tenemos que mejorar para seguir crescendo. Luiz, tudo bem? Boa noite. Nas últimas semanas você tem ganhado jogadores e opções de volta, né? O departamento médico tem esvaziado. Mas um pouco mais cedo, o médico que tratou e falou com o Lucas hoje, né, o Lucas Moura, falou sobre um prazo de uns 3 meses para essa nova lesão que ele teve do joelho. Queria que você falasse o quanto te preocupa e o quanto você lamenta de não poder ter o Lucas por mais uma sequência, depois de ter ele de volta, né, como opção, e agora uma nova lesão para essa sequência da temporada. Bueno, por supuesto que son jugadores que uno quisiera tenerlos siempre a disposición. Lamentablemente no aconteció eso en este tiempo, pero quiero aclarar algo, que Lucas siempre hizo el esfuerzo para poder estar de manera inmediata, para poder estar un juego o el otro juego. Lo ha intentado, pero no ha dado resultado, no ha estado bien. Entonces ahora tiene, no digo volver a empezar, pero sí replantearse el tema de la rehabilitación, que eso lo puede falar mejor el departamento médico.
pero sí lo que quiero dejar en claro que lo intentó estar con el Timi siempre. Después, los jugadores que van volviendo, una cosa es volver, otra cosa es que estén bien futbolísticamente. Es decir, a Robert lo tengo a disposición, pero ¿cuánto hacía que no jugaba Robert? A Oscar lo tengo a disposición, pero ¿cuánto hacía que no jugaba a Oscar? A Pablo Maya lo tengo a disposición, ¿cuánto hacía que no jugaba Pablo Maya? Una cosa es volver, tenerlo a disposición, otra cosa es tenerlo en el nivel que ellos pueden estar. Estamos haciendo el máximo y hoy me voy tranquilo porque con uno menos pudimos empatar, al menos, hallo que lo merecíamos, y clasificar a la siguiente fase, que era uno de los objetivos que teníamos. Ahora tenemos que ponernos al dia no Brasileirão. Luiz, boa noite. Gostaria de saber sobre 2 momentos pontuais da partida. Claro que jogar como mandante na Libertadores parece que é quase uma obrigação de um time ter que vencer. E o São Paulo jogando com 1 a menos, líder do grupo, mesmo assim teve que destravar algumas situações. Uma delas foi no momento em que você chama o Luciano, que quando ele estava tirando o colete, o São Paulo sofre o gol. Se aquilo de alguma forma fez você replanejar ou você passar outro tipo de instrução diferente para o Luciano. E especificamente a última que eu queria saber era a sua comemoração no gol do Luca, que você invade o campo, você abraça o Ferrarese, você fica ali muito entusiasmado. Aquela comemoração se deu não só pelo empate, mas talvez também porque era um garoto que você estava lançando e que entrou e fez o gol e resolveu ali o empate para o São Paulo. Obrigado. Bien. La verdad que cuando llamamos a Luciano, lo llamamos para vencer. Sentíamos que ahí estaba la primer carta ofensiva para poder ir en busca del triunfo, contemplando que teníamos un cambio más para poder fechar con Luca o con cualquier otro jugador. Lamentablemente en esa acción previa al llamado nos convierten. Entonces, eso no digo que cambió la planificación, pero nos golpeó porque no era lo que esperábamos. Pero ahí es donde yo te digo que este grupo le veo algo más, veo algo que se está gestando, que a pesar de las dificultades no da el brazo a torcer. Entonces, aún con ese golpe entró Luciano y entró bien. Entró y se hizo sentir, jugó, presionó, entendió lo que le pedí, de izquierda para adentro, de derecha, perdón, para adentro, el movimiento. Y cuando ya vi que Luciano se había acomodado, nos quedaba el 1 contra 1 por afuera, que Lucas Ferreira nunca se halló en el partido como él puede hallarse. Lo esperé hasta último momento. Y la aparición de Luca sentíamos que alguna situación iba a tener ahí de 1 contra 1. Yo le pedí que se filtrara el área, mi indicación fue filtrar el área, 1 contra 1 y si te toca, penalti. Digo. Esa fue mi indicación. Claro, el marcador que tuvo él, primero tuvo que marcar a Ferreirinha, pierna invertida. Después tuvo que marcar a Lucas Ferreiras, izquierdo, que le iba por afuera. Y después tuvo que marcar otro pierna invertida. Imagínense el lío en la cabeza que tenía el marcador de Luca. Bueno, eso cuando vos tenés extremos podés ir generando eso, ¿no? Así que la conmemoración es porque los torcedores, los jugadores, todos nos merecíamos al menos un empate. Sí, francamente, al menos un empate nos merecíamos. No podíamos irnos con una derrota. Habiendo solucionado varios inconvenientes dentro del juego, no podíamos irnos con una derrota. Y para nosotros la Copa Libertadores significa mucho, entonces no queríamos desilusionar a nuestro público, a nuestros torcedores. Un empate con uno menos me parece que es lógico.
Luiz, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Queria que você projetasse um pouco o jogo de sábado diante do Grêmio. Um jogo importante, pensando em Campeonato Brasileiro. Também tem o Náutico no meio de semana, que é um jogo a ser também administrado. E, cara, desde que você chegou, a gente sempre fala da tônica que move o São Paulo nas últimas temporadas, que é base mais torcedor, né? A torcida com força, presença, mas também a base em campo, é claro, fazendo seu papel, né, de ajudar o time de forma direta e, claro, de forma indireta também. Queria que você falasse um pouco dessa fórmula que você vem conhecendo hoje no São Paulo, desse torcedor e também da base. Sí, no, necesitamos eso, necesitamos que todos juntos podamos mejorar. Yo, como siempre he falado, la Copa Libertadores para nosotros es un objetivo que poco a poco queremos ir avanzando y estamos convencidos de que podemos ir en busca de la Copa Libertadores. Por supuesto hay un trabajo de fondo, hay que ir paso a paso, hay que crecer, hay que saber corregir algunas situaciones, hay que consolidar otras situaciones, no hay que cometer errores que nos puedan complicar la situación, como aconteció hoy, pero son situaciones que nos podemos hacerla. Pero por otro lado está el Brasilerao, y el Brasilerao necesitamos ponernos al día, es una obligación para todos nos ponernos al día, estar mejor, con pequeños pasos, es decir, pensar primero en ganar el sábado, que va a ser muy difícil seguro, pero necesitamos ganar, y para eso necesito, por supuesto, que los torcedores apoyen a más no poder, porque esa energía que ellos nos pueden dar a nos siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar. Entonces, nos tenemos que entregar al máximo, tenemos que hacer un buen fútbol, tenemos que ir en busca del resultado, y él es, como suelen hacer, asistir el sábado, porque necesitamos sumar en el Brasileirão. Pensar ahora en Grêmio e depois em Mirassol en el Brasileirão. 2 jogos de local. Zubeldia, boa noite. Isabela. Tá bom, né? Ouvimos bastante do Zubeldia. Tá bom aí, Lelê? Você quer ouvir mais do Zubeldia aí? Nossa, isso foi um tratado de futebol, né? Mas tem muita coisa pra gente falar. Tá uma preocupação aí do Zubeldia com o Campeonato Brasileiro. Legal que ele esteja antenado com isso também. Nós falamos sobre isso no Esporte em Debate hoje, né? Pô, legal, né? Se classifica na Libertadores, o empate garante, mas o São Paulo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Isso não combina com o São Paulo, não. É o 16º colocado. São Paulo vai ser rebaixado? Claro que não vai. Não vai ser rebaixado. O São Paulo não tem time para ser rebaixado, mas é ruim ficar ali. Sim. E você vai ficando ali naquela zona, ali naquela região, perto da zona do rebaixamento muito tempo, vai dando o time vai sentindo, então ele tá certo, tem que ganhar sábado para começar a escalar aí a tabela de classificação e dar uma resposta para a torcida. Eu tenho a impressão que o São Paulo não vai ser campeão da Libertadores. Eu acho que o título mais possível para o São Paulo é a Copa do Brasil, de novo, né? Porque o brasileiro, acho que o São Paulo não tem um elenco para brigar aí com o Flamengo, com o Palmeiras. Mesmo o Atlético Mineiro, né? São times aí hoje com uma estrutura financeira mais robusta. Então acho que o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Mas na Copa do Brasil, esse time aí dá pra brigar fácil, hein, Quesada? Eu tô com você, brasileiro não. Agora precisa fazer uma campanha decente no brasileiro e o São Paulo não tem conseguido fazer isso nos últimos tempos. Eu acho que a chance do São Paulo são as Copas. Aí é o seguinte, Capri, depende muito do que virá pela frente nas oitavas de final da Libertadores. Não vamos esquecer, no passado, o São Paulo é eliminado pelo Botafogo nos pênaltis, né? Se o São Paulo passa pelo Botafogo, ele estava na semifinal. Ia pegar quem? O Peñarol, não é isso? Ia dar São Paulo e Peñarol. E o São Paulo tinha mais time que o Peñarol. O São Paulo poderia ter feito a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Parou pra pensar nisso? São Paulino deve estar ouvindo a gente, falou, pô, é mesmo, né, Quesada? Eu tava lá. Eu falei, pois é. Né? Quase aconteceu isso. Nas Copas, acho que vou nas Copas. O brasileiro tá entre 2 times aí, que são os 2 melhores times do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Eu fico nessa.
Eu tô com você também, acho que vai ser. Palmeiras e Flamengo são os candidatos naturais a título de tudo que eles disputam, né? Então acho que depois... Mesmo que eles não queiram, né, Capri? Mesmo que eles não queiram, porque ninguém faz esforço nenhum para ganhar nada, né? Exatamente. E são os melhores orçamentos aí do país, os melhores elencos, então é natural que esses times sejam apontados como favoritos. Mas São Paulo dá para sonhar, sim, com uma Copa do Brasil, acho que é bem possível. Bom, 16 minutos desta quinta-feira. Deixa eu saber do Paulo do Vale lá, se a boleirada já está passando... Se vai dar para ouvir algum boleiro lá depois do Zubeldia, né? Qual é a situação aí, PDV? Ô Capri, daqui a pouco a gente vai ouvir o Luca. Ele passou aqui no começo da coletiva do Zubeldia, então a gente vai recuperar e vamos colocar o Luca sim, tá? Eu já tô vendo aqui com o pessoal, a gente vai recuperar o Luca que passou por aqui. Os caras aqui da Libertadores é tudo ao mesmo tempo, né? Então, até tentei pegar o Oscar aqui logo depois. Pressa. Mas o Luca a gente vai recuperar em instantes aqui. Os colegas vão me passar aqui e aí a gente já reproduz o Luca no ar. Tá, 2 minutos e meio então, acho que é suficiente aí, PDV, pra gente ouvir o Luca, porque aí eu vou pro intervalo, 2 minutos e meio. Pode ir, então tranquilo. Tá bom. Então, atenção, Quesada, acaba de dar aquela arredondada nos números aí do gabarito, né? Vê se você somou direitinho, né? Você vai dormir tranquilo, você não vai exagerar com nada aí. Então dá uma arredondadinha nos números, na volta a gente ouve o Luca e também vamos para o gabarito do jogo, as notas de São Paulo 1, Libertad também 1, aqui no apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Já estamos na madrugada da quinta, hein, minha gente? Já estamos olhando a sexta-feira também, ela já está batendo a porta aí, ó. Já é sexta-feira, coisa linda, mas calma que tem toda a quinta ainda. A quinta tá só começando e já nós vamos dar sequência aqui ao apito final. Não saiam daí, parada rapidíssima, já voltamos com todos vocês. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. Minutos da quinta-feira no apito final da Bandeirantes, São Paulo 1, Libertad também 1. Luca foi o nome do jogo. Luca foi o nome do jogo. Já tem ele aí, PDV? Terminando de tirar um pedacinho e a gente vai reproduzir aqui, ô Capri. Só uma informação importante, aconteceu um fato triste aqui no Morumbi. A comemoração do gol do Luca acabou rendendo um acidente, uma placa de ferro. Ela caiu, ela soltou ali de um andar superior e acabou atingindo pelo menos 2 torcedores. Inclusive no momento do gol eu percebi que um torcedor invadiu o campo, né? E até parecia que era uma situação ali de invasão mesmo por conta da comemoração. Não era. Era um pedido para que a ambulância pudesse atender ali essas pessoas que foram atingidas por essa placa, tá? Então fica o registro, a gente ainda não tem mais informações do estado de saúde dessas pessoas que foram atingidas, mas fica aí o registro. Uma placa caiu do 3º andar, então a gente está atrás de maiores informações, mas esse fica o registro aqui com relação a isso no estádio do Morumbi, viu, Capri? Bom, tomara que dê tudo certo, que os torcedores possam se recuperar da melhor maneira possível. Triste quando você vai a um evento esportivo, vai para comemorar, para festejar e as coisas não acabam bem, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, as nossas melhores energias e oração aí para que esses torcedores possam ficar bem. Vamos ouvir o gol do Luca aqui? Vamos ouvir a narração do Rogério Assis? Vamos ouvir como foi o gol desse rapaz que vai falar na sequência aqui com a gente. O Paulo do Vale está buscando aí a entrevista do jovem de 17 anos de idade que marcou esse gol e garantiu o empate São Paulino contra o Libertad no Morumbi. Vai, Canhão! Foi Décio Ferrarese, dominou, parou, entregou com Pablo Maia no lado esquerdo. Luca, domina Luca, na área, limpou pra bater, fintou mais um, bateu, golaço! Golaço! Gol! Laço! Aço! Aço! Que estrela do menino Luca! Ao receber na esquerda, faz um drible espetacular, sai de 2 adversários e manda um canhão por baixo de Morinigo. Alô, Cotia! Alô, Cotia! Chegou mais um! Luca, com personalidade, domina, encara o jogo, vai pra cima do adversário e empata no Morumbi, pra delírio do torcedor do Tricolor. O São Paulo empata no final do jogo. O São Paulo vai pra cima, cria uma chance atrás da outra e é preciso que um menino, talentoso menino, com responsabilidade, com talento, vá pra cima dos adversários e consiga empatar no final. Luca, pra marcar um golaço pro Tricolor. Canta, treme, balança, chacoalha o Morumbi para quase 50 mil torcedores. Luca, 1 pro São Paulo, 1 pro Libertad. Morinigo, não tem jeito, tá feito. Luca, anota aí o nome dele. Luca, 1-1, Paulo do Vale. Aí, tá aí o canhão e o gol do Luca, gol importantíssimo que garantiu o empate e a classificação do São Paulo às oitavas de final da Libertadores da América. Tô esperando aí o gabarito do Leandro Quesada, tô esperando também o gol do Luca, não é? A entrevista do Luca, pra gente poder ouvir esse menino, 17 anos de idade. Tem muito caminho pela frente, mas deixou uma ótima impressão aí nesse primeiro gol marcado com a camisa do São Paulo, hein, Quesada? Ah, sim, né? Ainda tem espinha no rosto, né? É um adolescente, né? É muito legal isso, né? Ver o início da carreira de um jogador. Daqui a uns 10 anos a gente vai parar, vai olhar para trás, né? Falando em São Paulo, né? A gente viu o Lucas Moura iniciar. Lucas Moura, Corinthians e São Paulo, né? Porque ele inicia ali na base dos dois. Kaká, quando o Kaká inicia também.
é muito interessante ver esse movimento, né? Quem sabe o Luca daqui a um tempo não se transforme num cara importante, decisivo, que ajude o São Paulo nas conquistas e que ajude o São Paulo financeiramente, porque o final dessa história a gente já sabe qual é, né, Capri? Jogador ser valioso, ganhar um mercado internacional, despertar interesse dos grandes ricos da Europa e sair do Brasil para ter uma aventura futebolística em outro continente, especificamente no velho continente, né? Então, a gente começa a ver aí o início de uma trajetória de mais um talento do futebol brasileiro. Eu torço muito para que isso aconteça. Sim. Agora eu tô preocupado aqui, viu, Quesada? Com o quê, Capri? Não, eu tô preocupado porque eu acho que desse jeito nós não vamos ver o Neto de tanguinha na tela da Band. Por causa do Ferreirinha. Que o Ferreira começou aí, desembestou, fez gol, começou a marcar. Depois daquele pênalti que ele perdeu, ele parou de fazer gol. Pô, e o Neto tá esperando ele marcar os 10 lá, o 10º gol, pra ele meter a tanga de oncinha lá na tela da Band. Capri, você sabe que isso é tipo da pressão também desnecessária pra cima do Ferreirinha. Não foi ele que criou isso, a culpa é do Neto, né? Que o Neto falou tanto. Você viu o pênalti lá, será que era ele pra ter batido o pênalti mesmo? Às vezes eu me indago sobre isso, sabe? Foi lá, bateu e perdeu, né? Mas tem muita coisa pra rolar até o final do ano. Tem ainda uma parte do primeiro turno, tem um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, tem próxima etapa da Libertadores, tem Copa do Brasil. Eu acho que 5 gols ele ainda marca até o final da temporada, viu, Capri? Alguma coisa me diz isso. Faltam 5, né? Fez 5, faltam 5. Eu também acho que ele vai marcar, mas o Neto já tá com um papinho aí, você já ouviu, né? Porque agora mudou, né? Mas Ferreira. Fala, Neto, para com isso. Tá de brincadeira. Ferreirinha, Neto, né? Ferreirinha. Que isso, rapaz. Eu não faço questão nenhuma de ver o Neto de tanga, mas enfim, parece que ele tá fazendo questão, então deixa pra ele, né? Eu também não, porque vai ser uma cena patética, né? Vamos combinar que vai ser um negócio patético. Capri, né? Eu tô terça-feira lá com ele, você sabe. Se for na segunda, na quarta, na quinta ou na sexta, eu faço questão de vir ao programa no dia só pra gravar esta cena, que será uma cena histórica do bastidor do futebol brasileiro. E o mais legal, o Ferreirinha tem que vir aqui na série do Grupo Bandeirantes, na TV Bandeirantes, na Band TV, entregar uma camisa pro São Paulo, do São Paulo pro Neto, e participar desse show, né? Que é o show da vida. Vai ser um negócio assim hilário, cara. Eu tô muito curioso para saber como vai ser. Seria legal, né? Se o Ferreirinha aparecesse aí no dia em que o Neto fosse botar a tanga de oncinha, né? E você sabe que eu falei pro Neto que vai ser o jogo São Paulo e Corinthians, né? Nossa, o Neto ficou louco no estúdio. Falou, não, isso não pode acontecer. Eu falei, mas acho que vai acontecer, Neto. Pode ser ainda no primeiro turno, São Paulo e Corinthians, que vão jogar no dia 20 de julho, depois do Mundial. 20 de julho no Morumbi. Você imaginou esse 10º gol sair num jogo São Paulo e Corinthians? Mesmo que o Corinthians... que o São Paulo não vença, não importa, mas eu tô falando só dessa aposta. Imaginou se um São Paulo e Corinthians no Morumbi no domingo? Nossa Senhora. Sensacional. Coisa impressionante. Bom, deixa eu fazer o seguinte, tá demorando para converter aí o nosso glorioso Luca, né? Mas tá convertendo aí. Conversão do áudio, né? Não é conversão de nada, de nenhuma outra coisa. Conversão do áudio do Luca. E vou pro intervalo de 2 minutos, rapidíssimo. E na volta, então, vamos ouvir o Luca, né? Se a conversão aí acabar. E também o gabarito de Leandro Quesada para São Paulo 1, Libertad também 1, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia. No momento único, exclusivo e mágico
Clássico do futebol do Brasil. Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca ao seu lado. No Dial, no FM. Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Atenção, quem não votou e não justificou nos últimos 3 turnos eleitorais nem pagou a multa deve regularizar o seu título até 19 de maio. Consulte a sua situação e resolva tudo pelo aplicativo e-Título, no site tse.jus.br ou no cartório eleitoral. Lembre-se, você precisa do título em dia para tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em escola pública. Regularize agora mesmo. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 34 minutos desta quinta-feira, o PDV. Tô lendo aqui no portal da Band uma reportagem sobre o Luca. Sabia que o Luca foi dispensado pelo Corinthians e quase foi dispensado pelo São Paulo? Quando ele estava no Sub-14, bateu na trave a dispensa dele. Quase que ele não ficou no Morumbi. Mas ficou e tá aí agora brilhando, né? Exatamente, Capri. E vamos então ouvir o Luca na primeira zona mista dele, porque hoje ele estreou pelo profissional e já marcou o primeiro gol na carreira. Queria que você falasse um pouco também, né, dessa fase que você está passando. Você também que quase entrou em 2 oportunidades. O que passou na sua cabeça quando você entrou e finalmente vou poder estrear e ainda mais com gol, cara? Cara, quando eu tava ali na beira do campo dessa vez, eu tava torcendo pra bola sair logo pra eu poder entrar, pra ter certeza que eu ia entrar, né? Porque acabou outras 2 vezes eu quase entrando, aí fiquei com aquelas incertezas, né? Tristeza, mas hoje... Fala, Giba. Eu quase entraria 1000 vezes se fosse necessário para viver uma noite dessa. E ali na beira do campo só me passou isso, a vontade de entrar, a vontade de poder estar no campo, ajudar o meu time de coração. Graças a Deus eu pude fazer isso. Ô Lucas, você entrou ali,
Ron, fala pra gente o que o Zubeldia falou pra você antes de você entrar. Sentiu pressão? Porque 1 a menos, o São Paulo precisando do resultado, você entra, faz uma jogada bonita, faz um gol, 17 anos. Sentiu alguma pressão e o que o Zubeldia falou? Cara, o Zubeldia, ele só falou pra mim, pra eu fazer o que eu sei, pra eu ir pra cima sem medo, pra eu ter personalidade nas minhas ações. E isso ali na beira do campo, parece que não, mas passa uma confiança extrema para o atleta. Ainda mais para um menino de 17 anos que vai pisar no gramado profissional pela primeira vez e o professor te dá essa confiança, te dá esse respaldo para você poder fazer o que você sabe, fazer o que deve ser feito com personalidade. Foi apenas isso que ele falou pra mim e acho que quanto à pressão, tem a pressão, mas depois do primeiro toque na bola, que você entra no flow do jogo, entra na situação do jogo, meio que passa, né? Você esquece tudo, a torcida, tudo vira apenas um campo comum como todos os outros que você joga durante sua vida inteira. Não tinha Lucas, mas tem o Luca. Queria que você falasse também do Lucas, que fala que sempre conversa com a garotada da base. Você cheio de espinhas, mostrando que ainda é um adolescente. Cara, eu tô bem novinho ainda e Lucas, ele realmente é um ídolo, ele é um ídolo dentro e é um ídolo fora de campo. Ele é um cara excepcional, ele trata todo mundo bem, todo mundo igual. Ele dá muita atenção para os jovens, ele conversa bastante, sempre tá brincando, sempre tá tentando ajudar em lances. E é por caras como o Lucas, que eu, Ferreira, o Alves, o Rian, a gente tem conseguido ajudar tanto o São Paulo. Vou fechar com ele aqui, gente. Desculpa, eu cheguei agora, se você já falou sobre isso, eu vou só repetir a pergunta. Mas essa sua estreia na equipe principal com um gol, quando você pensava nesse momento, você pensava que poderia ser da maneira que foi? Cara, eu acho que a gente sempre sonha com um enredo perfeito, ainda mais se tratando da estreia, um momento tão mágico na vida de um atleta. Mas se eu falar pra você que eu sonhava que seria desse jeito como foi, eu estaria mentindo. Acho que nem nos meus melhores sonhos, mas muito feliz por ter sido assim, então. Tá aí, então. Primeira zona mista de Luca, 17 anos, deu o empate ao São Paulo hoje e a classificação para a próxima fase. O tricolor paulista nas oitavas de final ainda tem o Tadieres aqui daqui a 2 semanas na primeira fase, Capri. É o seu destaque final aí, não é, PDV? As últimas informações do tricolor. Vamos lá, PDV. Claro que as imagens que rodam na internet sobre aquilo que eu falei, Capri, dos torcedores foram atingidos pela placa, elas acabam chocando um pouco, né? Porque tem sangue nas arquibancadas e tudo mais. Porém, a informação é que os 2 torcedores que saíram aqui, atendidos de ambulância, eles passam bem, tá? Dentro do possível. Claro, foram 4 atingidos, 2 de uma forma mais grave, uma placa que caiu ali do 3º andar, justamente por conta da comemoração, e isso acabou atingindo o pessoal de baixo, tá? Essa informação que eu acabei colhendo agora sobre esse incidente aqui no Morumbi, Capri. Maravilha. Então, bom descanso e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, PDV. Valeu, Capri. Um abraço a todos. Muito obrigado. Agora, 39 minutos da quinta-feira. Tá pronto o gabarito aí, Lelê? Ah, tá pronto. Ainda tá quente. Saiu do forno há pouco tempo, Capriotti. Tá aqui, prontinho. Atenção, boa. Então vamos lá. Atenção, Rafael Palmeira. Rafa, vamos lá. Solta o gabarito aí, Rafa. Gabarito do jogo. E sobe o hino do Libertad também. Libertad de que un triunfante siempre adelante, siempre mejor. E a nota do goleiro Morínigo. Uma música pra não deixar a gente dormir nessa madrugada, né? Empolgante. Nota 5. Campeão, né? Sério mesmo que esse é o hino do Libertad, gente? Por Deus, hein? O seu hino, né, Lelê? Tudo bem, né, mas... Eles devem falar a mesma coisa dos nossos lá no Paraguai. Sério que isso aí é o hino mesmo? É verdade. Deve ser a mesma coisa. Deve ser. Mas vamos lá, os nossos são mais bonitos, velho. Ah, são. Pode escolher de qualquer time brasileiro aí. Bem mais. De quase qualquer time brasileiro. Os do Rio, então, aí é covardia, né? Brincadeira. Ivan Ramírez. Ramírez, sim senhor. O Ramírez foi o cara que bateu a falta, né? Pra cabeçada do Aguilar. Então vou dar uma nota 6 pra ele. Diego Vieira, nota 5. Gutierrez. Companheiro dele também, nota 5. Fretes.
Fretes, nota 5. É fretes de frete mesmo. Fretes, vai fazer um frete aí? Não, vou fazer 2. Fretes. Dois fretes. O Fretes foi fazer um frete e precisou dar lugar pro Melgarejo. O Melgarejo, ele era o titular, tal, né? Hoje não iniciou a partida, entrou, mas assim, não teve tempo para fazer muita coisa. 5,5 pro camisa 10 do Libertad. Campuzano. O Campuzano, ele trabalhou muito bem no meio-campo ali na marcação, né? Claro que as coisas ficaram fáceis pro meio-campo do Libertad depois da expulsão do Alisson. Então, nota 6 pro Campuzano. Caballero. Sim, senhor, Caballero. Nota 5. Ele ficou de graça no jogo aí, né? Porque era pra ter sido expulso, né? Ele foi o responsável pela entrada no Enzo Dias, né? Ele deve ser parente do meu oftalmologista, que é paraguaio também. Dr. Juan Carlos Caballero Sánchez. Sim, senhor. Sánchez ainda? É um paraguaio. Sánchez. É um paraguaio legítimo. Deve ser parente dele, só pode, né? Sanabria. Lucas Sanabria. Pô, ele deu um chega pra lá no Oscar no finalzinho do jogo, desnecessário, né? Nota 5,5 para Lucas Sanabria. Foi embora para a entrada do Hugo Martínez. Nota 5 para Martínez. E o Fernandes, Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes foi o cara que tomou a pisada aí do Alisson, né? Com a bola no pé até que ele tem um certo talento. Vou dar nota 6 para Marcelo Fernandes. E aí ele foi embora para a entrada do Alcaraz. Que não joga tênis, nota 5. Não, esse não é o tenista, Roque Santa Cruz. Ei, Santa Cruz. Se ele tivesse jogado no Santa Cruz, teria sido uma bela ação de marketing, você não acha? Dá tempo ainda, Lelê. Dá tempo. 43, vai. Pena que acabaram com o Santinha, né? Nota 5 para Roque Santa Cruz. E o Aguilar entrou no lugar dele. Aguilar, grande Aguilar, né? Aguilar foi o cara, de cabeça. Rapaziada aí da base do Cerro, do Libertad. Libertad tem muita gente de base. A gente falou tanto da base do São Paulo. Libertad tem muita gente que começou lá nas canteiras do Libertad e que está sendo usada pelo técnico Sérgio Aquino. Nota 7, fez o gol, nota máxima para ele. E finalmente a nota de Espinosa. Espinosa, nota 5. E no banco de reservas esteve Sérgio Aquino. Ele veio com a ideia de empatar o jogo, conseguiu, né? Quase sai vitorioso. Tá bom, nota 7 para ele. Objetivo cumprido. Muito bom. Agora dá para trocar o hino e botar o do São Paulo esse do é mais tricolor. bonito, Vai, esse é Rafa, mais esse é. E a nota do goleiro Rafael. Não teve culpa no gol, né? Nota 6 pra ele. Eu vi algumas pessoas aí dizendo que o Rafael caiu atrasado. Pra mim também não teve culpa, não. Na cara do gol, cabeçada daquele jeito, a bola vindo na diagonal ali, é difícil. Pra mim também não teve culpa, responsabilidade o Rafael, não. E fez uma bela defesa também ali. Num chute do jogador do Libertad fora da área. Pra mim foi bem também o Rafael. Cedric. Ele que fez a bobagem lá, né? A bola no alto, aquele bumba meu boi, ele dominou errado, aí no final acabou fazendo a falta e daí sai o lance, né? Lance que origina o gol do Libertad. Então vou dar uma nota 4,5 pro Cedric. Foi embora pra entrada do Luciano. Eu não vou dar nota pro Luciano. Pouco tempo, viu, Capri? Não deu nem pra avaliar direito o Luciano. E a nota do Luciano, irmão do Zezé de Camargo. Luciano e Zezé de Camargo, uma dupla nota 10, né? Não, é Zezé de Camargo e Luciano.
Ah, Zezé de Camargo é Luciano. Você tá de brincadeira. É que você falou do Luciano, eu falei Luciano e Zezé de Camargo. Você falou Luciano e Zezé de Camargo? Não, é Zezé de Camargo e Luciano. Camargo e Zé Luciano, alguma coisa assim, né? Nota Mas no 10. começo era Camargo e Camarguinho, Camargo e era? Camarguinho, alguma coisa era, assim. no filme deles lá, né? Os dois filhos de Francisco. Os dois filhos de Francisco, Bom, pro seu Francisco, nota 10, pra mãe, nota 10 e pra dupla também, nota 10. E tem uma filha de Francisco que é casada com o Denilson Show. Não é isso? O Denilson é cunhado do Zezé de Camargo e Luciano. Exatamente. Deni Show, Denilson Show. Grande Denilson. Grande Denilson. Pentacampeão. Um monte de turco atrás dele. Tá até hoje. Uns 10 turcos lá na cola dele. Ele não pode ir pra Turquia, senão ele lembra aquilo lá, os caras ficam tudo em cima dele. É verdade. Muito bom, nota do... Um abração, tô com saudade do Denilson. Grande Denilson. Que cara espetacular, né? Sou muito fã do Denilson. Alan Franco. Alan Franco, nota 5,5. Juan. Nota 5,5. Saiu para a entrada do Arboleda. Arboleda, nota 5,5. Enzo Dias. Enzo. Olha, tanto o Enzo como o Cedric jogam muito mais do que jogaram hoje, tá? Já vi eles jogarem mais. Nota 5 pro Enzo Dias. Marcos Antônio. O Marcos Antônio é difícil ver uma partida ruim dele, ver um motorzinho. Esse cara é demais. Mas cansa, né? Também... Hoje, né, correu pelo Alisson, por ele, por todo mundo ali no meio campo, pelo Oscar, né? Nota 6,5 pro Marcos Antônio. Alisson. Alisson podia ter evitado a falta mais dura, não é? Um jogador da experiência que ele tem, prejudicou o time. Nota 4 para ele. Não foi legal, não. Oscar, nota 6. O Oscar foi consumido por essa saída do Alisson. Atrapalhou o futebol do Oscar, porque ele foi obrigado a recuar muito, ficou distante da linha ofensiva. Aí virou esse Frankenstein, o time do São Paulo. Aí não tem jeito, é difícil. É difícil ser técnico nesse momento e tentar consertar, porque você tira um zagueiro, você tira um atacante para colocar um zagueiro, aí você tem que tirar um cara de armação para colocar um volante. Aí você vai estragando todo o time, né? E a nota do Oscar Mão Santa? Pô, esse foi maravilhoso, né? O que esse cara jogou. O cara não foi pra NBA e tá no Hall da Fama lá do basquete americano, né? Só o Oscar mesmo, né? Nota 10 pro Oscar. Só ele pra conseguir um feito como esse, né? E pro Oscar? E a nota do Oscar? Então, do Oscar goes to Ricardo Capriotti. The Oscar goes to... The winner is... Né? Eu tapete vermelho, quero tapete vermelho aí, Lelê. Põe tapete vermelho aí pra mim. Vou desfilar aí no tapete. Isso aí. Bom, o Oscar foi embora pra entrada de Pablo Maia. Pablo Maia entrou, jogou pouco tempo, mas deu um passe açucarado pro Luca da base fazer o gol, né? Pablo Maia, adoro o Pablo Maia. Tomara que ele volte e não sinta mais a contusão. Ele vai ser um cara muito importante para dividir aí as atenções, né, com Alisson e Marcos Antônio. Três bons volantes ali. Quando não puder jogar, tem aí sempre uma opção boa. 6,5. Nota do Pablo Picasso. Esse é um gênio, né? Esse é um gênio espanhol. Gênio a gente não pode dar só 10, né? Tem que dar 11, né? Sempre um a mais, né? Eu vou dar 11 pro Pablo, Boa. Gênio. Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, hoje não foi um jogo legal do Lucas, né? Mas também foi pouco acionado. Foi uma escola legal hoje que ele teve, sabe? De entender que às vezes é preciso procurar um pouco mais o jogo. Vou dar uma nota de incentivo, tá? Para não ficar muito baixa. Nota 6 pro Lucas Ferreira. E ele saiu para a entrada do Luca, o autor do gol São Paulino. Vou dar 7,5 pro Luca, né? O moleque entrou, 17 anos, espinha no rosto. Vai lá e faz um golaço. E deixou ainda o Ramires falando sozinho, né? Porque ele ameaça ir pra linha de fundo, de repente ele corta pra dentro e faz o gol. 7,5 pro Luca, melhor em campo. É verdade. Nota do André Silva. 5,5 André Silva.
Muito bom. Pouco acionado. Mandar um abraço. Pouco acionado. Boa. Mandar um abraço aqui pro Márcio Espímpolo, tá ouvindo a gente. Lembrando Espímpolo. que a esposa do Denilson é a Luciele de Camargo. É isso. É a irmã do Zezé de Camargo e Luciano. Que aguenta o Denilson. Que aguenta o Denilson. A propósito... Nota da Luciele de Camargo. Nota 10 por aguentar o Denilson. Tá louco. Aguenta o Denilson, nota 11. É fácil. O Denilson fica brincando acho que o dia inteiro, né? Não para, não tem jeito. Ó, o André Silva, eu queria só dizer um negócio. Ele tava no lance do gol do Aguilar, tá? Ele não sobe com o Aguilar. Eu acho que o jogador que tá ali, ele precisa ser responsável pela marcação, entendeu? Não vou jogar tudo nas costas dele, mas é meio absurdo esse erro da bola aérea ofensiva do São Paulo, porque tinha 3 zagueiros, Arboleda, Alan Franco e o Ferrarese, né? O Ferrarese já tinha entrado, o gol aconteceu 8 minutos depois da entrada do Ferrarese, e o posicionamento errado, né? Ninguém ali na marcação, e sobrou para o centroavante, que não apareceu lá na frente e também errou na hora da marcação defensiva. E um abração para o Márcio Espímpolo, grande Espímpolo. Muito obrigado pela audiência, Espímpolo, uma honra. Vamos lá para fechar aqui esse gabarito. Vai, Lelê. Atenção, nota do Ferreira. Gostei do Ferreirinha, viu? É o futebol dele, vai pra cima, marca. O primeiro lance de perigo foi dele, né? O chute de fora da área que o Morínigo fez a defesa. Depois, no finalzinho, ainda fez uma outra jogada. Driblou lá e chutou pra fora. Enfim, ele é isso. O Ferreirinha é essa fumaça, entendeu? E às vezes com sorte também, posicionado dentro da área, tal, faz 1-2, recebe essa bola, enfim, nota 6 pro Ferreirinha. Não teria tirado o Ferreirinha, mas é a explicação de sempre, ele não aguenta os 90 minutos, né? Que é um negócio que também precisa ser estudado, né? O que acontece com o Ferreirinha, que não aguenta jogar numa sequência aí, vários jogos, os 90 minutos. 6 para ele. Ferreirinha foi embora e entrou o Ferreirese. Ferreirese, é a família Ferreira, né? Lucas Ferreira, Ferreirese e Ferreirinha. Nota do Ferrarese, vai, Lelê. Uma hora o Ferrarese se lançou ao ataque. Não vá, Ferrarese, fica na defesa que a tua é a defesa. Ele deixou lá a defesa sozinha, né? Então, às vezes é bom também não criar coisas. 5,5 pro Ferrarese, principalmente quando tá com 1 a menos, né? 5,5 para ele. E a nota do Zubeldia? Olha, tem muita gente pegando no pé do Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia fez algumas bobagens ao longo de 1 ano e pouco aí à frente do São Paulo, mas hoje é difícil você perder um jogador do tamanho do Alisson com apenas 16 minutos. É difícil, gente, muito difícil. Porque você tira o jogador de ataque para recompor na defesa. Aí você perde o cara do ataque, né? Aí você tira depois o volante para colocar um cara no ataque, aí você desprotege a defesa. Tudo isso hoje ele fez, entendeu? E é muito difícil, muito difícil. Foi muito difícil hoje para o Zubeldia. Foi premiado com um empate, que foi justo, né? A derrota não seria algo bacana para o São Paulo nessa noite. Então hoje eu vou amenizar a minha crítica em relação ao Zubeldia. Fez lambanças em outros momentos, é verdade. Mas hoje não teve jeito, Capri. Perder um jogador do tamanho do Alisson tão cedo complica a vida de qualquer um. E hoje o São Paulo se prejudicou bastante. Com esse outro erro, inclusive, que a gente já citou, né? Do Cabadeiro não ter sido expulso. Eu gosto assim, quando você não está circunspecto. Não pode estar circunspecto. Capri, tô falando muito, hein? Você me segura aí, senão eu falo muito. Pô, quase 1h da manhã. Tá para louco. de falar, Lelê. Tá louco. E daqui a pouco, 7h30 da noite, o nosso... Não, 7h30 da noite não. 18 horas o nosso Esporte em Debate. 18 horas cedo, tem Esporte em Debate. Hoje vai ser versão reduzida. E para fechar aqui a nota do árbitro, Carlos Betancourt. Pelo erro de não ter expulsado o Cabadeiro, que pisou aí no tornozelo do Enzo Dias, eu vou dar uma nota 4 pro árbitro. Foi um lance que mudou a história do jogo, pô. 4? 4. Muito ruim. Foi mal, foi o lance capital. Sim. E acho que o VAR tinha que ter ajudado ele também, tinha que ter chamado. Vem cá olhar, ó. Acho que você tem que mudar a cor do cartão aí. Exato. Tira o amarelo e pode botar o vermelho nele aí. Tá pra isso, né? Exatamente. Acho que esse foi o lance capital do jogo que definiu muito da partida, mas o São Paulo ainda conseguiu, mesmo com 1 a menos, chegar ao empate da partida. Bom, é o seguinte, Lelê, 55 minutos dessa quinta-feira, faltam 5 minutos para 1h da manhã. Logo mais, às 18 horas, estaremos juntos
para Racing e Corinthians, jogo da Libertadores da América. O Corinthians tem que vencer, o Corinthians tem que ganhar para continuar sonhando aí com próxima fase da Copa Sul-Americana. Então a Rádio Bandeirantes vai transmitir com o Ulisses Costa, os comentários do Leandro Quesada, reportagens do Luiz Fabiani e o Gustavo Soler estará no Allianz Parque acompanhando tudo de Palmeiras e Bolívar. Então estaremos juntos logo mais às 18 horas, tá bom, Lelê? Fechado, Capri. 14 jogos invicto São Paulo na Libertadores, hein? Que número fabuloso desde o ano passado, aquela derrota para o Tajeres. São Paulo não sabe o que é perder. Muito forte nessa Libertadores, né? Eu acho que é por aí. Uma das Copas, ou Libertadores ou a Copa do Brasil, para o São Paulo fechar o ano com algum título importante, porque no Brasileirão a situação não é das melhores, né? O São Paulo simplesmente tem 10 pontos a menos que o líder Palmeiras. Para pegar o Palmeiras vai ser difícil. Não só para o São Paulo, mas para outros times que disputam o Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Capri. Valeu. Até logo Tchau. Mais. Até daqui a pouco. Não é até amanhã, não. É até daqui a pouco. Aí estaremos juntos mais uma vez. Nina Gagliotti. Valeu, Nina. Muito bom. Tem jogo rolando ainda? Tinha um jogo que ia começar às 11 da noite, né? Acho que acabou agora, né? Vamos ver aqui, Capri, que eu já trago todas as informações para você. Dia longo de Libertadores e também... É esse jogo das 11 da noite aí. Isso. Tanto da Copa Sul-Americana como também da Libertadores. Começando pela Libertadores, o Universitário venceu o Barcelona de Guayaquil por 1-0, jogo que foi encerrado agora há pouquinho. E pela Copa Sul-Americana, um super emocionante 0-0 entre América de Cali e Huracan. Resultado que pode ser bom pro Corinthians, esse empate. Pode ajudar o Timão, que, claro, precisa vencer a sua partida, né? Não tem muito jeito. Amanhã o Corinthians entra em campo com transmissão da Rádio Bandeirantes. É isso aí, é isso mesmo. Então tá bom, Nina, bom descanso pra você. Até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Nina. Tchau, Capri. Até daqui a pouco. Gostei dessa. Até já. Daqui a pouquinho estaremos juntos mais uma vez aí para mais um dia de muito futebol e de muita informação esportiva no microfone da Bandeirantes. Produção da Nina Gagliotti, Rafael Palmeira na mesa de som, o Caiame Martins na central técnica, Alexandre Marques no switcher, timaço técnico Bandeirantes, levando áudio e vídeo para você que está em todos os cantos do planeta, acompanhando mais um apito final que falou do empate de São Paulo e Libertad por 1-1, o tricolor classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. Logo mais às 18 horas estaremos juntos então para a sequência de Libertadores e também monitorando tudo de Copa Sul-Americana. Uma excelente quinta-feira a todos vocês. Para quem vai descansar, para quem está indo para a cama, um bom descanso. E para quem vai para o trabalho, seguindo o trabalho, aí está trabalhando, está acompanhando a gente, bom trabalho e uma ótima quinta também. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.